esportes. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Apresentação: Júlio Nascimento. São 4h03, horário oficial do Brasil. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é um sábado decisivo, dia 30 de agosto de 2025, a última rodada da Série C, reservando fortes emoções para o futebol campineiro. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Apresentação: Júlio Nascimento. Preparando para você as emoções, 5 horas do estádio Almeidão em Tombos, tem decisão pro Guarani. É o Guarani em campo em busca da classificação quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A vitória é suficiente para o Alviverde, mas há possibilidade também de classificação com um empate, até mesmo com derrota. O Bravo Bugre em campo com a CBN, a narração de Carlos Cabela com comentários de Carlos Eduardo de Freitas e as reportagens com Adriana Almeida. No mesmo horário, no estádio Moisés Zucanelli, tem Ponte Preta contra Londrina. Macaca já classificada, só esperando para saber: vai ter derby, não vai ter derby? Quem é que vai para a chave da Ponte na segunda fase? Tudo também desse duelo, direto do Majestoso, com as informações de Antônio Lupe. Eu estarei aqui hoje na central da bola mais informada da temporada, a Série C, reservando 10 jogos, tem Série B, tem Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora, com os trabalhos técnicos de Nilson Belisário também, técnica de externa de Naldo Araújo, o timaço da CBN Apostos, para uma grande jornada, uma grande transmissão. É sábado de decisão para você, aqui no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Ponte Preta, Londrina. Girando o timaço da CBN Campinas com as primeiras informações do Guarani. Vamos para o vestiário visitante do estádio Almeidão em Tombos, onde o Bugre se prepara para a decisão deste sabadão. Quem tem os detalhes, os destaques do Guarani é ela, a repórter Adriana Almeida. Grande forte abraço para você, Dri. Forte abraço também, Júlio Nascimento. E para os ouvintes CBN, o Guarani não podia chegar em melhor momento de ascensão na Série C para essa última rodada. Entrou no G8, se consolidou ali, vem de 3 vitórias consecutivas, tá invicto sob o comando de Matheus Costa nos 4 jogos que ele comandou o time Alviverde. Tá na 6ª colocação e daqui a pouco, obviamente, eu sei que você, como um grande estudioso dos números, Júlio, vai passar todas as possibilidades do Guarani. Mas eu digo, vencer garante o Bugre na próxima fase, isso é fato, e é por isso que o Guarani vai brigar hoje contra o pior time da competição. Mas o técnico Matheus Costa tem desfalques. Lateral direito Cicinho e também o meia Isaac levaram o 3º cartão amarelo na última rodada e serão substituídos por Lucas Justen e Giovani, respectivamente. Por outro lado, lateral esquerdo Emerson Barbosa volta de suspensão. É o Bugre mais forte do que nunca em busca dessa classificação, Júlio. Esse é o primeiro destaque do Guarani. O Guarani tem hoje a chance de classificação ao quadrangular final. Invicto a 4 jogos. A vitória garante o Guarani, não precisa de matemática nenhuma, você rasga todas as anotações e só comemora a classificação. Inclusive, em caso de vitória do Guarani, é derby garantido, hein? Derby garantido na segunda ou talvez última rodada. A gente explica daqui a pouco o que pode acontecer em caso de clássico campineiro na próxima rodada. Ah, Júlio, se o Guarani empatar, o que acontece? Para quem eu torço contra?
Aí você precisa que um de Brusque, Ituano, Floresta, um desses 3 não vença. Se o Guarani empatar, é só um desses não vencer. Brusque, Ituano ou Floresta. Ainda se os 3 vencerem, no caso de Ituano e Floresta, eles têm que tirar uma diferença de 3 gols no saldo do Guarani. Em caso de derrota, o Guarani seca esses 3 que eu passei, além de Botafogo e também Confiança, porque ele não pode ser ultrapassado por 3 desses 5 times. É isso. Daqui a pouco a gente volta nessa matemática para falar mais sobre as chances e possibilidades do Guarani. Mas agora a gente vai pro Tombense, o já rebaixado Tombense. Mas futebol tem aquela história, né? Às vezes uma ligação, o time fica motivado, certo, Adriano Almeida? Júlio, é difícil dizer se o Tombense realmente vem naquele clima de fim de feira, né? Até porque o time tá há 13 jogos sem conseguir uma vitória. É o lanterna, só somou 13 pontos em todo o campeonato. Vem de uma derrota pro Botafogo da Paraíba por 1-0 na última rodada. E se a gente olhar por todo esse aspecto e por toda essa atmosfera, o Tombense pode aí vir a ser um saco de pancadas do Guarani, mas eu já vi muita coisa nesse futebol, viu, Júlio? E eu sei que as malas andam por todos. Hoje não é mais mala, acho que é o Pix mesmo, né? É mais rápido, é mais eficiente. Vai saber o que pode acontecer com esse time do Tombos, que hoje tem como desfalque o goleiro Matheus, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Douglas Marques é quem assume a posição. Maravilha, e para comentar tudo de Guarani, Tombense e Guarani, é o Almeidão, lá em Tombos. O estádio que comporta 65% da cidade. É isso mesmo. Se acontecer alguma coisa, precisa evacuar para um lugar só. 65%, 70% da cidade cabe dentro do Almeidão. Não é brincadeira não, e para trazer todos os destaques, análise, entender o comportamento do Guarani, tudo que envolve esse jogaço de bola, daqui a pouco é a decisão. A CBN escalou Carlos Eduardo de Freitas, grande e forte abraço para você, Carlão. Outro abraço a você, Júlio Nascimento. Boa tarde, ouvinte CBN. Hoje, em especial, as duas torcidas, Guarani e Ponte Preta e Guarani. O Guarani necessitando mais, o Guarani com mais interesse. E acho que tudo leva a crer que o Bugre vai conquistar a classificação. Vem de um grande momento, de bons resultados, de invencibilidade sob o comando do técnico Matheus Costa e enfrenta uma equipe já rebaixada. Ou seja, todos os caminhos levam à próxima fase da Série C e é nisso que a gente acredita. Porém, como disse a Adriana, o futebol ele é capaz de pregar surpresas, então que o Guarani tome muito cuidado, encare a partida como decisiva realmente para que o Bugre volte lá de Minas Gerais com a classificação. E a torcida do Guarani está na expectativa hoje de Ziriguidum. Gol hoje, mais do que nunca, é importantíssimo para o Guarani classificar e confirmar aí uma vaga no quadrangular para manter vivo o sonho do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Para trazer todas as emoções de Tombense e Guarani aqui na CBN. Grande abraço pra você, Cabela, tá tudo bem por aí? Boa tarde pra você, Júlio, boa tarde a todos, tudo bem, graças a Deus, pra mais uma jornada esportiva e decisiva, né? Rodada final dessa fase de classificação. E detalhe, em Tombos, tá chovendo desde a hora do almoço. Chove, para, volta a chuva, temperatura tá agradável, 21 graus, mas devemos ter um campo pesado e chuva no decorrer da partida em Tombos. Vamos torcer para que tenhamos Ziriguiduns para o nosso Bugrão, Júlio. É isso aí, é decisão para o Guarani, vale vaga no quadrangular final, Tombense Guarani, 5 horas, horário oficial do Brasil, a bola vai rolar no Almeidão em Tombos. E agora vamos pro Moisés Lucarelli, continuamos aqui no giro do nosso timaço da CBN, todos os detalhes de Ponte Londrina com Antônio Lupe, grande abraço, tudo bem por aí, Lupe? Tudo bem, Júlio? Boa tarde pra você, pra quem acompanha mais uma jornada do Futebol Globo CBN. Aqui Moisés Lucarelli, onde acontece um jogo protocolar. Ponte Preta e Londrina encerram a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase da competição. A escalação da Ponte já foi divulgada e olha só que situação bem legal em relação à base. Matheus, atacante de apenas 17 anos, está confirmado no time titular e vai ser aí um dos atacantes ao lado do Bruno Lopes e também do Toró. O restante do time de jogadores experientes, mas no banco de reservas, Pedro Rocha, Edson, Caio Ganga, João Gabriel, Rômulo, Pablo, Gustavo Teles,
Pedrinho, ou seja, são muitos jogadores criados nas categorias de base da Ponte Preta. Macaca vai ficar na segunda ou na terceira colocação, isso já é certeza. A grande expectativa está para o fim da partida. Em qual grupo, com quais times a Ponte vai brigar por uma vaga na Série B do ano que vem, Júlio? Exatamente, é um jogo protocolar. Oportunidade para a base aparecer. O Lupe vai estar acompanhando todos os detalhes do jogo da Macaca contra a equipe do Londrina. E agora deixa eu trazer aqui tudo da rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Décima nona rodada. Além de Tombense, Guarani, Ponte Preta e Londrina, a bola vai rolar para Náutico contra Ituano. O Confiança pega o Retrô. Anápolis joga contra o Botafogo. Maringá joga contra o Caxias. Ipiranga contra Figueirense. Brusque, CSA. Floresta e São Bernardo, ABC e Itabaiana. Mas, Júlio, o que tá valendo? O que já tá confirmado? O que tá em aberto ainda? Eu explico pra você. São 5 times já garantidos na próxima fase. Caxias, Ponte, Náutico, Londrina e São Bernardo. Esses 5 já estão no quadrangular final, sendo que a tendência é de um grupo com Ponte e Náutico, mais o 6º e o 7º colocado, e o outro grupo tendência de Caxias, Londrina, São Bernardo, mais o 8º colocado. Neste momento, Guarani é o 6º com 26, Brusque é o 7º com 25, Ituano é o 8º com 24. Esses 3 times não precisam de matemática absurda. Em caso de vitórias, já que eles não se enfrentam, os 3 vão ao quadrangular final. Quem ainda tá na briga por uma dessas 3 vagas: Floresta, nono colocado com 24 pontos, que é a mesma pontuação do Ituano. Botafogo com 23, Confiança com 23, Figueirense e Ipiranga, que se enfrentam hoje. Figueirense tem 23 pontos, Ipiranga tem 22, CSA 22 e Maringá 22. Então, do 6º ao 15º colocado, todo mundo tem chance de classificar ou não. E tem também a briga contra a zona de rebaixamento. Tombense e Retrô já estão na Série D do ano que vem. Neste momento, o Z4 tem ABC com 18 pontos e Itabaiana com 19. O detalhe é que eles se enfrentam. Então teremos Itabaiana contra ABC, ABC contra Itabaiana, jogo no Frasqueirão. O empate elimina o ABC, né? Rebaixa o ABC. E em caso de empate, o Itabaiana pode até escapar, desde que o Anápolis seja derrotado pelo Botafogo da Paraíba. O Anápolis, desses times que estão brigando contra o rebaixamento aqui, é o único que depende das próprias forças. Maringá e CSA matematicamente também tem chances de queda, então precisam vencer também para não correr riscos de rebaixamento. Uma rodada completa, tem muita coisa em jogo, são pouquíssimos jogos que são, como disse o Lupe, apenas protocolo. Hoje é uma Série C com uma rodada quente, você vai curtir aqui no Futebol Globo CBN. 4h16. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Olha só quem voltou. Serviço premiado Chevrolet. Aproveite ofertas especiais. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, só 2 vezes de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, 6 vezes de R$100. Agende já o serviço. Você ainda concorre a 2 Onix ou um Tracker zerinho no final. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts.
Guarani e Tombense, Ponte Preta, Londrina. 4h18, estamos de volta. É o aquecimento. Enquanto a bola não rola, para Tombense e Guarani, a decisão às 5 da tarde. A bola vai rolar no estádio Almeidão em Tombos. Aliás, esse jogo contra o Tombense sempre tem esse elemento da logística, né, Dri? Você que tá nisso há muito tempo sempre sabe mais do que ninguém que viajar para Tombos não é nada fácil, né, Dri? É um adversário que sempre quando sai a tabela, as comissões técnicas e o pessoal da logística do clube já começa a pensar, né, de que maneira vai. O deslocamento é complicado e até por isso, e também muito motivado depois daquela grande vitória. Grande vitória, eu digo assim, pela atmosfera do torcedor, pelo tanto que o Guarani brigou, sofreu muito no segundo tempo, mas venceu na última rodada, Confiança, né? E a diretoria, então, motivada por essa grande expectativa do Guarani se classificar, tentou levar esse jogo para uma outra cidade onde a logística ficaria muito mais tranquila para o Guarani. Por exemplo, Poços de Caldas seria uma viagem de cerca de 2 horas de ônibus. Juiz de Fora, você consegue um voo um pouco mais tranquilo até lá. Mas, e isso tudo o Guarani propôs ao time do Tombense ir para uma dessas duas cidades e bancando toda a logística desse jogo, toda a estrutura necessária para carregar um jogo da cidade de Tombos para outro. O Guarani iria se responsabilizar financeiramente por isso, mas o time do Tombense, mesmo já rebaixado, mesmo com todo esse momento ruim, não abriu mão de jogar em casa nesta tarde e noite de sábado, na despedida dele do Brasileiro da Série C, porque no ano que vem tem Série D para o Tombense. E aí, isso tudo motivou então um novo planejamento do Guarani, essa logística a mais aí para se preparar e para que todos os jogadores cheguem 100% ou muito perto do 100% para o jogo de daqui a pouco. E foi exatamente sobre essa logística do jogo que o técnico Matheus Costa falou com a imprensa. Bom, daqui a pouco... Quinta-feira a gente vai fazer um treino e já vai seguir a viagem, porque a viagem para Tombos tem as suas particularidades. Para sexta-feira a gente vai fazer o nosso último treino lá para jogar no sábado. Então é uma semana muito curta e a gente tem que se preparar muito bem, porque são inúmeros os exemplos de quem não se prepara da melhor forma possível, porque acredita que vai jogar contra um adversário que já está rebaixado, não vai ser mais um jogo difícil. Eles fizeram um jogo duríssimo agora contra o Botafogo da Paraíba, né? Então é um adversário que vai lutar, que vai buscar se valorizar, que vai jogar contra uma equipe gigante, que tem um calendário maravilhoso ano que vem, e a tendência, se Deus quiser, é melhorar ainda mais esse calendário. Então todos vão querer fazer o seu melhor para mostrar também, não só por eles, mas para mostrar também que é uma oportunidade para eles estarem jogando contra um gigante como o Guarani. Tá aí, então, esse é o técnico Matheus Costa do Guarani, falando do Guarani, ou seja, na quinta-feira já começou essa jornada rumo a Tombos, para que os jogadores ontem, sexta-feira, tivessem um momento de descanso, aliado aí a uma preparação técnica também, para esse jogo que é uma das finais, né? Os jogadores do Guarani vêm falando muito na rodada passada, 7 decisões, agora 6 decisões aí para o time do Guarani. E quem também falou sobre esse jogo contra o Tombense foi o goleiro Dalberson. O goleiro Dalberson, que estreou na última rodada, na minha visão, foi muito bem, passou muito mais confiança ali ao setor defensivo do Guarani, soube até valorizar o resultado em muitos momentos. Agora, de novo, ganhou a titularidade, vai ser titular hoje e também na próxima fase, em caso do Guarani passar. O Dalberson falou sobre essa expectativa do jogo de daqui a pouco. Acredito eu que esses jogos são bem perigosos, né? Primeiro, a outra equipe já está rebaixada, são jogos que talvez quem é de fora acha que vai ser fácil, vai ser tranquilo, mas a gente conhece futebol e sabe, tem inúmeros casos aí de quando a gente não entrega o máximo. Em qualquer jogo, não só esse, mas em qualquer jogo, as coisas elas são dificultadas, né? A equipe da Tombense é uma equipe qualificada, né? Mesmo apesar do rebaixamento, e acredito que eles vão sim entrar para vencer, né? Ninguém entra para perder o jogo. Então acho que nós temos muita cautela, né? E fazer um jogo muito aguerrido,
correr bastante, assim como foi esse último jogo de ontem, né, para que a vitória venha e a gente possa selar as classificações e inibir qualquer armadilha. A relação desde quando eu cheguei tem sido muito boa com todos, né? Eles foram muito receptivos comigo, todos sem exceção, principalmente o Andrei, né? Por ser ali um amigo de posição ali. Desde o primeiro dia o que a gente conversou foi que um torce pelo outro, né? Então, assim, desde a minha chegada aqui, literalmente todos me trataram muito bem, como se eu já tivesse inserido no clube há muito tempo, né? Que é importante para a sequência do trabalho, né? E independente daquilo que o Matheus colocar para jogar, o importante é o Guarani estar bem. Tá aí, então, esse o goleiro Dalberson, que falou sobre também, né, esse momento aí de união do time do Guarani. Eu que tava no gramado ali muito pertinho dos jogadores no jogo contra o Confiança, né, quase 13 mil pessoas no Brinco, pude perceber realmente uma união dos jogadores. Obviamente que quando as vitórias vêm, um treinador novo, o clima se renova, né, e aí se cria ali uma união até pelo momento que o Guarani vive e viveu de lanterna dessa Série C e agora tá ali muito perto de se classificar. E ali naqueles momentos mais difíceis do jogo do Guarani contra o Confiança, o Andrei, que perdeu a posição pro Dalberson aí há poucos dias, ele estava ali, ele era um dos mais efervescentes no banco de reservas, gritando, orientando os jogadores. Então, perdeu a posição, mas está com o grupo, está com todo mundo ali. Ele é um cara que fala bastante, deve ser sim também uma das lideranças positivas, o goleiro Andrei, apesar de hoje estar no banco de reservas. Outro jogador do Guarani que também falou com a imprensa ao longo dessa semana, antes da viagem para Tombos, foi o meia Diego Torres. O Diego Torres chegou com a Série C em andamento, não conseguiu engrenar com os outros treinadores que passaram pelo Guarani, mas me parece que o técnico Matheus Costa conseguiu aí encontrar uma melhor maneira do Diego Torres render mais. E hoje eu vejo o Diego Torres como um melhor momento dele até o momento com a camisa 10 do Guarani. E ele também falou um pouco sobre esse assunto com os jornalistas. Cara, acho que jogador precisa de confiança e acho que com o Marcelo a gente tinha confiança. Mas, como eu falei, o resultado é o que traz mais confiança a cada um. Individualmente, eu estava sendo cobrado e eu sabia que ia ser cobrado. E nada, o professor novo agora perdeu o gol, ele mudou na cabeça de todo mundo, o grupo se fechou cada vez mais e a gente estava numa situação que não era muito boa, a gente estava lá embaixo brigando para o rebaixamento, mudou o patamar e acho que isso mudou muito e agora a gente começou a acreditar cada vez mais e o que falei de energia, a energia, o professor trouxe uma energia muito boa para cada um e acho que está refletindo cada jogo. Vai ser um jogo muito difícil, muito. A gente ainda não conseguiu nada, tem que fazer um passo gigantesco e nada, é nossa obrigação classificar, né? Assim que, nada, acho que já passamos por um processo mais difícil ainda, mas esse último passo, se a gente não empieza no chão e jogar como na final, não vai dar certo. Então, acho que o professor Matheus já falou durante essa semana, esses dias, para ir bem focado, porque obviamente que os outros times vão dar um incentivo neles, assim que vai ser ainda mais difícil. Realmente, por minha cabeça, em nenhum momento passou que a gente não ia brigar até a última rodada pela classificação. A gente viu uma camisa grande, um time gigantesco. Para mim, não tem dúvida que é o time mais grande da Série C, então a gente está fazendo a nossa obrigação, mais que a nossa obrigação. Então, nada, sempre a gente trabalhou focado nesse primeiro objetivo que é classificar e nada, acho que a cada jogo você está vendo isso daí e o que eu quero ressaltar é nosso grupo, que nosso grupo está muito unido e está fechado com essa camisa e com essa torcida maravilhosa. Aí, esse o portunhol do meia Diego Torres falando, né, sobre todo esse bom momento do Guarani. Só para eu encerrar, Júlio, eu me lembro na chegada do Matheus Costa, a coletiva dele de apresentação, ele falou que o Guarani tinha um dos 4 melhores elencos dessa Série C. E eu duvidei do Matheus Costa pelo que o Guarani vinha apresentando e até pela disposição de alguns jogadores que a gente sabia que podia render mais. E é impressionante, eu não sei se está realmente entre os 4. Mas eu sei que vai para a próxima fase brigar para uma das 4 vagas. É impressionante como ele conseguiu extrair o melhor desses jogadores. O detalhe é que o Matheus Costa, ele
enquanto o técnico do Ipiranga estava classificando o Ipiranga. O Matheus Costa sai, o Ipiranga tem uma queda de produção que o tira, inclusive, do G8, né? Então, ele vem pro Guarani e aí coloca o Guarani no G8. Então, o Matheus Costa, em termos de aproveitamento individual, dá para dizer que ele está no G8 praticamente durante todo o campeonato. Só que os clubes em que ele passou só estiveram entre os 8 melhores enquanto ele estava no comando. É o efeito Matheus Costa, Carlão de Freitas. Sem dúvida, né? A gente consegue... Opa, atenção. Vamos lá, Carlão de Freitas, 1, 2, 3, agora sim, vai! Desentupiu o fio, que legal. Mas a chegada do Matheus deu realmente um up no Guarani, né? As últimas partidas são prova disso, desde o jogo contra a Ponte, passando pelo Ipiranga, passando pelo ABC e fechando, né, contra o Confiança, para o Guarani chegar hoje para esta decisão contra o Tombense. É um treinador que ele surge de uma maneira, vou dizer bombástica, mas ele surge para o futebol brasileiro em 2017, né, com o Paraná Clube, fazendo uma grande campanha de acesso. Eu me lembro que o Paraná veio a Campinas contra o Guarani e venceu por 4-0 numa partida fenomenal do alemão, grande alemão aqui de Valinhos, e o técnico era o Matheus Costa. Depois ele perambulou, passou pelo Operário e tal, até chegar no Guarani, fez bons trabalhos realmente lá no sul do país, e agora ele consegue chegar num grande clube, numa camisa vitoriosa que é a do Guarani, e tem dado uma resposta super positiva. Júlio, destas 3 sonoras, destas 3 entrevistas, né, tirando a do Matheus, então vamos falar do Diego e do Dalberson, algo me chamou a atenção: a maturidade deste grupo do Guarani. É claro que existe a empolgação pelo momento. O Guarani conseguiu mobilizar, e isso é importante num campeonato de acesso, seja a Série B, seja a Série C, seja a Série A2. A mobilização, principalmente numa reta final, é um ingrediente importantíssimo para concretizar o objetivo. E a maneira como o Dalberson fala sobre o jogo contra o Tombense, que tem que tomar muito cuidado, que o futebol ele é capaz de pregar surpresas, que o Guarani tem que encarar com muita seriedade. Isso mostra que é um grupo maduro. E o próprio Diego Torres também compartilhando desta opinião do Dalberson, e o Diego é um dos líderes do grupo, eu considero como um líder técnico. Acho que o Diego tem mais para entregar. É nítida a evolução dele com o Matheus, mas eu acho que ele ainda tem mais para entregar. Ele tem qualidade para assumir ainda mais o posto de um camisa 10 do Guarani Futebol Clube, de uma camisa tão pesada como é a 10 do Guarani, e o Diego tem condições. E em ele entregando perto dos 100%, o Guarani fica muito perto do acesso, né? Eu acho que a classificação é algo que vai acontecer, né? 90 minutos estão separando o Guarani da próxima fase, e na outra fase, pelo que a gente conhece da torcida do Guarani no estádio Brinco de Ouro, esta mobilização desde o jogo contra o Confiança, eu vejo o Guarani como um potencial candidato ao acesso, sem dúvida nenhuma, independente do grupo, independente do adversário. O crescimento do Guarani desde o derby até aqui, ele é nítido. E eu creio que fazendo um bom jogo hoje contra o Tombense, garantindo a classificação, o Guarani chega muito forte para conquistar uma das vagas. Exatamente, né? Guarani e Tombense, 5 horas a bola rola. Diego Torres, Dalberson, Matheus Costa, personagens aí importantes que nós ouvimos antes desse jogo do Guarani. Aliás, Adriano Almeida, muita gente já na expectativa em relação à escalação e o que o Matheus Costa vai montar sem o Isaac, né? Isaac voltou a jogar bola, só que hoje não tá disponível, né, Adri? Ele levou o 3º cartão amarelo no último jogo, tava pendurado, ele que foi aí um dos melhores, né, da partida contra o Confiança. Quem ganha a posição é o Giovani, que vem entrando, né? O Giovani ainda não se firmou em algum momento da Série C como um titular, vem entrando no decorrer de algumas partidas, e acho que é um jogador um pouco mais precavido ali, que joga um pouco mais preso no meio campo do que o Isaac. O Carlão pode até, obviamente, falar muito melhor do que eu sobre essa escolha do Matheus Costa, mas uma informação da assessoria de imprensa do Guarani também, de agora a pouco, é que o atacante Dentinho, ele realmente não está relacionado para o jogo de hoje, se recupera de uma entorse no tornozelo, ou seja, Dentinho também é um desfalque, assim como o Cicinho e Isaac suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Dentinho também hoje não compõe o banco de reservas do Guarani. Vamos aguardar aí os próximos dias para saber a situação desse jogador, para a sequência aí, se ele já fica à disposição para o primeiro jogo do quadrangular em caso realmente de classificação.
Exatamente. E o Dentinho ainda não luziu, né, Carlão? Com a camisa do Guarani, não teve ainda a sequência que era esperada dele, né? Na estreia ele deu um ótimo recado, né? Um ótimo cartão de visita, que foi contra o Ipiranga, uma correria danada ali pelo lado direito, mas depois não deu continuidade. É uma ausência sentida, porque é um jogador que pode ajudar, principalmente no segundo tempo, num caso de emergência, o Guarani precisando do contragolpe, o Dentinho tem essa característica. Hoje, os titulares ausentes são figuras expoentes, né? Como o Cicinho e como o Isaac. Cicinho entrou, demorou um pouquinho para se encaixar, mas se encaixou e hoje é um personagem importantíssimo do elenco do Matheus. E o Isaac, né? Esse crescimento também nítido do Isaac com o Matheus, devolveu a confiança para esse jogador que foi contratado para protagonizar, não estava protagonizando e ultimamente tem aí participado de lances agudos, tem marcado gols, o que é importante também, mas eu ainda vou pegar um pouco no pezinho do Isaac. Isaac tem feito bons jogos, foi assim contra o Confiança, mas precisa ter um pouco mais de fome de artilharia, de marcar gols, de chutar, de arrematar. Ele é um meia. O meia tem, às vezes, como característica principal o passe, mas pelo menos contra o Confiança ele teve 2 ou 3 oportunidades para chutar. Ele ganhou a jogada com qualidade, com o drible, deslocando os adversários e escancarou a possibilidade do chute e ele optou pelo passe. E um jogador com a qualidade do Isaac, o que ele representa para esse time do Guarani, eu acho que tem que ter um pouco mais de fome em marcar gols, mas evidentemente cresceu demais com a chegada do Matheus Costa. 4h34, vamos ao Moisés Lucarelli, agora com informações da Ponte Preta, mais da Macaca. Como é que tá o clima aí no Majestoso? Daqui a pouco tem bola rolando, hein, Lupe? Daqui a pouco tem bola rolando, Júlio, mas tá um clima bem tranquilo aqui no Moisés Lucarelli, né? Porque é um jogo que não tem tanta importância assim pra competição. A Ponte Preta, ela encerra a primeira fase, quer ficar na vice-liderança, ou se acontecer uma derrota na terceira colocação, mas o Londrina quer ficar entre os 4 primeiros. Eu acho que esse pode ser aí o principal motivo, o principal fato para a equipe paranaense que vem até o estádio Moisés Lucarelli. O técnico Marcelo Fernandes, ele escalou uma equipe com titulares, aqueles jogadores que estão à disposição. Até pensei que poderia até ter mais jogadores da base, né? Mas a maioria, eles vão ficar no banco de reservas. A novidade é o Matheus. Camisa 18, atacante, 17 anos, fez a estreia no último jogo, na vitória da Ponte em cima do CSA por 2-1, entrou ali no segundo tempo. E a novidade, o Gé, ele tá fora, nem no banco de reservas. A assessoria de imprensa não colocou nada a respeito do atacante da Ponte Preta, que não está relacionado para o jogo contra o Londrina. Por isso, o Matheus, centroavante, 17 anos, é a principal novidade. E durante a semana, ele concedeu uma entrevista coletiva, a primeira dele como profissional do futebol, e o Matheus Henrique fala sobre essa estreia, o jogo contra o Confiança e a sequência, quem sabe, no time principal da Ponte Preta para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, valendo o acesso no quadrangular final. É tudo que eu sonhei, muito gratidão aqui por esse clube. É tudo que eu sempre quis, né? Tá num time profissional, batalhei bastante para chegar e quando chegar agora agarrei a oportunidade. Passei por muita coisa, vim de São João da Boa Vista, treinei bastante tempo lá num clube chamado Palmeirinha. Passei por lá desde os meus 9 anos. Com 11 fui pro Corinthians, na base. Fiquei lá até os 14. Aí eu vim pra Ponte com 14, joguei com 15. Com 16 eu voltei pro Corinthians. Aí infelizmente não deu certo, voltei aqui com 17 e agora cheguei aqui, graças a Deus. Então, o trote sempre rola, né? Tem que rolar. Então, todos eles são pra mim referência. Eu levo todos como referência porque são todos mais experientes que eu. Mas o que eu mais, assim, sou mais conversado são mais os moleques da base, assim, mas são eles mesmo que são minhas referências. Tá aí o Matheus, atacante, hoje a novidade no time titular da Ponte, que enfrenta o Londrina com Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Sérgio, Rafael e Kevin. Meio campo com Luiz Felipe, Rodrigo Souza e Elvis. No ataque, Toró, Bruno Lopes e Matheus, o time escalado pelo técnico Marcelo Fernandes. E tem um fato interessante, porque pela primeira vez o Roger Silva, atacante, formado no Moisés Lucarelli,
treinador, hoje na equipe do Londrina, desde que se tornou profissional de comando, né, treinador de futebol, vai reencontrar a Ponte Preta. Além do Roger, treinador do Londrina, tem outros atletas que passaram pelo futebol de Campinas, inclusive o Eliel, formado também na base da Ponte, depois foi vendido, foi negociado com o Cuiabá, não conseguiu ter sucesso lá na Arena Pantanal e foi emprestado para o Londrina, e o Iago Teles, que passou pelo Guarani e é um dos principais artilheiros da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte enfrenta o Londrina aqui no Majestoso, o público ainda é bem pequeno, até porque Júlio Nascimento é aquele jogo, sabe, que leva o nada ao lugar nenhum. As duas equipes já pensando no quadrangular, no acesso para a Série B de 2026, viu, Nascimento? Maravilha, meu caro Antônio Lupe, que vai ficar com os detalhes, tudo o que acontecer de Ponte Preta e Londrina, jogo no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, a torcida da Ponte também na expectativa para saber se teremos um não derby na próxima rodada. Essa é a grande expectativa, aliás, das duas torcidas, mas em caso de vitória hoje do Guarani, nós teremos o clássico na próxima rodada da Série C e também um grupo praticamente da morte, né? Porque aí o Náutico vai para essa chave também. Só explicando aqui, dando um panorama sobre quando que Ponte e Guarani podem se enfrentar. Hoje a Ponte é a segunda colocada, o Guarani é o sexto. Se mantiver esse cenário, o derby será na rodada 2, ou no dia 13 de setembro, ou no dia 14. Então, na segunda rodada, né? Do quadrangular final, e na penúltima rodada, que é no dia 4 de outubro ou 5 de outubro. A CBF vai desmembrar. Mas aí tem um cenário que eu acho que é ainda mais emblemático. Se o Guarani termina em sétimo e a Ponte em segundo, ou então o Guarani em sexto e a Ponte em terceiro, que são as possibilidades, o derby vai ser na rodada 6, o jogo do acesso. Já pensou, acontece isso? Última rodada do quadrangular final, valendo acesso, um derby. Aí muita gente não vai aguentar do coração, mas existe esse cenário ainda. Já pensou, Cabela, o peso que pode ter um clássico valendo acesso na Série C? Acho que vai entrar naquela lista de derbys históricos, né? Sem dúvida nenhuma, mas sabe aquele cara bem otimista? Bem otimista? Sim. Se acontecer isso, os dois vão jogar por empate, sobe os dois. Que legal. Aí é perfeito. Você gostou dessa, né, Julião? Só que aí eu vou mandar outra pra você. Manda. E se a vitória classificar um, entendeu? E eliminar o outro? O empate, beleza. O empate classifica os dois. Só que em caso de vitória, eu avanço e o meu rival fica. E aí, hein? Que eu sei, por exemplo, que no lado da Ponte, o Eberlinho, presidente da Ponte Preta, ele é um cara fissurado nesse negócio de derby, né? O Rômulo Amaro, eu tô ainda conhecendo mas como é um bugrino também, imagino que o derby seja algo bem especial pra ele também. Ah, mas Julião, se empate sobe os dois, quem que dá vai pra combinar legal. Aí, Carlão. Eu acho Dá que pra combinar mesmo coisa, em hein, se Carlão? tratando de rivalidade, até porque entraria naquela situação de não se arriscar, né? Exato. Por que eu vou me arriscar, independente do adversário, seja a Ponte, seja o Guarani? Por que eu vou me arriscar sendo que o empate é meu? E você? Por que você vai se arriscar? O empate é seu. Não, você já imaginou? Aí arrisca, perde o jogo. Então. Não, e pensando na questão macro, né? De Campinas, né? É muito melhor, seria uma festa muito mais importante, os dois times na Série B no ano que vem, do que um ficar. Questão de investimento, né? Questão de visibilidade para a cidade. Pensando transmissão. no todo. O nosso trabalho. O nosso trabalho. Cara, o dia que me deu assim o start assim de Série C, que eu falei, meu Deus do céu, foi o jogo do Guarani contra o Anápolis, lá no Jonas Duarte. Nossa, o Jonas Duarte, com todo o respeito a Anápolis, que é uma cidade maravilhosa, mas o Jonas Duarte tá tão maltratado. É uma boate, né? É horrível, a visão, sabe? A arquibancada, maltratado. E ali eu falei, foi nossa, esse jogo que dos 12 jogadores. Que tem um barranco em volta da... Isso, então, esse mesmo. E que o Anápolis jogou com 12. Esse mesmo. Eu não trabalhei. verdade. Eu não trabalhei nesse jogo, mas eu tava assistindo, eu falei, meu Deus do céu.
Cara, a gente não merece isso. Por tudo que passamos com o Guarani em divisões Série A, Série B, divisões maiores, né? Com a Ponte também. Nossa senhora, o tal do Jonas Duarte tá. E olha que é um estádio tradicional do futebol brasileiro, claro, mas tá muito mal Carlão, cuidado. era tão boate, que o árbitro e o quarto árbitro não viram, o time tava com 12. Verdade. Nossa, que foi igual aquela lamentável. vez que você chegou em Rio Claro contra o Velo na Série A2, né? Aquele dia foi legal, porque foi legal. Foi sim, foi legal. Cheguei em casa 10 horas da noite. Nós chegamos, aí eu fiquei olhando pro campo, assim, eu fiquei 5 minutos, assim, olhando ali na minha concentração, aí o Cabela falou assim, Carlão, tá tudo bem? Eu falei assim, eu ainda estou me conformando com Série A2, porque olha, não é fácil também. Ainda bem que passou rápido. O Lupo vai se lembrar daquela viagem que nós falamos de se escrever um livro Verdade, o Caminho das Pedras. O Caminho das Pedras, verdade. E só um detalhe aqui hoje, viu, Júlio, Carlão, Cabela, Dri, cara, o jogo não vale nada, não vale nada. E tem mais rádio de Londrina do que de Campinas. Até pra fechar, né, essa primeira fase, né, de acompanhar o Londrina aí. Mas é legal ver as rádios viajando também pra acompanhar Londrina se estruturou, né? Ou está se reestruturando, tá lá com o Guilherme Belintani, que é o cara do CEO, é o homem forte do futebol. E mostra isso, né? Está cumprindo aí uma boa Série C. Vai ficar fora, né, desse chamado Grupo da Morte, que é muito bom pro Londrina. Esse ano mandou o jogo num estádio mais acanhado, né? Não está jogando no Estádio do Café. E é um candidato também. Londrina, pela força da torcida, né? Um estádio acanhado, pela força do grupo, é um candidato ao acesso. Maravilha. Bom, rápido intervalo e na volta, escalações, hein? Você vai conferir a ficha técnica dupla, porque tem Tombense e Guarani no Almeidão, tem Ponte Preta e Londrina no Majestoso. É o Futebol Globo CBN Campinas acompanhando a última rodada da Série C. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12:30 às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani. É o bugre do técnico Matheus Costa em busca pela classificação na Série C em campo com 12, Dalberson. 2, Lucas Justen. 3, Rafael. 4, Alan Santos e meia dúzia, Emerson Barbosa. 5, Kelvin. 8, Giovani. 10, Diego Torres. 7, Cauã Jesus. 11, Mirandinha. E 9, Bruno Lopes. Repeteco do bugre, 12, Dalberson. 2, Justen. 3, Rafael. 4, Alain, meia dúzia, Emerson. 5, Kelvin. 8, Giovani. 10, Diego Torres. 7, Cauã. 11, Mirandinha e 9, Bruno Lopes. No banco, 25, Andrei. 1, Emerson Júnior. 13, Lucas Rafael. 14, Márcio Silva. 16, Vitinho. 15, Cadi. 18, Lucas Martins.
19, Pablo. 20, Ryuta Takahashi. 17, Gabriel Silva. E 21, Luiz Miguel. Tombense. Fundada em 1914, Tombense é raça, é tradição. O time do Tombense, comandado por Marcelo Chamusca, entra em campo com 1, Douglas Marques. 2, Júlio Henrique. 3, Fernando. 4, Wesley Marte, meia dúzia, Dudu Mandai. 5, Claudinei. 7, Pedro Oliveira. 8, Fabrício Dias. 10, Jefferson Renan. 11, Anderson Ligeiro e 9, Rafael Lucas. Repeteco do time de Tombos. 1, Douglas. 2, Júlio. 3, Fernando. 4, Wesley. Meia dúzia, Dudu. 5, Claudinei. 7, Pedro. 8, Fabrício. 10, Jefferson Renan. 11, Ligeiro. E 9, Rafael Lucas. No banco, 12, Vinícius Dias. 13, Breno Roma. 14, Tarcísio. 15, João Vitor. 16, Kaique. 17, Yuri César. 18, Cleiton. 19, Jupi. 20, Adson Ferreira. 21, Luiz Felipe. 22, Mandovani. E 23, Davi Schneider. A arbitragem do jogo. Trio de arbitragem paranaense. Lucas Paulo Torrezinha é o dono do apito. Ele será assistido por Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Weber Felipe Silva. O quarto árbitro é Matheus Moraes. Ponte Preta. Pronta e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes, a Ponte Preta entra em campo na última rodada da primeira fase da Série C com 12, Diogo Silva no gol. Na direita, 28, Pacheco. Na zaga, 34, Wanderson, meia dúzia, Sérgio Rafael. E na lateral esquerda, com a 62, Kevin. No meio campo, 27, Luiz Felipe. 5, Rodrigo Souza, 10, Elvis. No ataque, 17, Toró, 77, Bruno Lopes e 18, Matheus. Repetindo a escalação titular da Macaca: Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Sérgio Rafael e Kevin. Luiz Felipe, Rodrigo Souza e Elvis. Toró, Bruno Lopes e Matheus. No banco, à disposição de Marcelo Fernandes, Pedro Rocha com a 1, 3 Edson, 7 Diego Tavares, 11 Caio Ganga, 20 João Gabriel, 21 Rômulo, 33 Pablo, 35 Gustavo Teles, 36 Léo Kovic, 37 Serginho, 80 Pedrinho e 99 Ricardo Oliveira. Londrina. Azul celeste da tua. O Leque, o Londrina Esporte Clube, do técnico Roger Silva, pronto e escalado com 1, Luiz Daniel no gol. Na direita, 2, João Vitor. Na zaga, 3, Wellington. 4, Wallace e 14, Cedric. No meio campo, 5, Alisson. 8, Zé Breno e 10, Robson. No ataque, 7, Eliel, 9, Quirino. 11 para Iago Teles. Repetindo a escalação do Tubarão: Luiz Daniel, João Vitor, Wellington, Wallace e Cedric. Alisson, Zé Breno e Robson, Eliel, Quirino e Iago Teles. No banco, à disposição do professor Roger E. Silva: 12, Luan, 13, Iago, 15, Marco Antônio, 16, Bolt, 17, Henrique, 18, João Tavares, 20, Cristiano, 21, Vitinho e 22, Vilian. A arbitragem do jogo. No estado do Mato Grosso, apita o jogo Leonardo Willers Lorenzato. Leonardo Lorenzato, do Mato Grosso, é o dono do apito. A assistente 1 é a Fernanda Kruger e o assistente 2, Gislan Antônio Garcia da Silva, o trio do Mato Grosso. O comentário do jogo. Análise de Guarani e Tombense aqui na CBN com Carlos e Eduardo de Freitas. Pois não, Carlão? Ok, Júlio, chegou o momento, né? Quem esperaria o Guarani na última rodada, precisando das próprias forças, né? Dependendo das próprias forças para chegar à fase final depois de um filme dramático, né? Principalmente lá no início, em que flertou com o rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro. Mas os tempos passaram, as rodadas,
novo treinador e aí um novo Guarani. Talvez o Guarani que o torcedor tanto gosta, né? O torcedor tanto sonhava, pelo menos nesta Série C do Campeonato Brasileiro, com vitórias, com mobilização e agora precisando aí pontuar em Tombos para conquistar a vaga à próxima fase e chegar sim como favorito. É um Guarani que vem aí de resultados importantes, resultados expressivos, porém com duas ausências importantes. Joga sem o Cicinho e joga sem o Isaac. O Guarani perde. No lugar do Cicinho vai o Lucas Justen, que é um lateral um pouco mais defensivo, grandalhão. O Guarani pode até ganhar na bola aérea com esse jogador, porém perde na dinâmica, perde no apoio, perde na experiência, na qualidade, né? Porque o Cicinho a gente sabe que ele contribui nesses aspectos. E o Isaac, né? Não joga, ele que vinha num crescimento, mas vai ser substituído pelo Giovani. Eu até imaginava o Cadi no lugar do Isaac, até para jogar um pouco mais defensivo, né? Entender como que o Tombense iria se comportar no jogo, mas o Matheus Costa coloca o Giovani, claro, não tem a mesma qualidade do Isaac, mas também não deixa o time tão defensivo assim. Mas é um Guarani que vai ter que impor um ritmo forte, com qualidade, com contundência, não deixar cair o ritmo, de preferência marcar o gol nos primeiros minutos, como aconteceu diante do Confiança, né? O Bruno Santos marcando, para aí sim o Bugre ter tranquilidade para tocar o jogo, vencer e voltar para Campinas com a classificação debaixo do braço e aí sim pensar em acesso à próxima fase da Série C. É um Guarani favorito, amplamente, e que ele assuma esse favoritismo, que ele assuma esse protagonismo, como disse o goleiro Dalberson no nosso pré-jogo. Liberando aqui as participações através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070, pode mandar sua mensagem de texto, mensagem de áudio. Eu tô legal hoje, pode mandar áudio aí que eu vou estar separando também aqui durante a transmissão do Cabela, então fique à vontade para participar. 991869070. Ô Adriano Almeida, sabia que a garotada tem um novo jeito de falar o número de WhatsApp agora? Nossa, não. Qual que é dos jovens? Você sabia disso aí, ô Cabela? Ou quer aprender junto ou não? Quero aprender. Eu descobri, na conversa ali com adolescentes e tudo mais, passei o número aí, tio. Passei, falei, mas por que você fala assim? Eu falei, assim como? Falando 9, respirando, continuando. Falei, porque é assim, ué. Você fala 9869070? Sim. Não. É de 3 em 3. Então é 991-869-070. Eu desisti. 991-869-070. Já trabalhei num local assim. Já trabalhou? Que divulgava o telefone dessa maneira. É 3 em 3. Tem que atualizar, é modernidade. 991-869-070. Treina, eu não consigo, eu tenho que anotar, tá vendo? Eu faço a colinha aqui, porque dá uma bugada. Antônio Lupi, eu vi Roger, tem esse duelo aí hoje, hein, Lupi? Roger, tá aqui, ó, tá no banco de reserva, só que do Londrina. O pessoal aplaudiu, viu, o Roger, quando passou aqui nas vitalícias do Moisés Lucarelli. Ele agora tá quietinho ali, o hino nacional está sendo executado. Aliás, além de Roger, é quem marca presença no Majestoso e, aliás, manda um abraço para toda a equipe. É um dos grandes jornalistas da cidade de Campinas e região, Elias Aredes. Está aqui, sem cadeira, em pé, mas está aqui. Mas foi aí pro Majestoso hoje, logo um dia tão importante? Eu fiquei surpreso, por isso que esse fato precisa ser colocado no ar. Olha lá, ele olha pra trás, dá um sorriso, aquele sorriso maroto, mas tá aqui. Me estranha essa presença hoje, né? É pra fugir da pressão alta. Acalma o coração. Nos tempos de Rádio Central falava Abutre! Arrumaram uma cadeira pra ele. 4h55, tá tudo pronto, daqui a pouco tem bola rolando pra Tombense, Guarani, vale a decisão, vale a classificação pro Guarani. Só repassando então, são 3 vagas com 10 times com chances de classificação. Guarani nesse momento é o 6º colocado com 26, Brusque 25, Ituano 24. Esses 3 times dependem apenas de uma vitória, não precisam olhar para os adversários em caso de vitória. Lembrando que Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo já estão classificados. Quem é que tá na briga, Júlio? Floresta 24 pontos, Botafogo 23, Confiança 23, Figueirense 23, Ipiranga 22, CSA 22 e o Maringá com 22. São 3 vagas para 10 times, 3 festas, 7 lamentações hoje. Tem gente que vai ficar triste hoje porque são 2 rebaixados hoje, hein? Que vão se juntar ao próprio Tombense, que é o adversário do Guarani, o Retrô.
Itabaiana e ABC estão na zona de rebaixamento e se enfrentam, esse que é o detalhe. Anápolis, Maringá e CSA com chances matemáticas também de queda da Série D do Campeonato Brasileiro. Estarei aqui atualizando a todo momento. Tudo que pintar e mudar na classificação, a gente vai atualizando em primeira mão pra você aqui durante a transmissão do Carlos Cabela. Mais algum destaque, Adriano Almeida? Os times já estão em campo nesse momento, já prontos aí pra começar essa decisão. Lembrando que o Guarani hoje mantém a base, Matheus Costa já encontrou uma base para esse time do Guarani. Hoje só tem aí as novidades de Lucas Justen e Giovani para essa grande decisão. Imagino hoje sim uma vitória maiúscula bugrina. É isso, então prepare o seu coração, torcedor bugrino, você torcedor ponte pretano também quer ficar atualizado sobre tudo que está acontecendo na Série C. Vem aí pra muita emoção na CBN, ele... Opa, deixa comigo, a bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho a bola rola no Almeidão pela última rodada da fase de classificação desta Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a bola rola pra Tombense e Guarani, as duas equipes já no gramado do Almeidão, bola rola já, hein? Guarani todo de verde para enfrentar a equipe do Tombense daqui a pouquinho para você nessa última rodada e decisiva que você vai acompanhar aqui pelo futebol da CBN Campinas. Meu caro Antônio Lupe, melhorou o público aí no Moisés Lucarelli, meu caro Antônio Lupe? Cabela, melhorou um pouquinho sim, viu? O público vai chegando, é aquele costume do torcedor brasileiro de deixar tudo pra última hora. Aos poucos o torcedor da Ponte vai entrando aqui no Moisés Lucarelli, do outro lado, poucos torcedores, mas marcando presença da equipe do Londrina, Cabela. Muito bem, daqui a pouquinho a bola rola pra você acompanhar 20 graus neste momento em Tombos. Diga, Adriana. Era sobre o clima mesmo que eu ia falar, um dia muito nublado na cidade de Tombos durante o sábado todo. Nesse momento não chove, temos 3 graus a menos lá do que faz na cidade de Campinas, mas ao longo do jogo existe uma possibilidade de 25 a 30% de chuva. Desde o meio-dia tá chovendo e parando, chove, para, chove, para, chove, para. Nesse momento tá chovendo, mas há possibilidade de chuva no decorrer da partida enquanto a bola estiver rolando no Almeidão. Oi, diga, Lupe. Não sei se você tem o visual aí do monitor número 144, mas aqui do Moisés Lucarelli já vejo o delegado, né, com o celular na mão, porque hoje o grupo dos delegados está on fire. Tem que começar todos os jogos no mesmo horário. Aqui no Moisés Lucarelli já tá ali, ó, na mão do delegado o aparelho celular para aguardar o início de todas as partidas no mesmo horário. Pois é. As partidas daqui a pouquinho começam, todo mundo ali no grupo do WhatsApp dos delegados da partida para liberarem o árbitro pro início da partida. No Almeidão, a bola tá no centro do gramado, o árbitro começa a caminhar ali pelo gramado, olha no relógio, ali no cronômetro, conversa com um, conversa com outro, tá contando ali os jogadores que estão no gramado, a equipe do Tombense toda de branco, a equipe do Guarani toda de verde. Começou. E aqui também, apita o árbitro. Tombense, Guarani. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Aqui a bola já tá rolando e o Guarani vem pra cima na primeira investida, jogada ali pela intermediária, trabalha com o Diego Torres, volta ali pela direita com o Giovani, mais atrás começa de novo. Em Tombos a bola tá rolando e aí também, Lupe. Moisés Lucarelli, bola rolando para Ponte Preta e Londrina, última rodada das duas equipes já classificadas. Trabalha a bola, a equipe do Guarani no campo defensivo lá pelo lado esquerdo com o Alan Santos. Deu um tapa na bola, Giovani vem buscar o jogo no sistema defensivo, domina, busca o espaço, toca a bola mais uma vez lá pelo lado esquerdo com o Diego Torres. Despacha no ataque, lançamento foi feito lá pela ponta canhota, lá pro Emerson. Evitou a saída, ajeitou na perna da canhota, vem cruzamento da grande área, furou, sobrou com o Justo, entrou na área, preparou, bateu, pega o goleiro! Sai jogando errado a zaga, sobra de bola, mais uma vez a batida pra fora do gol. Tentava de voleio, Mirandinha, ali no meio da grande área, pressão do Guarani na primeira chegada, Adriano Almeida. Que começou pelo lado esquerdo com o Emerson Barbosa, indo até a linha de fundo. Ele cruzou, a bola estava açucarada pro Mirandinha pegar de primeira numa bomba e ele furou feio. Mas aí o Lucas Justen estava atrás dele, conseguiu uma ótima finalização, mas foi muito no meio do gol. O Douglas Marques
espalmou, mas no rebote nada aconteceu. O Bugre começa bem. Sai jogando a equipe do Tombense, aqui pelo lado esquerdo, sai trabalhando a saída de bola com Wesley. Toca na bola direto para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. O Justen já vai se ajeitando ali, presentaço ali pro Guarani. O arremesso manual no campo de ataque, lado direito, Justen faz a cobrança, só que recua lá no sistema defensivo para começar de novo com o Rafael. Enquanto o Alan Santos ali pela frente do círculo central do gramado, vem caminhando com a bola, breca, olha, toca de volta com o Rafael, já levanta a cabeça, busca espaço, prefere devolução lá atrás, mais uma vez com o Alan Santos. Domina a bola, toca na bola lá pelo lado esquerdo, vem trabalhando a saída de bola, mais uma vez o Diego Torres, bota no campo de ataque, lançamento foi feito, era pro Mirandinha, sobe a zaga para fazer o corte, tira o perigo ali da meta, que rondava a grande área da equipe do Tombense. Volta a bola no sistema defensivo com o Guarani, vai tocando a bola, a equipe do Bugre vai buscando o passe, adianta a marcação Tombense, aqui pelo lado esquerdo, chega por baixo para fazer a roubada, o Pedro Oliveira, a bola vem pela intermediária, vem Tombense de frente para a grande área, preparou a batida, foi travado no hora H o Fabrício Dias, sobra de bola para sair jogando ali com o Diego Torres, lá do lado esquerdo mais uma vez, Guarani tenta chegar no campo de ataque, foi parado lá. Jogo foi parado, o árbitro não deu falta não, deu sim, né, Adriano Almeida, porque foi agarrado o jogador do Guarani. A impressão é que foi o Emerson Barbosa ali, o árbitro demorou um pouquinho para marcar, até porque ele estava um pouco afastado do lance, mas marcou sim, falta bem pertinho do meio campo. Carlão de Freitas, eu vi em 2 momentos o Diego Torres de lateral esquerdo para soltar o Emerson junto com o Mirandinha lá na ponta canhota. E dando qualidade na saída de bola, né? Na primeira construção, o Diego tem essa qualidade de dar o passe, de alongar, e em duas situações ele fez isso. E um bom começo do Guarani, se impondo, o Lucas Justen, que é um reserva do Cicinho, mas dando um cartão de visita interessante. Vai trabalhando a equipe do Bugre do Círculo Central do Gramado com o Alan Santos, da perna direita faz o lançamento na ponta direita, lançamento feito de cabeça, ajeitou Justen pro meio da grande área, batida rasteira, pega o goleiro! Douglas Marques, no meio do gol para fazer a defesa, Adriano Almeida. O Bruno Santos agora, né? Foi mais ou menos da posição onde ele chutou para fazer o gol contra o Confiança. Pegou de primeira essa bola, mas de novo uma finalização no meio do gol, a segunda do Guarani. E vem Guarani de novo, trabalhando a bola ali pela intermediária com o Giovani. Toca mais atrás, começa mais uma vez o Diego Torres. Lá na lateral esquerda, bota a bola no campo de ataque, tabela, sobra com o Kelvin ali pelo meio. Ele perde a bola, recupera o Tombense que vem pro campo de ataque, lançamento é feito lá pela ponta direita, por ali com o Rafael Lucas, ele carrega na linha de fundo, faz a finta, vem em busca da grande área, a bola sobra com o Alan Santos para fazer a roubada, sai jogando para a equipe do Guarani, mas o árbitro para e pega uma falta lá pela direita e o Alan Santos já bota a mão no posterior da coxa ali, Adriano Almeida. Não sei não, hein? Era ele que estava nesse lance com o Jefferson Renan, o Jefferson Renan ganhou na corrida do Alan Santos e aí depois teve que fazer a falta muito pertinho ali, entre a linha de fundo e a linha da grande área. E aí depois o Alan já saiu puxando a perna e com a mão no posterior da coxa, de olho no zagueiro do Bugre. É falta, que favorece também lá pelo lado direito. Torcedor do Guarani presente lá em Tombos, a Fúria, tá lá a torcida organizada no Bugre. É falta que favorece a equipe do Tombense. Lá na cobrança, o Anderson Ligeiro. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da grande área. É bom momento, tá autorizada a cobrança, preparou o levantamento, vem na marca do Pedro, desvio de cabeça, pega Dalberson. Faz a defesa do meio do gol com tranquilidade para botar ordem na casa bugrina, Adriana. O zagueirão Wesley Marte é quem tava lá na grande área, subiu mais do que todo mundo, mas o cabeceio fraco e também no meio do gol a primeira oportunidade do Tombense. Você ouviu o toque de tempo, vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Última rodada da fase de classificação. Placar CBN tá assim, ó. Tombense 0. Guarani também 0, Lupe. 5 minutos aqui no Moisés Lucarelli, 5 minutos e 30 do primeiro tempo. A Ponte teve a melhor chance com o Toró, que parou no goleiro do Londrina. 0-0. Júlio. E tem gol na Série C do Campeonato Brasileiro. A Anápolis faz 1-0 para cima do Botafogo. Com esse resultado, vai escapando do rebaixamento. Futebol Globo CBN. Tem mais uma vez o Tombense para a grande área, cruzamento feito, a grande área sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, ela sobra com o Emerson, lá do lado esquerdo ele briga pela bola, do bate-rebate vai em Tombense, na roubada de bola à frente da grande área, protegeu, girou de um lado, de outro ali o Jefferson,
toca mais atrás para começar de novo. Lá no sistema defensivo com Fernando. Rola a bola pelo lado esquerdo. Vai trabalhando a saída de bola a equipe do Tombense. Dudu recebeu, faz o domínio, busca o espaço, devolve ali pela meia. Trabalhando com o Claudinei, de um lado, de outro. Volta a bola aqui pela esquerda, mais uma vez com o Pedro Oliveira. Ele domina na perna direita, preparou o lançamento lá na ponta direita. Forte demais, linha de fundo. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriana. O Anderson Ligeiro até levantou a mão na camaradagem lá, agradecendo, mas um lançamento horroroso do companheiro dele de Tombense, só tiro de meta. O goleirão Dalberson vai fazendo uma sinalização ali. Por enquanto, Alan Santos não dá sinais de que a lesão se agravou, não. Continua em campo. Júlio Nascimento, essa derrota do Botafogo. O Botafogo era uma das equipes que brigavam pela classificação, é isso? Exatamente, o Botafogo vai ficando com 23 pontos, vai ficando pelo caminho. Anápolis vai chegando em 23, aliás, escapando do rebaixamento. Cabela. Vem Guarani pro câmbio de ataque, chega a zaga do Tombense para fazer o corte. Ela vai espirrada aqui pelo lado esquerdo. Quem chega no lance é o Wesley. Na perna da canhota, bota no campo de ataque, vai brigando por ela lá no sistema de ataque da equipe do Tombense. Cai no gramado ali o Rafael Lucas. Tá parado o jogo, é falta que favorece o só arremesso para a equipe do Tombense. Vai se ajeitando a equipe do Tombense aqui pelo lado esquerdo. Vai buscando alguém para fazer o arremesso. Quem chega ali é o Dudu. Volta lá com o jogador que é o Fernando para começar tudo de novo. Toca ali pelo meio com o Fabrício Dias. Devolve no zagueiro, outro zagueiro Wesley. Wesley para Fernando. Fernando da perna direita. Devolve lá com o goleiro Douglas Marques para começar tudo de novo para a equipe do Tombense. Vai trabalhando, vai tocando a bola mais uma vez. O Tombense ali no sistema defensivo. Chega ali na pequena área, o toque feito. Vai trabalhando de um lado e de outro. Vai tocando a bola aqui, tocando a bola ali, para tentando sair. O Guarani fica fechando ali a saída de bola do Tombense, que vem para o campo de ataque lá pela direita, mais uma vez trabalhando com o Júlio Henrique. Ele faz de domínio, adianta demais a bola, vai para a tabelinha, a bola chega lá pela direita, lá na direita com o Anderson Ligeiro, faz a tabelinha, devolve, fica com ela, recua mais uma vez para começar tudo de novo no sistema defensivo. E vem zagueirão para o campo de ataque, é o Fernando. Ele vem carregando na perna direita, dá um tapa na bola, abre aqui pela ponta canhota, recebeu Pedro Oliveira, pôs o domínio, brecou, olhou, tocou mais atrás com o Dudu. Todo fechado a equipe do Guarani. Carlão de Freitas, 8 minutos e meio, tá 0-0, Carlão. Depois de um começo promissor do Guarani, com duas boas finalizações, né, do Justa e do Bruno Santos, o Tombense parece que se empolgou um pouquinho mais. Chega muito, né, pelo lado direito de ataque, o lado esquerdo de defesa do Guarani, tomar um pouco de cuidado, né, que o Emerson gosta de atacar e às vezes fica vulnerável lá atrás. Olha o Bugre. Vem Bugrão pro campo de ataque ali com o Mirandinha, preparou a batida, o chute saiu mascado, rasteiro. Goleiro pega e bota a ordem na casa do Tombense, viu, Adriana? Podia ter tentado dialogar com algum companheiro, né? O Tombense não faz uma marcação tão acirrada em cima dos atacantes do Guarani. O Mirandinha teve pressa, foi afobado e aí não deu nada certo na finalização. Já passamos de 9 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Trabalha Tombense na saída de bola, mais uma vez com o Fernando, despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento, sai o Dalberson. Perigosamente sai ali da grande área para fazer o corte com o peito para sair jogando com a equipe do Guarani. Faz a tabelinha, bola enfiada no campo de ataque. Não tem ninguém por ali, só o zagueiro Wesley. Tem gol na rodada. Fala, Júlio. Gol do Maringá contra o líder Caxias. Maranhão faz 1-0. Maringá, neste momento, 10º colocado. Estão subindo Guarani, Brusque e Ituano. 9 minutos e 40 desse primeiro tempo, da 0-0 o placar do jogo. Trabalha mais uma vez a saída de bola aqui do Tombense, aqui pelo lado esquerdo com o Fernando. Rola a bola pela lateral esquerda com o Dudu. Dominou, botou no campo de ataque, buscou ali, chamou ali o Rafael Lucas. Faz a tabelinha, volta com o Claudinei, despacha para o campo de ataque, fez o lançamento ali pela meia direita, preparou a chute de longe, pega o goleiro Dalberson. Bela defesa do goleiro do Guarani, cai firme e forte lá do lado esquerdo ali para fazer a defesa e não soltar a bola, Adriano Almeida. O chute foi no canto esquerdo do goleiro do Guarani, o Anderson Ligeiro. Teve espaço, o chute estava a longa distância, mas ele chutou forte. O Dalberson mostrou muita confiança, foi na bola, voou, agarrou, sem chance alguma de rebote. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Tombense 0. Guarani também 0. Lupe. Aqui no Moisés Lucarelli, 10 minutos do primeiro tempo. Ponte Preta e Londrina empatam em 0-0, Júlio. E neste momento Central da bola. Muito obrigado. Neste momento vão subindo Guarani, Brusque e Ituano e sendo rebaixados Itabaiana e ABC. Nesse confronto direto contra o rebaixamento, o ABC tem um jogador expulso, joga com a menos. Futebol Globo CBN.
Trabalha a equipe do Tombense no campo defensivo. O Kelvin chega por baixo para fazer o corte e rola. Bola mais atrás, trabalhando com o Alan Santos. Devolve ali pela meia. Diego Torres vem buscar o jogo no círculo central do gramado. Levanta a cabeça na perna canhota. Tem marcação em cima dele. Quem chegava ali em cima dele para fazer a marcação era o Jefferson Renan. A bola chega pela direita, mais uma vez com o Cauã. Bota a bola mais atrás, vai tocando a bola a equipe do Guarani. Quem fica fechado dessa vez é o Tombense. Bola sobra ali pelo círculo central do gramado com o Alan Santos. Faz o lançamento lá na ponta canhota pro Mirandinha. Ele faz o domínio, carrega na linha de fundo, pintou o cruzamento, vem o rasteirinho por baixo. Chega por baixo Wesley. Dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso manual para a equipe do Bugrão. É lá pela esquerda. Vai chegando mais uma vez o Guarani com 11 minutos e 40 deste primeiro tempo. Tem arremesso manual pro Jefferson. Ele começa tudo de novo, recuando ali com o zagueiro, que é o Alan Santos. Já toca na bola pro Rafael. O outro zagueiro encontra aberto pela meia direita o Giovani, que vem pro campo de ataque, escapa da marcação ali, puxa pela meia, encosta mais um pra cima dele, encontrou livre o Alan Santos lá do lado esquerdo. Livre de marcação pra sair jogando pra equipe do Bugre. Deixa curtinho com o Emerson. O Emerson rola pelo círculo central do gramado com o Rafael, toda fechada a equipe do Tombense. Vem bola pelo lado direito, trabalhando com o Kelvin. Vem buscar o jogo, domina, busca, volta a bola, começa de novo. O último homem da equipe do Tombense está na intermediária defensiva da equipe de Tombos. Mais uma vez vai tocando a bola o Guarani, vai tentando encontrar um espaço no campo de ataque ali para chegar mais na grande área ali, mas está fechado, Carlão, o Tombense de um jeito que o Guarani não consegue encontrar um espaço ali, viu? Tanto é que o Diego, ainda participando da primeira construção, me incomoda um pouco esse posicionamento do Diego. O Diego, ele tem qualidade para ficar mais perto da área. O Kelvin seria mais interessante, né, construir esse primeiro passe de qualidade e sair dos pés do Kelvin. Olha o Bugrão, cruzamento na grande área, passa por todo mundo, chega aqui pela direita, Justen, faz o domínio, devolve mais atrás com o Kelvin, prepara o cruzamento na grande área, direto pra fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Essa bola tava quase perdida aqui no finalzinho do lado direito, e aí o Lucas Justen conseguiu reavivar ela, mas aí depois, no cruzamento, um cruzamento muito ruim do Kelvin, procurando alguém ali que não encontrou, apenas tiros de meta pro já rebaixado Tombense. Tem pressa nenhuma ali o Douglas Marques para fazer a reposição, sai jogando lá pela direita. Por ali sai jogando com o Wesley. Ele vem carregando a bola, não tapa nela, busca a lateral do campo, mas ele ele deu uma canelada na bola, ela foi para fora, arremesso manual de graça para a equipe do Bugre. Lá no sistema defensivo é a vez do Guarani, sai trabalhando ali pela intermediária com o Rafael. Faz o domínio, devolve lá no Alan Santos, mais uma vez o Alan faz o domínio, vem carregando o jogador da equipe do Bugre. Todo mundo ali em cima da linha divisória do campo, tem ali a marcação do Jefferson Renan, do Rafael Lucas, o Ligeiro tá por ali também, todo mundo na marcação, tenta jogar o Guarani no campo de ataque, tá de graça, para recuperação de bola do Tombense que vem pro campo de ataque por baixo, o quarto foi feito, na briga pela bola o Giovani se deu melhor, a bola esticada no campo de ataque, chega a zaga do Tombense para fazer o corte, joga a bola para fora, em manual, que favorece a equipe do Tombense. E agora tinha pressa o Guarani, o tal do Ligeiro chutou uma bola lá de fora do campo pra dentro do campo pra não ter o reinício de jogo rápido ali, Adriano Almeida. Valeria um cartãozinho ali pro jogador do Tombense, né? Também acho. Porque o Guarani queria pressa na jogada, tava toda aberta a zaga do Tombense. Rapidinho ali, o Pedro Oliveira deu um toquinho na bola, ficaram 2 bolas em campo, não podia ter jogo. Mas o Guarani já vem pro ataque mais uma vez aqui pela direita com o Giovani. Ele tenta o passe errado. Sobe a zaga do Tombense para fazer o corte, brigando pela bola aqui do lado direito, Giovani, mais uma vez com ela. Encontra o Alan Santos ali pela intermediária defensiva do Guarani. Lá do lado esquerdo com o Diego Torres, faz o domínio, ajeita a bola, vem carregando. Era o Emerson, agora sim o Diego Torres. Volta a bola com o Alan Santos. Alan Santos levanta a cabeça, busca alguém, tem o Diego Torres ali do lado, marcação do Ligeiro pra cima dele, ele volta a bola ali pela intermediária. Alan Santos faz o lançamento na ponta direita, o lançamento é pro Justen, lá pertinho do escanteio. O câmera sumiu de novo. Justen tava lá pra fazer o domínio, ajeitou a bola, buscou alguém pro passe, só que recua muito forte pra começar de novo com o Giovani. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo. 19ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Vem Guarani pro campo de ataque, cruzamento da grande área. Passa por todo mundo, vai pra fora. O Bruno Santos tentava de cabeça ali na entrada da pequena área, Adriano Almeida. Foi mais uma furada do setor de ataque do Guarani, um bom cruzamento, mas o Bruno Santos teve que se abaixar um pouco para buscar essa bola de cabeça e aí acabou furando. Mais uma boa oportunidade do Bugre. Placar da CBN tá assim, ó. Tombense 0 pro Tombense. Guarani 0 também pra equipe do Bugre. Lupe. 15 minutos e 50 do primeiro tempo. Moisés Lucarelli, Sérgio Rafael cai no gramado e pede substituição. Daqui a pouco a primeira troca na Ponte Preta que empata com Londrina 0-0.
Central da Bola. Por enquanto, gols, só em Anápolis 1, Botafogo 0, Maringá 1, Caxias 0. Quem é que tá subindo aí, Casinha? Guarani em sexto, Brusque sétimo, Ituano oitavo. Futebol Globo CBN. Subindo não, né, Cabelo? Avançando. Avançando, Calma. né? Avançando. Aliás, os paulistas todos estão avançando, é isso, Júlio? Por enquanto sim, porque o São Bernardo e a Ponte já estão classificados e neste momento no G8, Guarani é o sexto colocado e Ituano é o oitavo. Carlão de Freitas e o Guarani em campo, como é que tá, Carlão? Tá apertadinho, ele não consegue achar espaço, não consegue encontrar o espaço. Tombense organizado do sistema defensivo, o Guarani com dificuldades na criação. Mais uma vez, me incomoda o Diego ali, fazendo a primeira construção. O Diego é o 10 do time, o Diego tem que participar, do meio campo pra frente, encostar no Bruno Santos, encostar no Mirandinho, encostar no Cauã. A primeira construção deveria ser feita pelo Kelvin. Eu acho que o Kelvin tem qualidade pra fazer isso. O Diego, longe da área, não tem efeito nenhum. O Diego tem que ficar perto, tem o chute, tem o arremate, tem a criatividade. E quem tá ficando perto da área mais é o Giovani, né? Que não tem a qualidade do Diego Torres, né? Não chega nem nos pés do argentino. 17 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. (17:20). O jogo tá parado para cobrança de falta para a equipe do Tombense. Agora você pode participar pelo nosso WhatsApp, viu, meu caro Júlio Nascimento? É o 991-869-070, Júlio. Exatamente, ou para os mais antigos, 991869070. Hoje meu Bugrão vai vencer e convencer para alegria geral da nação. É o Kiko, tá mandando aqui, final telefone 4823. E o Aelson em Cosmópolis, 2-0 pro Guarani. 17:50 deste primeiro tempo, tá 0-0. O placar do jogo, sai jogando a equipe do Bugre. No sistema defensivo ali, quem sai jogando é o Rafael. Toca na bola, Giovani, vem buscar o jogo. Ainda no sistema defensivo, ele faz o domínio, ameaça o lançamento, parte com ela, vem carregando pro campo de ataque, deixa curtinho com Justen. Pela direita, devolve, pela meia, Cauã Jesus na perna da canhota, faz o lançamento lá na ponta esquerda, lá pro Mirandinha, ele corre pra ficar com ela, não! Chega antes dele o lateral lá, o Júlio Henrique, pra tocar na bola, a bola vai pra fora, escanteio, primeiro do jogo, e é para o Bugrão, Adriano Almeida. É um escanteio pelo lado esquerdo, o Mirandinha ia dominar essa bola, o Júlio Henrique não quis saber de brincadeira, nem tentou ali fazer o drible em cima do jogador do Guarani, já colocou pro escanteio. O Kelvin é quem se prepara ali pra cobrança. Vai lá o Kelvin, camisa número 5 do Guarani para fazer o levantamento. Vai todo mundo lá pro meio da grande área, hein? Bom momento pra equipe do Guarani. Aumenta o volume aí, torcedor do Bugrão, vem comigo. Escanteio pro Guarani, Kelvin na cobrança, tá autorizado pelo árbitro do jogo, vem bola pra grande área. Corre Kelvin, perna direita, faz o levantamento, vem na segunda trave, jogada ensaiada, chega o zagueiro, subiu a bola, desceu, sobrou com o Cauã, bateu pro gol, pra fora do gol. E perde a canhota, o Cauã tentava o canto direito alto ali do Douglas Marques, mas ela vai só pra fora, Adriano Almeida. Se acerta, seria um daqueles golaços, né? Ele tava no bico da grande área e mirou o ângulo direito do goleiro. Ela até que passou perto, a intenção foi boa, mas continua 0-0 lá em Tombos. Quase 20 minutos desse primeiro tempo, sai jogando lá pela direita o Wesley. Tenta o lançamento do campo, ataque ligeiro pelo meio do caminho para fazer o domínio, recua no campo defensivo novamente com Claudinei. Rola a bola com Fernando do lado esquerdo para trabalhar, sai de bola a equipe do Tombense. Vem buscando o campo de ataque, tem marcação no meio do caminho, Giovani. Volta com Claudinei, domina ali pelo meio, toca no Wesley lá pela direita, vai trabalhando mais uma vez a saída de bola a equipe do Tombense. Busca espaço no campo de ataque, vai tocando, vai chegando, vai rolando a bola. Bola volta no sistema defensivo. Ali pela intermediária quem recebe é Fabrício Dias. Já faz o lançamento na ponta canhota no meio do caminho. Justen domina bonito ali na caixa para colocar no gramado para sair jogando para a equipe do Bugre. 0-0, quase 20, hein? Você vai ver o toque de 20 minutos aí chegando. 0-0 o placar do jogo entre Tombense e Guarani. É a última rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, hein? 0-0 o placar do jogo. Trabalha a série de bola mais uma vez o Guarani com o Kelvin. Faz o domínio e a gente vê o Tombense fazendo duas linhas de três na marcação ali pelo meio, dificultando o Guarani, né, Carlão? Sim, duas linhas de três, aí também fortalece o sistema defensivo. O Guarani com dificuldades, né, Cabelo? O Guarani ainda não conseguiu criar uma chance mais clara, uma ultrapassagem do Emerson, que é uma figura importante também nas ações ofensivas. O Justen não tem tanto essa qualidade, essa criatividade, né, de ser um atacante pelo lado direito, mas também tem força para chegar. O Guarani não consegue. O Guarani está sendo neutralizado pelo sistema defensivo do Tombense. Tá fazendo falta o Isaac? Eu nunca imaginar que eu ia perguntar isso pra você. Faz. Isaac tem criatividade, né, Cabelo? O Isaac é bom jogador.
o início da Série C não foi bom. Cicinho faz falta, né? Porque é um atacante pelo lado direito, né? É um jogador experiente, é um cara que dá dinâmica por esse setor, dá pra trabalhar bem com o Cauã. Então são dois jogadores hoje nesse time do Matheus protagonistas, importantíssimos. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21, passamos de 21 minutos deste primeiro tempo de jogo. Série C do Brasileirão, placar CBN tá assim, ó. Tombense 0. Guarani também 0. Antônio Lupe. 20 minutos do primeiro tempo, 21 minutos do primeiro tempo. A Ponte já chegou com perigo com Toró, Bruno Lopes e Pacheco, mas por enquanto tudo igual. Ponte 0, Londrina 0 no Majestoso. Central da Bola. Por enquanto, poucos gols na rodada. O Anápolis vai vencendo o Botafogo por 1-0, escapando do rebaixamento, e o Maringá vai batendo o Caxias por 1-0, mas não entra no G8 neste momento. Guarani 27, Brusque 26, Ituano 25 são os times classificados. Estão sendo rebaixados Itabaiana, ABC, além de Retrô e Tombense. Olha, Tombense na grande área, gira a bola ali, girando na grande área, carregou na linha de fundo, preparou a batida, pintou o cruzamento, vem pelo meio, no bate e rebate, sobrou a batida, teve desvio. A bola vai saindo em linha de fundo. Escanteio para a equipe do Tombense, apertou a equipe de Tombos ali, a zaga do Guarani, Adriana Almeida. Apertou e teve liberdade para tocar essa bola muito perto do gol do Dalberson, né? Depois do cruzamento da direita, o Anderson Ligeiro conseguiu ali um espaço e aí um cruzamento voltou. Essa bola quase bateu no braço do Rafael Lucas, mas ele ajeitou em condições de chutar. Escanteio, Dudu Mandai na bola. É pelo lado esquerdo, Dudu na bola, perto da canhota, faz o levantamento na segunda trave, sobe a zaga do Guarani, ela sobra pela intermediária, deu sorte pro Guarani, Rafael puxa o contra-golpe, o zagueirão vem pro campo de ataque, tenta a finta, escapa do primeiro, passa no segundo, briga pela bola, Bruno Santos. Chega o zagueirão para fazer o quarto, Bruno Santos engatou uma quinta ali e vinha pro campo de ataque, Adriano Almeida. É o contra-ataque que o Guarani certamente tinha que explorar depois do Tombense todo pro ataque na cobrança do escanteio, mas o Bruno Santos se enrolou com a bola, mas ainda é posse de bola pro Bugre em lateral. Tem arremesso manual ali pela direita, o Guarani, o Justen vai na cobrança, toma a distância, bota busão, aqui não é tela, é muro, não tem, não é, normalmente é na tela, mas agora no muro, foi lá. Pra fazer o arremesso, joga pra dentro da grande área, lá na marca penal, sobe a zaga do Tombense, fez o quarto, o Kevin, deixa passar a bola, ela sobra com o Rafael, mais atrás com o Alan Santos, é o último homem do Guarani ali pertinho do círculo central do gramado, no campo de ataque, Kelvin, Alan Santos, mais uma vez pro domínio, rola a bola pela direita, vem com o Rafael, tenta apertar ali o Guarani em busca do primeiro gol do jogo, Giovani recua, Rafael fica com ela. 23 minutos e 40 é o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, vai tocando a bola a equipe do Guarani, aqui pela direita, Giovani, dá uma penteada na bola e recua lá com o Alan Santos, ali pertinho do círculo central do gramado, marcação encosta pra cima dele, do Jefferson Renan, ele encontra o Kelvin, ali pelo meio, devolve a bola ali pela meia, boa a bola é boa, vem Guarani pra cima, tabela feita, enfiada pela direita com o Justo, adiantou demais a bola, recuou no bico da grande área pro Cauã, ele fez o domínio, brecou, tocou do lado, Giovani devolve a bola aqui com o Justen, pela direita, preparou o cruzamento, marcação em cima dele, marcação do Pedro Oliveira, o Justen recupera, tocou com o Cauã, preparou a batida pra fora do gol, Diego Torres, ali no meio da grande área, bola rolada, ele bateu de primeira, ela subiu demais, Adriano Almeida. Ele estava em ótimas condições, né? Recebeu um passe muito açucarado do Cauã Jesus, mas eu acho que ele posicionou mal o corpo para pegar essa bola de primeira. Pegou com o canto do pé e aí ela subiu demais, realmente ele mesmo se cobrou ali, vendo que perdeu uma grande oportunidade. Carlão, acho que o passe foi um pouquinho forte, né? Eu acho que o gramado também não tá em boas condições, não, mas né? Este é o, olha o Guarani aí. Vem Guarani pro campo de ataque aqui pela direita, o Giovani tenta o cruzamento, a zaga faz o corte no primeiro lance, aí no segundo lance o tal do Fernando, deu uma engrossada feia ali, escanteio pro Guarani, viu, Adriana? Sabe quando bate na canela e você não tem como controlar? Foi mais ou menos isso. Fernando até ficou com aquela cara de vergonha depois, mas o fato é que tem um escanteio pelo lado direito. O Guarani é o Diego Torres quem se caminha por ali. Vai Diego Torres na cobrança do terceiro escanteio do jogo, segundo para a equipe do Guarani. Vem bola para Gandeiro, toque, CBN já marcou 25 deste primeiro tempo. Diego Torres na cobrança do esquinada pela ponta direita, vem bola para Gandeiro, tá todo mundo lá pelo meio. Vem Diego Torres na bola, de perto da canhota pro levantamento ali no primeiro pau, todo mundo lá dentro, tem a zaga para fazer o desvio. Ela sobra com o Cauã, Jesus recua, mais atrás para começar tudo de novo com Emerson. Faz a abertura pela direita, vem Guarani para cima, Kelvin para levantamento, mas aí não, né, Kelvin? Sai baixinho.
pouquinho, né? Aí não dá, né, Kelvin? 0-0, vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 26 deste primeiro tempo, é a última rodada da fase de classificação. Placar da CBN tá assim, ó. Tombense. Em Tombos, Tombense 0. Guarani também 0 no Moisés Lucarelli, Lupe. 26 minutos do primeiro tempo, por enquanto tudo igual no Majestoso. Ponte Preta e Londrina já classificados, empatam em 0-0. Central da Bola. Tem gol na Série C do Campeonato Brasileiro. Náutico abre o placar para cima do Ituano. Com esse resultado, o Náutico vai ficando com a segunda posição e o Floresta vai entrando no G8, Ituano 11º. Futebol Globo CBN. 26-40, como é que é? O Ituano tá deixando o grupo dos classificados, é isso? E olha o que um gol faz. O Ituano vai de 8º para 11º, Floresta vai a 25, entra no momento no G8 com o Maringá na cola. Tem escanteio pro Guarani, é pela direita, é mais o esquinado quem favorece a equipe do Bugre ali pela ponta direita. O Diego Torres está lá se ajeitando para fazer o levantamento que vem pro meio da grande área. Vai todo mundo lá pra área, mais um bom momento para a equipe do Bugre. 27 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Corre Diego Torres com a perna canhota pro levantamento que vem pra grande área, desvio no primeiro pau, Giriguito! O desvio do Justen, aquela caspelinha na bola jogando no canto direito do goleiro. O Douglas Marques só olhou a bola passar pela frente dele, estufando a rede lá na bochecha da rede do outro lado. Estufa a rede a 27 minutos deste primeiro tempo. Justen, o camisa número 2. Jogada ensaiada, cruzamento, escanteio no primeiro pau e o Justen botou pro fundo do gol. Deusinho pra ele. Para o Bugrão, nada pro Tombense, Adriano Almeida. É jogada de time que treina. O Diego Torres cobrou o escanteio no primeiro pau. Foi a primeira assistência do camisa 10 do Bugre que levou a um gol nessa Série C. O Lucas Justen correu no espaço vazio procurando essa bola na primeira trave. E a raspadinha foi suficiente para ela subir e parar quase no ângulo inverso, fazendo o primeiro gol e colocando o Guarani mais do que nunca na próxima fase da Série C. 1-0, o Bugrão tá ganhando. Ô, Carlão de Freitas, não sei se tem momento bom, viu? Mas o Guarani tá meio que oscilando nesse momento do jogo, viu? O gol no momento importante, né? O Tombense começando a gostar da partida, mas o Guarani se impôs. Jogada do Diego Torres, é claro que no escanteio, mas mostra a qualidade dele. E há poucos minutos ele arrematou de dentro da área. Então é isso que a gente cobra. Ele é o camisa 10, ele tem que assumir a responsabilidade. Acho que fica numa zona de conforto participando da primeira construção e os atacantes precisam dele. Então numa cobrança de escanteio, essa jogada trabalhada. Isso aí é treinado realmente no primeiro pau. O Lucas Justen aparece como elemento surpresa e determina, Cabela, a tranquilidade ao Alviverde Campineiro. O Bugrão faz 1-0, o Bugrão faz 1-0 pra cima do Tombense. O resultado que dá classificação sem depender de nada, sem depender de ninguém, sem depender de resultado nenhum. Fala, Júlio. Com esse resultado, além do gol do Náutico, Guarani e Ponte no mesmo grupo, derby na última rodada. 29 minutos e 40. Meu Deus. Trabalha a equipe do Tombense que vem pro campo de ataque mais uma vez ali da frente com o Jefferson Renan. Ele tenta a finta, aperta a bola, mas é falta. É falta que favorece o Tombense. É lá pela direita, Adriano Almeida. Reclama muito o Diego Torres e o Kelvin ali por conta dessa cobrança de falta. Mas a falta já tá marcada. É a longa distância pelo lado direito, mas dali dá para cruzar para a área sim. O Anderson Ligeiro e o Pedro Oliveira já estão conversando. Deve vir lançamento para a área do Bugre. Aí todo mundo se ajeitando ali para a cobrança da falta. Fica ali o Mirandinha na barreira. O Diego Torres fica próximo ali também. O goleiro Dalberson vai ajeitando todo mundo ali na área. Vai organizando o sistema defensivo da equipe do Guarani. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá na área. Bom momento para a equipe do Tombense. Ligeiro na bola. Pintou cruzamento no meio da grande área. Kelvin.
Se estica todo ali esquisito, numa dessa bate no bico da chuteira, vai pra dentro do gol, viu, Adriano Almeida? Ah, qualquer lance acaba sendo perigoso numa última rodada e valendo classificação, né? Mas, pra sorte do Guarani, essa bola foi afastada, assim, o Kelvin esticou o pé, porque também se ele não estica, aí eu acho que seria pior. Escanteio, Dudu Mandai na bola. Dudu, de perna canhota, vem levantamento pra grande área, segunda trave, ajeitou pelo meio, não, foi pra fora. Atestada lá na segunda trave do Wesley, vai direto pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31 passados, é o primeiro tempo de jogo. Em Tombos, o placar CBN tá assim, ó. Tombense 0. Guarani. Justem 1 pro Guarani. Ponte Preta. Londrina. Aqui no Moisés Lucarelli, 0-0, 31 minutos e 30 da primeira etapa. O que preocupa, uma fumaça densa aqui na região do Jardim Proença. Provavelmente incêndio, viu, Júlio? Central da Bola. G8 neste momento, Caxias, Náutico, Ponte, Londrina, São Bernardo estão indo pro quadrangular final. Guarani, 29 pontos, Brusque, 26, Floresta, 25. Futebol Globo CBN. Vem Bugrão pro câmera-ataque lá com o Bruno Santos, lá pelo lado esquerdo, ele faz a finta, breca, chega a marcação em cima dele, protege bem a bola, foi puxado, recebe falta, é falta. É falta que favorece a equipe do Guarani. Aliás, o Bruno Santos já estava sendo puxado fazia tempo, viu, Adriano Almeida? É, o Júlio Henrique virou o carrapato do Bruno Santos ali, não deixando o camisa 9 do Bugre evoluir. Ele que saiu da área um pouco para tentar buscar alguma jogada de ataque. Agora volta para a grande área, porque o camisa 9 do Bugre é lá que ele tem que estar pro cruzamento. E o camisa 10 faz a cobrança da falta, esticou com o Mirandinha lá pela ponta, canhota, pinta o cruzamento, a bola tá viva pelo meio, teve desvio. No meio do caminho, Wesley botou a bola pra fora, é outro escanteio pro Guarani, dessa vez é lá do outro lado, lá do lado esquerdo, viu, Adriana? O Mirandinha avançou pela esquerda rapidamente, procurando de novo o Bruno Santos. E aí o Wesley, mais uma vez, tirou a tentativa do atacante do Bugre, mas o Bugre tem mais um escanteio, cresce com o gol o Guarani. Vem todo... Não deu não, é só tiro de meta, viu? Tocou por último no Bruno Santos, então... Tiro de meta já cobrado pela equipe do Tombense, mais adianta a marcação Guarani. O Bruno Santos vai ali pra cima do Douglas Marques, o goleiro está jogando com os pés lá pela direita com Wesley. Ajeita a bola no bico da grande área, vem carregando a bola, o Guarani todo adiantado ali na marcação, apertadinha, chega ali Renan, o Jefferson Renan perde a bola, recupera o Guarani, sobra de bola com o Giovani, devolve no Diego Torres, ele fez o toque ali pelo meio, tentava o passe para o Bruno Santos, quando ele girava o corpo, o Mirandinha estava passando e perdeu a bola. Recupera o Tombense, mas sai jogando errado, quase que perde a bola ali, o Jefferson Renan devolve lá pela direita, bola rolada, bola pra fora. Tá dando a falta, o árbitro do jogo, falta que favorece a equipe da Tombense, do Tombense no campo defensivo, hein? 33,5 deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando. Ô Júlio, o grupo de Guarani Ponte fica de que maneira? Além de Guarani Ponte, quem tá no grupo, hein? Vamos lá, Cabela, neste momento o grupo tem Náutico, Ponte Preta, Guarani e Floresta. Este, por enquanto, é o grupo do derby campineiro. Toca a bola a equipe do Tombense lá no campo de ataque lá pela direita com o Ligeiro, mais uma vez ele deu um tapa na bola, fez o passe ali pela entrada da grande área, quem chegava por ali era o Rafael Lucas, cai no gramado, o árbitro da falta, é falta que favorece a equipe do Tombense, ali pertinho do bico da grande área, vai levar perigo pra meta do Dalberson, viu, Adriana? É, sim, é uma falta mais perigosa do que a anterior, porque é mais perto do gol. A falta foi do Alan Santos, que já tá bem recuperado daquele desconforto ali no comecinho do jogo, e o Diego Torres, apesar do sotaque portenho, de não ser brasileiro, ele fala pra caramba com o juiz, reclamou de novo. E agora o árbitro vai montando uma barreira ali, olha, atenção total da defesa bugrina. Perigoso esse cruzamento que vem pra grande área do Guarani, hein? 1-0, o Bugrão tá ganhando, vai mais uma vez da cobrança o Ligeiro. Anderson Ligeiro, lá pertinho do bico da grande área, correu pra bola, perto da direita, levantamento na segunda trave, passou por todo mundo, sobrou com Jefferson Renan, fez a finta, bateu, explodiu na zaga do Guarani. Ela vem pela intermediária com Claudinei, preparou de longe, mandou longe pra fora, só tiro de meta, Adriana. É, aí mostra por que o Tombense só somou 13 pontos em toda a Série C, né? O time tem uma dificuldade tremenda. O Jefferson Renan até mostrou habilidade ali, fazendo a finta em cima do defensor do Guarani, mas aí o Claudinei, aquele volantão, camisa 5, mandou lá na arquibancada. E o detalhe, eu falei arquibancada, Cabelo, o Almeidão tá muito bem cuidado, viu? Arquibancadas pintadas, me parece aí um estádio que vem recebendo uma manutenção frequente. É triste até agora, né, que vai ter que receber o Tombense lá na Série D no ano que vem.
Toque CBN marcando, nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Mais de 35 minutos já deste primeiro tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Tombense 0. Guarani 1 para a equipe do Guarani, Lupe. E aí, no Moisés Lucarelli? 35 minutos e 50 do primeiro tempo. A Ponte Preta é melhor, mas por enquanto tudo igual, 0-0 com Londrina. Central da Bola. E a briga contra o rebaixamento segue quente. Itabaiana e ABC vão empatando 0-0. Com esse resultado, os dois times vão caindo à Série D do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, 36 minutos, o Guarani agora vai meio que administrando e dando umas estocadas ali, assustando o Tombense. Melhorou, né, o Guarani, o gol fez muito bem, em algum momento chegou até a fazer a famosa marcação alta, dificultando a saída do Tombense, e agora vai administrando realmente, vai tocando a bola de lado, precisa, né, evitar algumas faltas laterais, né, como a última aí que o Alan Santos chegou, foi a Cássio e fez uma falta ali, até desnecessária, né, precisava chegar ali tão perto da área para cometer a falta em cima do jogador do Tombense, é correr poucos riscos. E está correndo. É só chamar atenção para evitar essas faltas laterais. Vem Guarani pro campo de ataque mais uma vez. Cauã Jesus toca lá pelo lado esquerdo. Bruno Santos corre junto com ele. Fernando lá do lado esquerdo chega por baixo. O zagueirão leva melhor na primeira, mas o Bruno Santos recupera a bola, bate rasteiro. Douglas Marques cai para fazer a defesa ali no meio da pequena área. Adriano Almeida. Tá com vontade hoje o Bruno Santos, né? Ele briga com os zagueiros, os laterais vão atrás dele e ele não desiste. Agora foi um exemplo disso, ganhou na força nessa bola, mas aí o chute rasteiro ficou fácil com o goleiro. Passamos de 37 minutos, 1-0 Guarani, vem Tombense pro campo de ataque, o lançamento foi feito no meio do caminho, Alan Santos faz o corte, ela sobra ali com o ligeiro, rola a bola com o Jefferson, Renan protege, gira o corpo, carrega na perna canhota, abre aqui pelo lado esquerdo a chegada do Dudu no campo de ataque, vai pra tabelinha, aqui pelo lado direito com o Pedro Oliveira, brecou, olhou, encarou a marcação de um lado, de outro, gesticulou, ninguém chegou, ele rola a bola mais atrás, começa de novo, o Claudinei vem buscar o jogo, mas recua lá com o zagueiro para começar com o Fernando, toca na bola mais uma vez, o Fernando faz a abertura lá pela direita, do outro lado quem se apresenta, lá daquele lado é o Júlio Henrique, faz o domínio, vem pra tabela, bola enfiada pelo meio, Fabrício Dias, fez a fita, escapou bem da marcação, pintou o cruzamento na grande área, chega a zaga do Guarani, pra fazer o corte, a sobra de bola com o Claudinei, já toca na bola, mais uma vez, faz a abertura, lá pela direita, Júlio Henrique carrega na linha de fundo, preparou o cruzamento, travado na hora H pelo Diego Torres, todo mundo levanta o braço ali, pegando um pênalti que a bola teria tocado no Diego Torres, mas só ele pediu também, né, Adriano Almeida? Eu não vi nada de irregular nesse lance. O jogador do Tombense até reclama um pouco, mas é o único a reclamar nesse momento. Absolutamente nada. O Diego Torres deu aquele carrinho para bloquear o cruzamento e a bola bateu apenas no corpo do jogador do Guarani. O Júlio Henrique tá reclamando aí para não perder o costume, né? Agora, Júlio Nascimento, você dizia no pré-jogo, você falava o seguinte, podemos ter na última rodada o derby. E é isso que está acontecendo. Exatamente, o derby por enquanto na terceira rodada, correto? Correto. E também na última rodada do quadrangular final para definição, terceiro contra sexto. Então, dia 11 do 10 ou 12 do 10 e no primeiro turno, cadê aqui o terceiro contra o sexto, cadê o terceiro contra o sexto? Dia 20. Carlão de Freitas, que boca tem esse Júlio Nascimento, não? Era a nossa discussão antes de começar, né? De repente pode acontecer. O que não deixa de ser interessante, né? Última rodada, derby, valendo vaga, ou de repente os dois celebrando o acesso. Falei errado, tá? É porque inverte. Então, derby na primeira e na última rodada. Tá. Então só já isso. Seria agora, então. Na semana que vem, sabadão. E no dia 11. O turno é invertido, é isso? Inverte depois. Tá boa. O mesmo adversário da terceira rodada é o adversário da quarta. Ou seja, primeira rodada e última rodada. Primeira e última. Exatamente. Já semana que vem. Semana que vem, prepara 6 ou 7. Você quer saber se no Brinco ou no Majestoso? Já tem aqui também. Vai. No Brinco. 39,50. 39,50. Que fiquemos atentos aos eventuais lesionados, né? A Ponte Preta. Ou pendurados, né?
A Ponte Preta já teve um substituído Sérgio lá hoje. Rafael. Exatamente. Olha o Guarani no campo de ataque, cruzamento vem pra grande área, sobrou com o Justen, bateu pro gol, espalma o goleiro! Douglas Marques! O Justen, gente, ele de novo, Adriano Almeida. Ele que tá substituindo o Cici, olha o Bugre. Vem Bugre, bola tocada ali pelo meio, sobrou com o Bruno Santos, tentou a batida, escapuliu um pouquinho mais, brigou pela bola, a sobra de bola, mas o árbitro tá parando, bola tocou na mão ali do jogador da equipe do Guarani, Adriano Almeida. Braço do Bruno Santos na evolução da jogada, mas anteriormente o Lucas Justen quase faz o segundo dele no jogo, né? No cantinho, o Douglas Marques foi buscar uma ótima opção na direita aí, né? Porque é uma concorrência boa. Se sim, um dos destaques está suspenso, mas já tem a sombra aí do Lucas Justen para a reta final da Série C. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 19ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. 41 deste primeiro tempo, o placar CBN tá assim, ó. 0. Guarani. Justen marcou a 27-1 para o Bugrão, Lupe. Aqui no Moisés Lucarelli, 41 minutos e 15 da primeira etapa. Sérgio Rafael saiu machucado. Edson, aquele mesmo, entrou no lugar dele. Por enquanto, 0-0, Ponte Londrina. Central da Bola. Por enquanto, a Nápoles vai batendo o Botafogo por 1-0, o Maringá vai derrotando o Caxias também por 1-0 e o Náutico vai vencendo o Ituano. Por enquanto, Guarani, Brusque e Floresta com derby na próxima semana. Estão caindo Itabaiana e ABC, além dos já rebaixados Retrô. Então, vence. Futebol Globo CBN. E atentos também para cartões amarelos. Tem muita gente pendurada no Guarani que tá em campo aí hoje, Adriano Almeida, porque então, vai zerar uma semana que vem, mas se tomar, tá suspenso. Exatamente, essa que era a informação. Os jogadores que têm 2 cartões ou até 3 e não tomarem cartão hoje, zera para a próxima fase. Agora, quem tá pendurado e tomar hoje, perde o primeiro jogo da próxima fase. O Guarani tem alguns, mas a maioria são os reservas. Ó, o Tom Benz. Tem Tom Benz pro cabeceio, bola pra fora, tá valendo nada disso, o jogo tava parado. Completa, Adri. Então, completando, a maioria dos jogadores hoje é banco no Guarani, mas tem 2 aí que são importantes. Então, os pendurados do Bugre, o goleiro Andrei, o Rafael, o Lucas Rafael, além do Diogo Silva, o Kelvin, que eu acho uma peça muito importante, Luiz Miguel e o Mirandinha, outro importante que também já fez gol em derby, né? Então, para mim aí o Rafael, Kelvin e Mirandinha seriam aí os pontos de atenção no Guarani hoje para não tomarem cartão. Muito bem, e você, Antônio Lupe? Já estamos falando de derby da semana que vem, porque tudo leva a crer que é isso que nós teremos, Lupe. Tem pendurados em campo aí na ponte também? Em campo não, Cabela, só o Léo Kovic, lateral esquerdo, que tá no banco de reservas. A preocupação fica com o Sérgio Rafael, que saiu machucado, preocupa, e o Edson entrou no lugar dele, mas pendurado só o Léo Kovic, que tá no banco. 43 minutos deste primeiro tempo, 1-0 o Bugrão tá ganhando, 1-0 o Guarani tá na frente em Tombos, tá dando Bugrão, tá se classificando o Guarani, e tudo tá levando para um derby já na semana que vem, ou no sábado dia 6, ou no domingo dia 7, ou até mesmo na segunda. A Série C também tem jogos na segunda-feira, né? Pode de repente a CBF jogar pra segunda, né, Julião? Essa é uma possibilidade, até porque uma das TVs que detém os direitos de transmissão também tem o jogo da segunda-feira, mas por conta da TV aberta, que detém os direitos e tem muito interesse no derby, provavelmente sábado, 5 horas. Toca a bola, a equipe do Bugre vem para o campo de ataque com o Justin, aqui pelo direito, o autor do gol encarou a marcação, foi para a tabelinha com o Cauã Jesus, o Cauã protege a bola, recebeu ali, dominou, voltou, Giovani, mais uma vez, escapa bem da marcação, abriu uma avenida para ele, soltou a bomba para fora do gol. Linha de fundo, só tiro de meta, Adriana. O Giovani tentou esse chute, até pediu desculpas aos companheiros, porque realmente chutou muito longe do gol. Finalzinho de primeiro tempo, o Bugre vai vencendo 1-0. Carlão de Freitas, no caso de um derby semana que vem, podemos dizer que é um derby totalmente diferente daquele de 20 dias atrás? Diferente desde o primeiro derby, né? Um derby na Série C valendo, né? Já tivemos um na Série C no 1-1, mas um derby valendo vaga, né? Não é um mata-mata, mas é um jogo super importante. Aí é um derby completamente diferente, inclusive o local, né? Que vai ser no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, é um outro tipo de jogo.
trabalha Tom Bench, que vem pro campo de ataque lá pela direita, por ali, quem trabalhava a bola era o Fabrício Dias, botou ali pela meia, vem o Jefferson Renan pro domínio, carrega na perna da canhota, dá um tapa na bola, o zagueirão que vem pro campo de ataque é o Wesley, prepara o lançamento, prefere o toque, aqui pelo lado esquerdo, o passe foi feito para a chegada do Pedro Oliveira, ajeitou na perna direita, cruzamento da área, sobe Rafael de cabeça para fazer o corte, tira o perigo, briga pela bola mais uma vez o Jefferson Renan aqui pela esquerda, escapa da marcação, cai no gramado, pede falta, fica reclamando, sobra de bola com o Guarani, Cauã Jesus fica na sobra, faz finta bonita, já carrega o Vulgar pro campo de ataque, breca em cima da linha do zero do campo, rola a bola com Bruno Santos, girou no corpo, escapou do lance, bola rolada lá do lado esquerdo para a chegada do Emerson, que vem pro campo de ataque, 45 toques, CBN tá marcando 45, vem bola pro campo de ataque, o Emerson, rola a bola, faz o break, devolve, começa com Kelvin mais uma vez, fez o passe pela direita, se apresenta por ali o Rafael, dominou, devolveu mais uma vez com o zagueiro, vamos a 47. Aqui nós vamos a 47. E aí, Lupe? Mais 3 aqui no Moisés Lucarelli. Kelvin toca na bola mais uma vez, o toque é feito, o Guarani vem pro campo de ataque com o Rafael, vem buscando espaço, toda fechada a equipe do Tombense, todo fechado ali, o Guarani vai tocando a bola, gastando tempo, pedindo pelo amor de Deus, pelo jeito, pra acabar esse primeiro tempo, viu, Carlão de Freitas? Tá tocando um lá, tocando outro, só pra acabar o tempo, viu? Tá certo, administrar, vai vencendo por 1-0, um resultado favorável que já dá a classificação, não tem por que forçar, e por isso sim, pelo amor de Deus, pra acabar logo. E a gente falava antes do jogo começar de mala, de piques suspeitos por aí, mas o Tombense não me parece assim com muito pix na bagagem pra lutar tanto por um resultado de virada, viu? Nem pix e nem pique pelo jeito, viu? Devagarinho. A equipe do Tombense. Guarani tá ganhando o jogo 1-0. Trabalha mais uma vez a chegada. O Guarani tentando tocar a bola ali pelo meio. Giovani recua lá com o Alan Santos. Vamos chegando a 47. Vai terminar o primeiro tempo no Almeidão. Tá dando bugrão 1-0. O Guarani tá ganhando justo e marcou de cabeça. No cruzamento de escanteio, teve desvio, a bola foi pro fundo, gol 1-0, o Guarani tá ganhando o jogo. Gol foi aos 27 minutos deste primeiro tempo. Reta final de partida. Vamos chegando a 47 quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo em Tombos. 0 pro Tombense. Guarani 1, Justen marcou a 27 deste primeiro tempo. Acabou. 5h47, intervalo de jogo aqui na CBN, 0 pro Tombense, 1 pro Guarani. Bugrão tá vencendo e classificando. E no Majestoso, Antônio Lupe? Fim do primeiro tempo, nem o árbitro esperou até o final. Resolveu antecipar. 0-0, tudo igual no Majestoso. Fim do primeiro tempo, Ponte e Londrina, que já estão classificados para a próxima fase da Série C, Júlio. Atenção, Lupe, tem gol que muda a tabela, hein? Tem gol que muda o G8. Confiança abre o placar para cima do Retrô e assume a 8ª colocação neste momento. Confiança vai pro grupo do Caxias por enquanto. Confiança, Caxias, Londrina e São Bernardo. E com os resultados, o Guarani é o 6º colocado com 29, a Ponte está na 3ª colocação com 34, porque o Náutico está vencendo. Atenção, ouvinte, Náutico, Ponte, Guarani, Brusque. Se mantiver essa ordem, com a Ponte em 3ª e o Guarani em 6º, derby na semana que vem, sábado, domingo ou segunda-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, tendência de sábado. E a volta, o jogo no Majestoso, na 6ª rodada, que nada mais é do que a última da próxima fase do quadrangular final, pode ser o jogo do acesso. Se a Ponte mexer na colocação dela, ou o Guarani mexer, aí teremos derby na 2ª rodada, no segundo final de semana de setembro e na 5ª rodada. Mas eu vou atualizando tudo isso pra vocês aqui durante o nosso Central da Bola aqui na CBN Campinas. Carlão de Freitas, uma pílula sobre o que foi esse primeiro tempo. O Guarani vai cumprindo a missão, Carlão? Sim, o primeiro tempo ok do Guarani, correu poucos riscos, mostrou uma certa imposição nos primeiros minutos, deixou o Tombense gostar um pouco da partida, mas a partir do momento em que abriu o marcador, teve tranquilidade para tocar até o intervalo.
Antônio Lupe, quem é que se destacou aí no primeiro tempo da Ponte Preta? Alguém que dá pra citar, meu caro Antônio Lupe? Olha, Júlio Nascimento, destaque pro Toró, que teve uma boa chance logo no começo do jogo, uma finalização que o goleiro Luiz Daniel fez a defesa. Elvis é o técnico dentro de campo, também teve um destaque importante nessa primeira etapa. E o Luiz Felipe, mais uma vez com uma boa atuação. Os 3 jogadores que eu destaco da Ponte Preta, Julião. Maravilha, daqui a pouco o Antônio Lupe e Adriano Almeida voltam aqui na CBN com mais destaques e informações de Guarani e Ponte Preta. Guarani vai batendo o Tombense. Lucas Justin foi pra casinha, teve Ziriguidum no primeiro tempo em Tombos, resultado que vai confirmando o derby, confirmando a classificação do Guarani ao quadrangular final, e a Ponte tá no 0-0. Oxo, no majestoso, ninguém mexeu no placar. Daqui a pouco tem mais Central da Bola aqui na CBN. Agora são 5h50. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Olha só quem voltou. Serviço premiado Chevrolet. Aproveite ofertas especiais. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, só 2 vezes de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, 6 vezes de R$100. Agende já o serviço. Você ainda concorre a 2 Onix ou um Tracker zerinho no final. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. Maravilha, são 5h53. Estamos de volta. Intervalo de jogo por enquanto no Almeidão em Tombos. O Guarani vai batendo o Tombense, placar parcial de 1-0, gol marcado pelo Lucas Justin, como você quiser. O mais importante é que ele foi pra casinha, teve Ziriguidum aqui com Carlos Cabela nesse primeiro tempo, resultado que vai classificando o Guarani ao quadrangular final. E é muito legal enfatizar
essa arrancada do Guarani, que até a sétima rodada estava na zona de rebaixamento. Ele sai justamente do Z4 na 8ª rodada, quando ele vence o Retrô, e o Guarani agora consegue disparar na tabela de classificação, chegando ao 6º lugar e dependendo apenas de mais 45 minutos para conseguir o seu objetivo de chegar ao quadrangular final. Só para o nosso ouvinte entender mais uma vez na audiência rotativa do rádio, serão 2 grupos, quadrangular final dividido em 2 grupos. O grupo 1, por enquanto, tem Caxias, que é o primeiro colocado, Londrina, que é o 4º colocado, São Bernardo, que é o 5º, e o Confiança vai pegando a 8ª vaga. Esse é um grupo. E o grupo da Ponte do Guarani tem Náutico e também o Brusque, além da dupla campineira. Se a Ponte continuar na 3ª posição e o Guarani no 6º lugar, derby na primeira rodada do quadrangular, no Brinco de Ouro, sábado que vem, e na 6ª rodada, que pode ser o jogo do acesso, no Moisés Lucarelli. Se a Ponte for para a 2ª colocação ou o Guarani for para o 7º lugar, aí é derby na 2ª rodada e na 5ª rodada do quadrangular final. Intervalo também para ABC Itabaiana 0-0, resultado que vai rebaixando os 2 times. Professor Gilson Klein, hein? Por enquanto sendo rebaixado a Série D, o ABC tá jogando com a menos. Os 2 times precisam vencer aqui. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Anápolis, que tá conseguindo a vitória parcial contra o Botafogo, vai chegando a 23 pontos, então precisa aqui de 1-0 pro Itabaiana, hein? Teve gol do Itabaiana, mas o Anápolis está vencendo, resultado que vai sendo insuficiente pro Itabaiana sair da zona de rebaixamento. Outros jogos do intervalo: Brusque e CSA vai empatando 0-0, Confiança vai derrotando o Retrô e pegando a 8ª vaga, Floresta e São Bernardo 0-0, Maringá 1, Caxias 0, Náutico 1, Ituano 0, além de Ipiranga e Figueirense, duelo direto, os 2 times vão empatando o placar de 0-0. Daqui a pouco registrando também a participação dos nossos ouvintes, mas agora é hora de opinião, é hora de entender como é que foi esse primeiro tempo de Guarani 1, Tombense 0. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, o que só você nos conta dessa primeira etapa, Carlão? Aí sim. Eu conto que o Guarani fez um primeiro tempo seguro. Né, um Bugre que tentou se impor nos primeiros minutos, e antes do primeiro minuto o Lucas Justen já mostrou que seria o destaque da primeira etapa, a meu ver, o principal jogador da primeira etapa, de maneira até surpreendente, né? Porque é um jogador que ainda vive sob desconfiança no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas com 50 segundos ele arriscou e exigiu do goleiro do Tombense. Porém, quando se esperava um Guarani ainda em positivo nos primeiros minutos de jogo, o Guarani passou a administrar, e o Tombense foi ganhando confiança, né? Eu senti os meias do Guarani muito recuados, né? Eu até disse durante a transmissão, me incomoda um pouco o Diego Torres participar da primeira linha de construção. Ele é o jogador mais qualificado do meio-campo do Guarani. O Diego, ele tem que pegar essa bola como o penúltimo passe, né? O passe para colocar o Cauã em boa condição, para colocar o Brunão em boa condição, para colocar o Mirandinha em boa condição. Ali o Diego é quase que letal, né? Como teve um arremate de longo na entrada da área aos 24 minutos. Ali a posição do Diego Torres, não na primeira construção. Ali o Kelvin tem condição de fazer, então isso me incomodou um pouquinho. Mas o Tombense começou a gostar do jogo, não criou chances claras, mas ficava muito ali, né, no campo defensivo do Guarani, e hora ou outra levou um certo perigo à meta bugrina. Mas aí, a partir desse lance que eu citei do Diego, aos 24 minutos, o Guarani cresceu, né? Tanto é que o gol saiu aos 27 num escanteio cobrado pelo Diego, e aí o Lucas Justen se antecipou no primeiro pau. Ali sim, uma jogada treinada, né? O Lucas grandalhão, mesmo lateral mais grandalhão, apareceu como elemento de surpresa e desviou pro gol, fazendo 1-0, estabelecendo aí muita tranquilidade pro Guarani no decorrer da partida. E foi o que o Guarani fez, passou a jogar com tranquilidade, administrando o resultado, saindo na boa. Tanto é que depois de marcar o gol, o Guarani só foi criar com perigo novamente com o Justen, né? Que foi o cara que criou as 3 principais chances, né?
No primeiro segundo de jogo, ou no primeiro minuto, ele faz o gol e na reta final ele também chuta e exige do goleiro do Tombense, o Douglas Marques. Ou seja, um primeiro tempo seguro, tranquilo, de administração, com poucos riscos e com essa surpresa agradabilíssima que foi o Lucas Justen, para mim, o grande destaque aí dos primeiros 45 minutos. O detalhe é que o Cicinho, que é o titular da posição, tá fazendo um grande campeonato, né? Inclusive é o líder de assistência aí do Guarani, né? O Cicinho tem mais assistência, por exemplo, do que o Diego Torres. Só que hoje o Lucas Justen, que foi essa surpresa aí, mostrando e tendo estrela, né? E isso é muito legal para a confiança dos jogadores também, né, Carlão? E isso mostra o que você disse. Essa é a palavra que domina o Guarani hoje, né? A confiança. Alguns jogadores perderam o medo de errar. É o caso do Justen. O Justen, ele começa a temporada ainda na era Maurício Souza como o titular. Foi caindo de produção, perdeu espaço e como reserva do Cicinho também pouco acrescentou. Mas hoje, substituindo o Cicinho, ele está à altura ali, não deixa muito a desejar. Claro que com características diferentes, cada um tem uma dinâmica de jogo. Cicinho mais experiente, mais rápido, né? Até mais efetivo. O Justen não, grandalhão, um pouco mais defensivo, mas tem a bola aérea como uma virtude, até pela estatura. E eu acho que o Matheus ganha mais um reforço. Dentro do próprio elenco, ganha mais um reforço, dado o bom momento que o Guarani vive, esse momento em que alguns jogadores que estavam aí descrentes, alguns jogadores que estavam sem prestígio, ganharem confiança, ganharem espaço. E o Lucas Justen é o maior exemplo disso. Na última partida da primeira fase, eu acho que o Guarani ganha um grande reforço para a reta final de Campeonato Brasileiro de Série C. Maravilha. Nesse momento, 6h01. Daqui a pouco teremos o segundo tempo de Tombense e Guarani. O Bugre vai vencendo o placar de 1-0. Só rapidamente aqui registrando a participação dos nossos ouvintes, a galera que manda mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Eu passo com a linha 991869070. E quando você divide por 3, isso aqui dá 991-869-070. É o WhatsApp para você participar aqui com a gente. O Marco Vinícius Felipe em João Pessoa, Paraíba. Vamos, Bugre, tamo junto. Terra boa, hein? Abração pra você, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Aelson saiu primeiro, vai ser 2-0 pro Guarani. Escreve aqui o Aelson, alô Cosmópolis nos abraça aqui na CBN Campinas. É vencer e convencer, vai dar Guarani. Manda aqui o nosso ouvinte, o Kiko. O Ricardo tá dizendo que vai ser hoje 3-0 pro Guarani e 1-0 na semana que vem no derby, já projetando o derby aqui. Sou o Daniel, ouvinte fiel de vocês, parabéns pelo trabalho e pelo comprometimento em sempre nos informar. Pô, Daniel, que legal, muito legal sua mensagem, isso é o nosso dever, sempre deixar você ouvinte bem informado. Pede pro Eliel pegar leve lá no Barretão, manda aqui o Rodrigo, hoje é folga do homem, né? Tá liberado hoje pode. Daqui a pouco também participações de áudio, então vai mandando a sua mensagem para 991-869-070 ou 99869-9070. Faltam 45 minutos para a classificação do Guarani. Então, para todo o segundo tempo aqui na CBN, vem ele. Capela. Muito bem, vamos para segundo tempo de Guarani, nada para a equipe do Tombense. Toda a segunda etapa, 45 minutos derradeiros para definição da próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E olha que a gente vai falar muito sobre isso e no pós-jogo também, porque tem muita coisa bacana para ser aí dito, principalmente para as equipes de Ponte Preta e Guarani, que neste momento vão se encontrar na primeira rodada desta fase final. É o derby na semana que vem. Pelo menos por enquanto o projeto é esse. A projeção é essa. Então, daqui a pouquinho nós vamos saber mais sobre tudo isso. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Tombense, Guarani. Mexeu uma equipe de tombos, né, Adriana Almeida? É uma alteração. Saiu um jogador que eu não me lembro se você falou. Acho que você não falou o nome dele o primeiro tempo inteiro. O camisa 9 do Tombense, Rafael Lucas, ficou no intervalo lá no vestiário e deu lugar ao 19, Jupi. Jupi. Isso mesmo. Muito bem, Jupi em campo no lugar do Rafael Lucas.
Trabalha a equipe do Tombense no campo de ataque lá pelo lado esquerdo. Quem trabalha a chegada de bola é Pedro Oliveira. Ele faz a finta, carrega, tem marcação pra cima dele, a bola espirrada, sobra lá do outro lado, da participação do Jupi. No primeiro lance já toca na bola, mas ela vai pra fora, arremesso manual pra equipe do Guarani. 1-0, tá ganhando o Bugrão. Começou. Vai lá, Lupe. Começou agora aqui no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Londrina 0, início da etapa final. Tá parado o jogo, na verdade, a bola foi pra fora, mas havia marcado o impedimento no ataque da equipe do Tombense. Cabelá. Pois não. Só uma informação, Informe. Rodrigo Souza ficou no vestiário. Gustavo Teles vem pro segundo tempo na Ponte Preta. Aqui, 1 minuto e 20 deste segundo tempo. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, joga a bola pro campo de ataque, responde Tombense, vem com o Claudinei ali pelo meio. Ele faz o domínio, protege a bola, busca alguém pro passe, o passe é feito pela direita, o lançamento foi feito pra chegada. Era pra chegada aqui pela direita do Ligeiro, mas mais ligeiro que o Ligeiro foi o Emerson. Faz a roubada de bola, fica com ela, domina, rola com o Kelvin. Já dá um tapa na bola lá atrás para começar com o Rafael, que busca a chegada já no campo de ataque de Giovani. Possa no campo de ataque com o Cauã. Vai pro gramado, pede falta, é falta que favorece o Guarani. Ali pela meia direita, falta em cima do Cauã. Adriana. Falta longe da grande área, mas o Cauã Jesus voltou ali para tentar organizar essas jogadas. Foi derrubado. Imagino que com as jogadas ensaiadas do Guarani vai vir mais uma por ali, lançamento para a área. O Kelvin e o Diego Torres é quem estão perto da bola. Então ali o Kelvin já deixa pro Diego Torres, ele vai de canhotinha, o Diego Torres fazer o levantamento. Tá todo mundo lá na área, hein? Todo mundo lá na área. 2 minutos passados este primeiro tempo, 1-0, o Guarani tá ganhando o jogo. Diego Torres da cobrança, tá autorizado, o árbitro manda ele fazer a cobrança, faz o levantamento, vai lá na segunda trave, ajeitou a bola pelo meio, a batida rasteira, explodiu na zaga, no bate, rebate, sobrou lá pela direita, fez a finta, preparou, bateu, espalma Douglas Marques! O Cauã, ele fez a finta, puxou pra perto da canhota, encheu o pé na cara da bola. O Douglas Marques fez uma defesaça, botou pra fora, Adriana. Os jogadores do Tombense até ameaçaram uma reclamação de impedimento quando essa bola sobrou ali pro Mirandinha. Ele fez um belo corte no defensor do Tombense, chutou bem, poderia sim ter sido o segundo gol do Guarani, o goleiro foi bem na bola, colocou pra escanteio, é o Diego Torres quem vai cobrar o esquinado. Tem bola pra grande área em mais o escanteio, ao quinto no jogo pra equipe do Guarani, Diego Torres na bola de perto da canhota, vai pro levantamento fechadinho, primeiro pau, sobe a zaga do Tombense. Faz o quarto, a bola vem à frente da grande área, responde o Guarani, vai sobrando com ela, briga ali o Cauã Jesus, dá um toque na bola. O Alan Santos estava ali, mas a bola sobra com o Douglas Marques e bota a ordem na casa da equipe de Tombos. Carlão de Freitas, 3 minutos deste segundo tempo. O Guarani não mexeu, vem com a mesma formação da primeira etapa, Carlão. Foi bem o primeiro tempo, né? Soube administrar, levou a vitória para o intervalo e agora no segundo tempo começa de uma maneira impositiva, né? Quem sabe já marcar o segundo gol para fechar de vez, para ter muita tranquilidade no decorrer do jogo e chegou com o Mirandinha, chegou com muito perigo. Trabalha a bola aqui no campo de ataque, o Júlio Henrique, pra mim essa bola saiu, hein? Júlio Henrique fica com ela, volta a bola mais atrás, começa com o Fabrício Dias, devolve pelo círculo central do gramado com o Fernando, rola a bola lá pela esquerda, lá do outro lado com o Dudu, tenta sair jogar a equipe do Tombense pra chegar no campo de ataque, lá do lado esquerdo, por ali quem trabalha a chegada é o Pedro Oliveira do campo de ataque, rola a bola pela intermediária, ali com o Renan, Jefferson Renan, tenta a finta, perde a bola, recupera o Bugre que vem pro campo de ataque, vem fintando, foi barrado ali a descida do Giovani e o primeiro cartão do jogo, Adriano Almeida. Cartão amarelo pro camisa 5, Claudinei, volante do Tombense. Primeiro do jogo só no segundo tempo. Tá bem econômico de cartões essa partida entre Tombense e Guarani. A falta que favorece a equipe do Guarani ali pelo campo defensivo, é falta para o Bugrão, tem muita pressa não, 4 minutos e meio deste segundo tempo, 1-0, Guarani tá ganhando e se classificando, falta cobrada, bola no campo de ataque, lançamento foi feito lá pelo lado direito, bola muito forte, foi para fora, arremesso manual pro Tombense, já cobrado, recebe ali pela intermediária, para sair jogando para a equipe do Tombos, o Fabrício Dias, ele bota a bola pelo lado direito defensivo da equipe do Tombense, ali com o zagueiro Wesley, rola a bola com o Júlio Henrique, domina, devolve atrás, começa tudo de novo para a equipe do Tombense, campo defensivo, lá Fernando com ela, ele faz de domínio, bota a bola lá pro lado esquerdo para sair jogando e o toque CBN tá marcando, e nós vamos girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 5 passados, segundo tempo de jogo, 19ª rodada, Série C do Brasileirão, placar da CBN tá assim, ó. Guarani 1 para o Bugrão Justen, nada para a equipe do Tombense, Lupe. 4 minutos e 30 da segunda etapa, Ponte Preta e Londrina empatam em 0-0.
Central da Bola. Gol muito importante na Série C. O Brusque faz 1-0 para cima do CSA. Brusque é o 7º colocado, vai indo pro grupo de Guarani, Ponte e Náutico, mas com esse gol o CSA entra na zona de rebaixamento, está sendo rebaixado ao lado de ABC Retrô. Então vence. Tem falta pro Tombense aqui pela direita, quem vai pra cobrança é o Pedro Oliveira, vai todo mundo lá pra grande área, é falta pro Tombense, Pedro Oliveira na cobrança, levantamento na grande área, sobe a zaga do Guarani, fez o corte, ela sobra com o Claudinei, devolve o cruzamento na grande área, lá dentro de cabeça tava lá a zaga, era o Emerson, tava lá pra fazer o corte, tira o perigo, ela sobra com o Tombense, a bola recuada ali, esquisita, joga lá na contramão, sai o Douglas Marques da grande área, com o pé direito, despacha pro campo de ataque, deu um bico na bola, joga do outro lado, ela vai atravessando todo o campo, vai pra fora, só o arremesso manual que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. Quem que está sendo rebaixado neste momento, meu caro Júlio Nascimento? O CSA vai sendo rebaixado e o Itabaiana, por conta do número de vitórias, sai da zona de rebaixamento. O professor Gilson Kleina vai tirando o Itabaiana da zona de rebaixamento, viu, Cabela? Trabalha a bola mais uma vez, tem gente que vai fazer festa, né, Júlio? Tem gente que, né, faz festa com o Kleina. Hoje é tudo festa, né? Deixa eu falar um negócio pra você, vou te falar um negócio pra você, como diria o outro, viu, Cabela? Hoje é um misto de emoções, viu? Sabadão é longo. São tantas emoções. O filósofo dizia, vou te contar um negócio pra você, né, Julião? Por aí mesmo. Passamos de 7 minutos. 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo. Vem pro campo de ataque Tombense aqui pela direita, trabalhando mais uma vez com a chegada do Pedro Oliveira. Ele fez a tabelinha ali pelo meio, trabalhou com o Jupi, rola a bola do lado, joga errado, sobra de bola com o Guarani, tenta sair jogando com o Mirandinha, faz a finta, escapa da marcação, tenta imprimir velocidade, chega um, chegam dois, mas ali pra cima dele ele tenta um tapa na bola, só quando ele faz o passe, ele passa errado. Lá do outro lado só tinha por ali o Dudu. Pois não, Adriana? Vocês falaram de Gilson Kleina, né? Um personagem muito importante para o futebol campineiro. E outro personagem aí que marcou o futebol campineiro tá do lado de lá do Tombense, o técnico Marcelo Chamusca, né? Que comanda hoje o time do Tombense, infelizmente vai amargar na carreira esse rebaixamento e a lanterna da Série C. O Chamusca, que levou o Guarani ao acesso em 2016, numa campanha fantástica, obviamente de altos e baixos, mas numa campanha muito positiva ali, num momento em que o Guarani precisava sair dessa lama chamada Série C. O Chamusca, que me parecia um treinador... Olha o Tombense. Bem, Tombense, pode continuar, Adriana. Chamusca, que na época, com 49 anos, quando veio a Campinas, treinador baiano, me parecia muito promissor para o futebol, mas nunca conseguiu engatar aí numa divisão de mais ascensão, né, de mais expressão no futebol brasileiro. E agora aí vai precisar se reciclar muito depois desse rebaixamento com o time do Tombense. Trabalha o Tombense no campo defensivo com 8 minutos e 40 deste primeiro tempo. Sai jogando com o Fernando. Ele rola a bola pela intermediária com o Fabrício Dias. Já deu um tapa na bola pela direita com o Júlio Henrique. Domina, breca. Volta para começar de novo ali com o Fabrício. Domina a bola Fabrício. Rola a bola com o Claudinei no círculo central do gramado. Ele vem carregando a bola para o campo de ataque. Encontra aberto, livre de marcação. Dudu já domina. Rola a bola do lado esquerdo lá com o Ligeiro. Domina o Ligeiro. Carrega pela meia, busca o espaço para chegar, ninguém chega, ninguém se apresenta, ele recua, para começar tudo de novo para a equipe de Tombos. 9 minutos passados deste segundo tempo. Trabalha mais uma vez a equipe do Tombense para o campo de ataque aqui pela direita com o Wesley. Ele prepara o passe é feito da ponta direita. Trabalhou a chegada no campo de ataque. Chega a zaga do Guarani para fazer o quarto mais uma vez, mas o Diego Torres não consegue o domínio. Trabalha a sair de bola o Tombense, busca um espaço de um lado, olha do outro, vai tocando a bola, vai gastando tempo a equipe de Tombos. Wesley domina a bola perto da direita, rola lá pelo lado esquerdo para a chegada do outro zagueiro Fernando, que vem pro campo de ataque. É o Dudu por ali, toca na bola, ligeiro, recebeu lá na ponta canhota, preparou a batida, prefere o toque do lado. Renan fez o passe mais atrás, vai tocando a bola, recua mais uma vez a equipe do Tombense. Vai tocando de um lado, de outro, o Guarani só fica acompanhando. O tempo vai correndo, quase 10. Vem ali pelo meio, fez a finta, livrou-se da marcação. Pedro Oliveira tentou a batida, bate em cima da zaga do Guarani. Mais uma vez a zaga fechadinha ali pelo meio para fazer o corte. Tá aí o toque de 10. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos deste segundo tempo. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão, Justen. Tombense. Nada para a equipe do Tombense. Lupe. Aqui no Moisés Lucarelli, 9 minutos e 30 da segunda etapa. Por enquanto, 0-0, Ponte Preta e Londrina. Central da Bola.
Jogos em andamento pela Série C, o Itabaiana vai derrotando a ABC por 1-0, a Anápolis vai vencendo o Botafogo também por 1-0, Brusque 1, CSA 0, Confiança 1-0 no Retrô, Maringá 1-0 no Caxias, o Náutico vai batendo a equipe do Ituano. Com esses resultados, vão se juntando aos classificados Guarani, Brusque e Confiança, e sendo rebaixados ABC e CSA. Goleiro o Dalberson foi sair ali pra fazer uma defesa ali, já bota a mão no posterior da coxa. Adriano Almeida tá no gramado, departamento médico em campo, hein? E preocupa, viu, Cabela? Até porque foi num lance sem muita complicação pro goleiro do Guarani. Foi uma bola alçada e aí o Justen recuou de peito pra ele foi buscar, deu uma arrancada muito leve ali. Mas assim que arrancou, já colocou a mão no posterior da coxa direita, caiu e depois já começou a se contorcer em dor. Quando isso acontece, a gente imagina que não é uma lesão tão tranquila. Passou um spray ali, o departamento médico do Guarani, na coxa do goleirão. Vamos ver, o goleiro não precisa tanto ali, né, do movimento de pernas para continuar, mas preocupa a situação do Dalberson, goleiro do Guarani, que no momento continua em campo. Lá no comecinho do primeiro tempo, o Alan Santos, né, também botou a mão no posterior da coxa, e agora o Dalberson, mas parece que tá tudo bem com ele, Carlão de Freitas. É que é goleiro, né? A gente não sabe ultimamente, né, que essa coisa, o Guarani tá vencendo, de repente pode ser a famosa lesão da vitória, né? Ele já deu ali uma reposição. Vitória, foi ótimo, hein? Pode ser. Nota aí, Júlio, Às vezes eu tenho lesão da vitória. Então, ainda mais goleiro. Goleiro hoje no futebol brasileiro, ainda mais quando tá tomando um sufoco, ele gosta, né, de ter uma lesão da vitória. E a gente espera que seja realmente a lesão da vitória, porque olha, se for uma lesão muscular, mas eu acho que não, já passou o spray milagroso ali, tá na ponta dos cascos o goleirão Dalberson. E o Dalberson no jogo contra o Confiança aqui na estreia dele, o Confiança tava muito incisivo em alguns momentos, ele esfriava, né? Caía. Então, de repente, é uma característica dele, até porque o Tombense voltou melhor pro segundo tempo, né? Arremesso, Manuel cobrado, vem bola pra grande área, chega a zaga do Tombense pra fazer o corte do bico na bola, tira o perigo da grande área. Mas a pressão do Confiança não se compara à pressão do Tombense, né? Pra cair e fazer cera, né? Não é mas contra o Confiança ele fez bastante, né? Mas eu várias. acho que foi mais essa lesão da vitória, só faltava essa, né? Segundo jogo do cara, me dá uma lesão muscular aí não, né? Pois é. 13 minutos deste segundo tempo, 1-0, o Guarani tá ganhando, também sai jogando ali no sistema defensivo com Wesley, rola a bola com o Júlio Henrique, toca do lado, fez o toque curtinho aqui pelo lado direito, o Ligeiro veio buscar por aqui, rola a bola ali com o Claudinei, aperta a marcação pra cima dele, gira o corpo, encontra o Fernando aberto lá da esquerda, vai trabalhando a série bola mais uma vez o Tombense, bota a bola no campo de ataque ali com o Jonathan Renan, o Jefferson Renan, ele faz o domínio, recupera a bola a equipe do Guarani, sai jogando ali curtinho, a marcação é forte pra cima dele, faz o lançamento, lá na ponta canhota, lançamento é forte pro Mirandinha. Bola acabou saindo, bola foi pra fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Tombense no sistema defensivo. 13 minutos e 40 de jogo, bola tá rolando no Almeidão pela última rodada da fase classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, hein? 1-0, o Guarani tá ganhando o jogo, tá se classificando a próxima fase, a Ponte Preta tá empatando em casa, também já está classificada e olha, torcedor, tá chegando agora, tá chegando agora, neste momento a classificação de ambos, de Ponte e Guarani, tá dando derby na semana que vem, hein? Já tá indicando o derby na semana que vem. 14 passados, vem Tombense pro campo de ataque, a bola rolada ali no sistema defensivo da equipe de Tombos, Fernando com ela, encontra o Claudinei no campo de ataque, na perna direita, faz o passe pro Wesley, outro zagueirão que vem pro campo de ataque aqui pela direita, faz o domínio, puxa pela meia, carrega, devolve, Claudinei, recua, mais atrás com o Fabrício Dias, deu um tapa na bola, faz a abertura lá pelo lado esquerdo, por ali com o Oliveira, opa, vai Lupe! Tem gol no Moisés Lucarelli, o gol é da Ponte Preta, boa jogada de Luiz Felipe, que tocou para Toró, ele bateu cruzado, a bola foi mansinha no fundo da rede, a Ponte abre o placar para cima do Londrina, Toró foi pra rede, 1-0 pra cima do Londrina, Macaca tá na frente. Vai trabalhando a equipe do Tombense, daqui a pouquinho o Júlio fala, porque esse gol pode mudar. Tudo que eu falei há um minuto atrás, pode mudar tudo aquilo. Daqui a pouquinho o Júlio fala, o Guarani tenta sair jogando, toca na bola, sobra de bola mais uma vez ali com o Anderson Ligeiro. Ele mantém a equipe no campo de ataque, faz o domínio ali, pra sair jogando a equipe de Tombos. Todo encolhido Guarani.
todo encolhido a equipe do Guarani, Carlão de Freitas. O Guarani é mesma história da semana passada contra o Confiança. É claro que hoje o torcedor bugrino está num momento de euforia, né? Mas o segundo tempo contra o Confiança não foi legal, justamente por isso que você citou, né, Cabelo? As linhas baixas, permitindo ao adversário gostar da partida. É claro que o Tombense é uma equipe limitada, talvez até uma tática, né? Deixa a bola com o Tombense e vamos explorar o contragolpe com o Cauã ou com o próprio Mirandinho, mas é sempre um risco, né? O Guarani tem condição de adiantar um pouco mais as linhas, impor um ritmo mais forte até para fazer o segundo gol e não correr risco. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos em 16 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 1, Justen. Tombense. Nada para a equipe do Tombense, o Lupe. Moisés Lucarelli, 15 minutos e 30 da segunda etapa. Toró marcou o gol da Ponte Preta. Macaca 1, Londrina 0. Central da Bola. O gol da Ponte muda a ordem dos confrontos do quadrangular final. Se mantiver essa posição, Macaca no segundo lugar e o Guarani em sexto. Derby na segunda rodada, dia 13 de setembro, e também na quinta rodada, dia 4 de outubro. Vai ter clássico na próxima rodada. Futebol Globo CBN. Eu acabei de falar, né? Eu acabei de dizer que semana que vem teria Derby. A Ponte faz o gol lá, é só pra... Não é bem assim, mas tem muito jogo pela frente ainda. Vem Tombense pro campo de ataque, carregando a bola ali pelo meio Jupi. Ele cai no gramado, recebe falta e subiu um cartãozinho amarelo ali pro camisa 10 do Guarani, o Adriano Almeida. O Diego Torres, amarelado, camisa 10 do Bugre, mas não era um dos pendurados no Guarani. 17 minutos deste segundo tempo. 17, 1-0, o Guarani tá ganhando justo e marcou aos 27 da primeira etapa, hein? Tem falta para a equipe do Tombense ali pela intermediária, vem bola para a grande área, perigo contra a meta do Douglas Marques, vai se ajeitando ali a equipe de Tombos para fazer a cobrança. O Diego Torres, ele ficou inconformado quando ele comete a falta e recebe o cartão, ele mesmo fica inconformado com ele próprio. É falta para a equipe de Tombense, ali pela intermediária, vai tomando ali, vai ajeitando com muito carinho ali para fazer a cobrança a equipe do Tombense. Tá todo mundo ali na área. É bom momento para Tombense. Na cobrança, ali o meia dúzia, o Dudu. Aqui pelo lado direito. Vai fazer a cobrança ali a equipe do Tombense, hein? Vem bola pra grande área, tá todo mundo armado ali. Tá preocupado o goleiro, o Dalberson. Dalberson tá preocupado lá na área, hein? Vem bola pra grande área, vai todo mundo lá pra área. Autorizar o árbitro do jogo, Dudu na cobrança, faz o levantamento, vem bola pra área, sobe a zaga do Guarani pra fazer o corte, ela sobra com o Mirandinha, ele faz a finta, breca, busca alguém pro passe, a marcação é forte pra cima dele, o Jefferson Renan, ele tenta o lançamento, o zagueirão pegou mal na bola ali, vai sobrando o Cauã Jesus, vai correndo na bola, corre ele também junto dele, a zaga do Tombense, o goleirão sai jogando esquisito ali, a bola sobra com o Guarani, se protege na bola recuada pra começar tudo de novo a equipe do Bugrão no sistema defensivo. 18 minutos e 40, vem Guarani pro campo de ataque com o Diego Torres, lançamento feito na área, chega por baixo o zagueiro para fazer o corte, ela sobra aqui pelo lado direito com o Jefferson Renan, bota a bola pela meia, trabalha a chegada com o Fabrício Dias, rola a bola lá do outro lado, zagueirão Fernando já dá um tapa na bola, bota no campo de ataque para sair jogando o Dudu lá pelo lado esquerdo, ele vem pro campo de ataque, ele vem carregando a bola, faz o break, toca do lado, trabalha a equipe do Tombense em busca do gol de empate, vai tocando a bola, vai trabalhando mais uma vez a equipe do Tombense ali pelo meio com o Fabrício Dias, rola a bola pela direita, Júlio Henrique, Guarani fica todo fechado ao redor da grande área, mais uma vez atrás, começa com Wesley toca no Fernando, vai tocando a bola de um lado de outro, a equipe do Tombense vai buscando espaço lá do lado esquerdo, Dudu vem com ela, rola a bola ali pela meia, trabalha ali mais uma vez a chegada da equipe do Tombense, vem buscando, vem tocando, vai chegando, mais uma vez o Jefferson Renan, perto da canhota, prepara o lançamento, prefere o toque, lá do lado esquerdo, por ali, quem trabalha mais uma vez é o Dudu, chega na bola, na perna da canhota, tenta o lançamento, vem bola pra área, preparou, batida, cruzada, rasteira, chega a zaga do Guarani para fazer o corte no primeiro lance, no segundo, ela sobrou com o ligeiro, bateu, no bate e rebate na grande área, chega a zaga do Guarani, faz o corte para sair jogando ali a equipe do Tombense, devolve, Júlio Henrique pelo lado direito, cruzamento da grande área, sobe, Justen de cabeça, faz o corte, vai lá o goleiro, socou a bola errado, deu sobra de bola batida,
bola vai pra fora, o goleiro o árbitro acompanha, o Jefferson Renan fica pedindo pênalti, reclama uma barbaridade, o árbitro diz que não foi nada, só tiro de meta, Adriana. O árbitro foi muito rápido na marcação, né? O Jefferson Renan mal tinha caído e ele já estava apontando o tiro de meta. Fato é que houve uma disputa, sim. O Dalberson primeiro ele furou o soco que ele tentou dar e aí ele foi na disputa com o Jefferson Renan, que deu o drible em cima do camisa 10. O camisa 10 deu o drible em cima do goleiro do Guarani. Na minha opinião, a perna do Dalberson pega sim a perna do Jefferson Renan suficiente para derrubá-lo. Acho que o árbitro erra em não marcar o pênalti para Tombense. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 21 minutos e bola rolando. Deste segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 1 pro Guarani, o Justen marcou lá no primeiro tempo. Tombense! Nada pra equipe do Tombense. Lupe. Moisés Lucarelli, a Ponte vai vencendo por 1-0. Toró marcou 2 trocas da Macaca. Serginho no lugar de Toró e Diego Tavares no lugar de Matheus. 1-0 Ponte contra o Londrina. Central da Bola. Atualizando neste momento, situação do G8. Guarani é o 6º com 29, Brusque é o 7º com 28, Confiança o 8º com 26. Por enquanto, o derby na segunda rodada do quadrangular final. E na briga lá de baixo, que surpresa, hein? CSA, que tá brigando por acesso, tá sendo rebaixado neste momento. Futebol Globo CBN. 21 minutos e 40. Fala, Adriana. Cartão amarelo pro Jefferson Renan, camisa 10, pela reclamação da não marcação do pênalti. O Tombense mexeu mais 2 vezes. Entraram o 15, João Vitor, e também o 21, Luiz Felipe. Já eu confirmo quem foram os jogadores que deixaram o campo do Tombense, mas João Vitor, 15, e Luiz Felipe, 21, estão em campo. O Guarani agora mexe. Tá saindo o 7, o Cauã Jesus, para entrada do 17, o Gabriel Silva. Gabriel Silva é a primeira mudança no Guarani. O outro que sai no Bugre, 11, Mirandinha tá fora. Para a entrada do camisa 21, Luiz Miguel. Luiz Miguel é um dos que também está pendurado. Muito bem, tá aí a mexida do Guarani, a mexida da equipe do Tombense. Todo mundo vai se mexendo aí nessa segunda etapa, já metade do segundo tempo já, né? Metade do segundo tempo no Almeidão, 1-0 Guarani tá ganhando o jogo, hein? 1-0 o Bugrão tá na frente. Carlão de Freitas, saíram os 2 rapidinhos para entrada de outros 2 rapidinhos. De 2 rapidinhos. A configuração tática não muda, 2 jogadores de beirada. O Guarani abaixou demais, permitindo o Tombense a criar oportunidades. De repente o árbitro marca um pênalti ali no lance do Jefferson Renan, muda todo o jogo. Então o Guarani precisa tomar cuidado, precisa adiantar as linhas. Eu não consigo entender o posicionamento do Diego Torres. O Diego Torres é o 10. O Diego Torres tem que jogar ali, perto dos atacantes. Ele joga quase como um segundo volante ali, ó, atrai demais a equipe adversária. Onde o Guarani tá? Tá marcando atrás da linha da bola ali e e permitindo o Tombense ficar com a bola e correndo riscos, um risco desnecessário. O Guarani tem mais time, então adianta essa linha, fica mais com a bola, começa a se impor na partida, porque já começa a correr perigo o Guarani diante do Tombense. Vem Tombense pro campo de ataque, lançamento foi feito lá, forte, sai o goleiro. O Dalberson faz a defesa, bota a ordem na casa do Guarani com 23 minutos e 40. 23 e 40 desse segundo tempo. Dalberson já faz de perto da canhota o lançamento que vem pro campo de ataque, passa por todo mundo, não chega ninguém do Guarani. Zagueirão. O do Wesley lá deu uma canelada. Foi ele que deu aquela canelada no primeiro tempo também? Não foi o Fernando, foi o outro zagueiro. Não, faz bem a dupla, né? Uma dupla, faz bem uma dupla de zaga, né? Joga com a canela. Dupla lanterna, né? Da Série C. Pois é. Toca a bola mais uma vez o Guarani, sistema defensivo ali trabalhando com Alan Santos. Rola a bola com Kelvin, ali à frente da grande área. Busca o espaço ali com Giovani, devolve lado esquerdo com Alan Santos. Ele faz o domínio, levanta a cabeça o capitão Bugrino para fazer o passe com Diego Torres. Devolve do Alan Santos. Vai tocando a bola a equipe do Bugre, hein? Vai tocando a bola a equipe do Guarani de um lado e outro, vai gastando tempo, 24 minutos e meio, 1-0 o Bugrão, tá se classificando a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, tenta fazer o lançamento do campo de ataque, a zaga do Tombense faz a roubada de bola, já bota no campo de ataque, em velocidade que vem pro campo de ataque ali com o Ligeiro, Anderson Ligeiro toca na bola, fez o passe mais atrás, trabalhou a chegada boa do Tombense, vem bola pra área, bateu no Jupi, voltou pelo meio, Fabrício Dias e fora da área, batido, desvio, pra fora do gol!
O goleiro Dalberson já tinha caído pro lado direito, a bola foi pro lado esquerdo. Pra sorte do Guarani, ela vai pra fora, só escanteio, Adriano Almeida. Que lance perigoso agora, porque o Fabrício Dias nem chutou tão forte, mas a bola bateu primeiro no Diego Torres, depois no Kelvin do Guarani. E aí deixou o Dalberson totalmente vendido. Por pouco essa bola não entra, escanteio. Já cobrado curtinho, Jefferson Renan com ela. Toca na bola ali com o Júlio Henrique, levantamento da grande área, desvio de cabeça, pega o goleiro! Dalberson cai para fazer a defesa ali, mais uma chegada da equipe do Tombense, Adriano Almeida. Era mais uma tentativa do Fernando ali, o cabeceio veio fraco, ficou tranquila pro Dalberson, mas o Guarani cai de produção. Muito, Júlio Henrique recupera a bola, já bota o Tombense no campo de ataque, vem pela meia, chega por baixo para fazer o quarto zagueiro do Guarani, para sair jogando ali pela intermediária, trabalha a saída de bola com o Giovani, toca na bola, bota lá pelo lado direito pro Luiz Miguel, ele não consegue o domínio, mas recebe a falta, jogo tá parado, é falta, Carlão de Freitas. Você acabou de falar, Carlão, do susto, que Sim. poderia ter sido um pênalti pro Tombense. Não foi, o cara foi ator e um péssimo ator. E depois 2 lances seguidos ali pro Tombense que podia ter empatado o jogo. Esse cabeceio do Fernando muito perigoso, o goleiro do Guarani pegou, recuou demais, abaixou as linhas, não sei se é questão física. Agora sim, um posicionamento interessante do Diego, ali no meio campo, para pegar essa bola, para dar o último passe, para escapulir do Guarani, para um contragolpe, não ali como um volante. Olha o Bugre aí. Olha o Justen na roubada de bola, ficou com ela, carregou na grande área, Ziriguido! Gol! Do Bugrão, Bruno Santos! Mas toda a jogada, toda a briga, recuperação de bola lá na linha de fundo do Justen, que rolou com açúcar pro Bruno Santos, aí era ele a rede, né? Aí só ele a rede, empurrou pro fundo do gol, o Guarani amplia, Ziriguidum pro Bruno Santos, mas pode dar 50% desse gol aí, lá pro Justen, ou até mais, hein? Lá pro Justen, deu Ziriguidum para o Bugrão, faz 2-0 pra cima da Tombense, 2-0 Bugrão, na frente, Adriano Almeida. Nós tínhamos acabado de falar da falta de qualidade dos zagueiros do Tombense. No momento em que o Guarani era pior no jogo, o Fernando estava dominando essa bola lá atrás, pertinho da linha de fundo. O Justen foi esperto, fez pressão, até conseguir roubar. O Fernando ficou no chão, caiu com o bumbum no chão. E aí o Justen ficou livre do lado direito para rolar e o Bruno Santos só colocar para o fundo das redes. Segundo gol em 2 jogos do Bruno Santos. Bugre tranquilíssimo rumo à próxima fase da Série C. Bugrão na frente, 2-0. Um gol do Justen, aliás, 1,5 gol do Justen, Carlão de Freitas. É o dono do jogo. No primeiro tempo, as 3 principais chances do Guarani, colocando o gol também, elas foram criadas pelo Lucas Justen. E agora, no segundo gol, no momento em que o Guarani corria risco desnecessário. No momento em que o Guarani adiantou a sua linha de marcação, ficou com a bola, foi pro campo ofensivo, saiu o segundo gol. Poderia se impor um pouco mais desde o início, não correr tanto risco como correu, porque o Guarani é muito mais time que o Tombense. 2-0, o Guarani tá ganhando o jogo. Justen e Bruno Santos marcaram para o Bugrão. Tá 2-0, Guarani na frente. Vem Tombense pro campo de ataque, lançamento muito forte. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, que vai mexer mais 2 vezes ali o Bugre, viu, Adriano Almeida? Mas primeiro o Tombense, tá saindo Anderson Ligeiro com a camisa 11 para a entrada do 18. 18 é o Cleiton no Tombense agora em campo. No Guarani também vai embora o 4, o Alan Santos deixa o campo para a entrada do 14, Márcio Silva. Tá aí, portanto, Márcio Silva em campo. Tem mais uma ali, ó. Tem mais uma mexida ali, ó. O 5 do Guarani, o Kelvin, tá indo embora para a entrada do número 15, Cadi. Muito bem, tá aí, portanto, a mexida. Essa saída do Alan Santos, será que não tem nada a ver com aquele desconforto lá no comecinho do jogo, não, hein? Será? Pode ter a ver, claro, até pra poupar, né? Sim. O jogo 2-0, o Guarani encaminhando a vitória, o Alan Santos é um jogador importante, é o capitão da equipe, até pra poupar, é um jogador que vira e mexe, né? É frequente, né? Se lesionar, ter lesão muscular. E o Cadi no lugar do Kelvin ali pra resguardar, né? O Cadi
jogar um pouco mais precatado, taticamente também não muda nada não. Trabalha mais uma vez o Tombense, vem pro campo de ataque aqui com o Jefferson. Lado direito ele rola a bola com o Júlio Henrique, tem cruzamento, o Rastelinho furou a zaga do Guarani, a batida, Ziriguidu! Gol do Tombense! Jupi! Furou a zaga. Tem um zagueiro que tomou uma furada, deu uma furada no meio da área ali, sobrou pro Jupi. Ele só bateu de primeira na gaveta, lado esquerdo alto do goleiro Dalberson. Estufa a rede aos 30 minutos, diminui o placar a equipe do Tombense. Guarani 2, Tombense 1, Adriano Almeida. Gol ocasionado por um erro do Guarani, porque esse cruzamento veio da direita e a bola estava inteira para o Giovani dar aquele chutão de primeira e afastar. E aí ele fura clamorosamente, a bola fica limpa, açucarada pro Jupi, atacante, mete de primeira um bonito gol, porque vai no ângulo, o Tombense diminui a diferença 2-1. E vem pra cima o Tombense mais uma vez aqui pela direita, trabalhando com o Jefferson Renan, ele rola a bola pela intermediária, por ali quem toca é João Vitor, devolve na direita, Fabrício Dias, devolve João Vitor com ela, perto da canhota, faz o lançamento lá na ponta esquerda, de cabeça vem bola pelo meio, Giovani, agora sim, sem furar, de primeira, deu um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual pro Tombense, Carlão de Freitas, vem Tombense pra cima do Guarani, hein? Não precisava, né, Cabela? Não precisava o Guarani tomar esse sufoco no segundo tempo que está tomando, ainda bem que fez o segundo gol, que deu tranquilidade, mas passa a correr riscos novamente, né? O time abaixou demais, permitindo o Tombense ficar com a bola, permitindo o Tombense gostar do jogo, um risco desnecessário contra uma equipe muito fraca. Fica pedindo, todo mundo pedindo pênalti ali em cima do Jefferson Renan mais uma vez. E vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 32 minutos deste segundo tempo de jogo. Série C do Brasileirão, placar CBN tá assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani. Tombense. 1 pra equipe do Tombense. Lupe. Moisés Lucarelli, a Ponte vai vencendo Londrina por 1-0. Toró foi quem marcou. Luiz Felipe saiu. Caio Ganga da base tá em campo. 1-0 Macaca. Central da Bola. Tem gol importante na Série C. O Floresta faz 1-0 pra cima do São Bernardo e muda. O Floresta agora é o 8º colocado, vai pro grupo de Caxias, Londrina e São Bernardo. Confiança é o 9º colocado. Estão caindo neste momento CSA, ABC, ao lado de Retrô e Tombense. Futebol Globo CBN. O árbitro para o jogo, tem jogador caído, é o Jefferson Renan, que caiu no lance anterior, pedindo pênalti, ficou caído lá no meio da área, deve ser ele mesmo, Adriano Almeida. O árbitro agora vai lá verificar. Não. É o Dalberson, né? Novamente, perna direita agora, ele faz um alongamento ali, o árbitro vai querendo saber se tá tudo bem com o goleiro do Guarani. Agora, Cabela, só uma observação, quando o Guarani faz o segundo gol, o Matheus Costa rapidamente já faz as duas alterações e, na minha concepção, já pensando no Guarani para o jogo da primeira fase da primeira rodada do quadrangular final, porque ele tira o Alan Santos, acho que numa intenção de poupá-lo aí nos minutos finais, e tira o Kelvin, que estava pendurado e é o motorzinho do meio-campo do Guarani, então para preservar esses dois jogadores, pensando aí que semana que vem já tem jogo decisivo. Pois é, semana que vem começa a decisão, a real decisão desta Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho o Carlão fala, Guarani vai se defendendo, chega por baixo ali o Márcio Silva para fazer o corte, ela sobra com o Guarani na saída com o Jefferson, com o Emerson aqui pelo lado esquerdo, toca na bola, vai na dividida, da bola espirrada por baixo, quem toca nela agora para fazer o tapa é o Gabriel Silva, só que deu de presente ali para a equipe do Tombense. Carlão de Freitas, Guarani parece que é meio displicente na saída de bola ali. O segundo tempo do Guarani não é bom. Ainda bem que fez o segundo gol, né? Deu tranquilidade para segurar o resultado, mas o Tombense joga mais, o Tombense tem mais volume, cria oportunidades, né? Agora eu não sabia que o Dalberson gostava tanto dessa lesão da Vitória aí. Pois Rapaz do céu. Ó, tem dois goleiros que me chamam o Cássio, hoje do Cruzeiro, mas gosta. E o Rossi do Flamengo é impressionante também. Pois é, agora o Dalberson, olha. Olha, quando é na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente fala que vai ganhar o Oscar, né? Porque faz uma, né? Agora na Série C pode ser o Kikito, né? Pode ser o Kikito, porque olha, o Dalberson realmente, o que ele assusta o torcedor do Guarani com essa lesão da Vitória não é fácil, não. Meu Deus do céu, gente, que coisa, hein? Vai lá, Adri. Tombense mexendo mais uma vez, vai embora o camisa 6, Dudu Mandai, para a entrada do 16, Kaique.
2-1, Guarani tá ganhando, hein? Quase 35, você vai ouvir o toque CBN de 35 minutos aí, bola tá rolando no Almeidão e nós vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos os 35 minutos deste segundo tempo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani, Justen e Bruno Santos. Tombense. 1, Jupi marcou pra equipe do Tombense, Lupe. 34 minutos e 30 da segunda etapa, segundo tempo, a Ponte Preta vai vencendo Londrina 1-0, Toró marcou pra Macaca. Central da bola. Gol do Maringá, 3-0 pra cima do Caxias. Esse resultado que vai tirando o Maringá de chances de rebaixamento. Estão avançando neste momento Caxias, Ponte, Náutico, Londrina, São Bernardo, Guarani, Brusque e Floresta. E sendo rebaixado o CSA ao lado de ABC, Retrô e Tombense. Trabalha mais uma vez a equipe do Tombense no campo de ataque com Wesley. O zagueirão já bota no campo de ataque com o Fernando. O outro zagueiro lá do outro lado, lá pela esquerda. Ele domina a bola, joga no campo de ataque. Fez ali o recebimento lá do lado esquerdo. O Cleiton domina, volta a bola no zagueiro. Vai trabalhando a bola a equipe do Tombense. Vem pra cima, todo encolhido o Guarani. Lançamento pra grande área. Sobra de bola pelo meio. A batida no bate, rebate. Pega o goleiro. O árbitro tá dando pênalti. Pênalti pra equipe do Tombense. Tá dando um toque de mão no meio da área ali, pênalti para a equipe do Tombense, Adriano Almeida. Depois de um ataque do Tombense, na verdade a jogada começou com o zagueiro Wesley, que lançou essa bola para a área. E aí, olha, eu não vi toque de mão. Na verdade, eu vi mais mão do Luiz Felipe, jogador do Tombense, do que de algum jogador do Guarani. Quem tava ali na marcação era o Rafael. Não vi pênalti do Rafael, não. E o Rafael tá com o braço grudado ao corpo. Pois não, Júlio? Se o Guarani tomar o empate e o Ituano seguir tropeçando, o Guarani vai classificar como 8º. Neste cenário, não tem derby. Aí, portanto, olha só que mudança que pode acontecer. Carlão de Freitas, pra mim não foi pênalti, Carlão. Então, vamos no replay aqui, ó. O Rafael tá com o braço colado. Acho que chega a pegar no braço do Rafael, mas pega no braço do menino do Tombense também, no 21. O Luiz Felipe. Mas se ele tá marcando o pênalti, logicamente, na visão do árbitro, pegou no braço do Rafael. Acho que realmente pega no braço do Rafael. Mas ele tá com o braço colado. o braço tá colado, nitidamente. Agora, o árbitro tá muito longe da jogada, né? E tem vários jogadores encobrindo a visão do juiz ali no campo, então... Ele vai conversar com o auxiliar, ó. Ele conversa com o Bandeira agora. Olha lá, o Bandeira explica, fala com ele, conversa, ele confirma o pênalti. Confirma o pênalti para a equipe do Tombense, é pênalti contra o Guarani, que pode mudar muita coisa. Se o Guarani sofrer esse gol, repete para mim, Júlio, no panorama deste momento, o Guarani sofrendo o gol, como é que fica? Vai pro 8º lugar e classifica desde que o Ituano não vire contra o Náutico. E aí o Guarani tem que ser Náutico desde criança, porque se o Ituano vira contra o Náutico, o Guarani empata, o Guarani fica fora. Pênalti. Tá vendo? Ô, Carlão, você disse que não precisava disso. Não, a gente tem alertado desde o início do segundo tempo. O Guarani abaixou demais. Eu tô sendo repetitivo porque me incomoda muito o posicionamento do Diego Torres, desde o jogo contra o Confiança, em que o Guarani correu risco também, atuando com um jogador a mais. E agora pode tomar o empate e colocar em risco uma classificação que já estava encaminhada. Um jogo seguro, um jogo tranquilo, em que o Guarani é muito melhor que o adversário. Eu não consegui entender o porquê que o Guarani abaixou as linhas dessa maneira. Isso aconteceu no jogo passado. E permitiu o Tombense gostar do jogo. De repente empata aí, pronto, né? A M tá feita, né? Então é impressionante a displicência do Guarani nesse segundo tempo, como aconteceu contra o Confiança. Vamos ver, de repente o cara erra o pênalti aí e dá tudo certo. Tem torcedor que já acendeu mais de 365 velas nesse momento. Pois não, Júlio? Só um último detalhe antes do pênalti. Caso o Guarani tenha que torcer pro Ituano, é uma situação até confortável, tá? Porque o Ituano teria que fazer 4-1 no Náutico. Tá 1-0 pro Náutico. Então podemos ter aqui nesses últimos, talvez 10 minutos de jogo aí, porque estamos com 39, talvez 10, 12 minutos ainda pro finalzinho desse jogo, podemos correr o risco desse final de jogo aqui, por exemplo, a gente falar que não tem derby já na próxima fase, Júlio, é isso? Exatamente, para quem não quer derby, o empate, se administrável, pode ser uma boa notícia. É pênalti, Luiz Felipe na cobrança do pênalti para a equipe do Tombense. Dalberson embaixo da trave, vai autorizar o árbitro. É pênalti para a equipe do Tombense, tá 2-1 pro Guarani. Tá autorizado, Luiz Felipe na bola, correu perto da direita, preparou, bateu. Xiriguidu! Gol!
Tombense! Luiz Felipe, camisa 21, marcando o gol de empate no Almeidão, tá tudo igual, deu ziriguidum pro Luiz Felipe de pênalti. 2 pro Guarani, 2 também para a equipe do Tombense, Adriano Almeida. Muita tranquilidade do camisa 21 do Tombense para a cobrança do pênalti. Ele esperou até o último instante para ver para que lado o Dalberson iria cair. E o Dalberson não esperou ele bater na bola, ele caiu um pouquinho antes. E aí o Luiz Felipe teve a tranquilidade de rolar para o outro canto e deixar tudo igual lá no Almeidão, 2-2. 40 minutos e meio. Vem Guarani pro campo de ataque, trabalhando a bola, perde a bola, protege ali, fica com ela, o árbitro para o jogo, pega uma falta do Gabriel Silva. Aliás, falhou o nome dele uma vez, né? Gabriel Silva. Só fez uma falta ali. Carlão de Freitas, 2-2. A pulga não tá só a pulga, não. Tá o cachorro inteiro. Risco desnecessário. O Guarani pode até marcar o terceiro gol, porque tem condições pra isso, tem mais time pra isso. Mas um risco bobo, uma postura que realmente eu não consegui entender. Olha os caras aí de novo. Vem, Tombense, preparou a batida, Jupi. Pega o goleiro, bota a ordem na casa, vamos girar. Mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 41. Mais um final de jogo dramático do Guarani. Placar CBN tá assim, ó. Tombense 2. Guarani 2. Ai, Lupe. Ponte Preta. Aqui no Majestoso, 40 minutos e 30 da segunda etapa, Macaca vai vencendo Londrina 1-0. O gol foi de Toró. Central da Bola. Cabela, Ai, Jesus. falar um negócio pra você. Lembra aquele papo de derby na primeira e na última rodada? Volta. Volta. Por enquanto, o Guarani 7º colocado. Derby na semana que vem, por enquanto na última rodada do quadrangular final. Meu Deus. Futebol Globo CBN. Daqui a pouco a gente vai falar com mais calma sobre isso. Tombense se segurando ali, faz o domínio, bola recuada ali pelo Fabrício Dias, lá atrás começa de novo com o Fernando Zagueirão. Ele vem puxando a bola, vem carregando ali pelo meio, deu um tapa aqui pela direita com o Júlio Henrique. Domina, vem pro campo de ataque, fez o passe. Todo mundo fica pedindo uma saída de bola. O Bandeira disse que não foi não. Auxiliar o senhor, o Weber Felipe da Silva, bandeira número 2. Guarani recupera a bola lá pela direita, trabalha com o Luiz Miguel. Olha a primeira vez que eu falo o nome do Luiz Miguel, hein? Faz a finta, carrega, adiantou demais a bola, perdeu o lance. Aliás, Carlão de Freitas, Gabriel Silva, Luiz Miguel e Cadi, eu falei o nome deles até agora, hein? As substituições não deram certo, embora os que saíram também, né, não estavam dando conta do recado e até o cansaço bateu, mas os dois jogadores que entraram para puxar os contragolpes, né, para serem aí o desafogo do Guarani, isso não aconteceu, até porque o Cabelo, ao meio campo do Guarani arrefeceu, né? A parte de criação do Guarani, ela não existiu na etapa complementar, muito em virtude desse posicionamento do Diego. O Isaac faz muita falta também, que é um jogador de criação. E um segundo tempo que realmente eu não entendi. Eu continuo não entendendo a postura do Guarani. 43, 2-2, vem Tombense pro campo de ataque, trabalhando Jefferson Renan, faz a abertura lá pelo lado direito, trabalha por ali, Tombense no ataque, cruzamento da grande área, sobe a zaga, tava lá para fazer o corte, ela vem pela intermediária, mais uma vez para ali o Cleiton, toca de cabeça, a bola sobe, desce, vem à frente da grande área, coloca no gramado ali, tá para sair jogando errado, bem errado ainda, aliás, a equipe do Guarani com o Cadi, sai jogando errado, briga pela bola, por baixo dá um toque nela, sobra ali pela intermediária com o Bruno Santos, escapa da marcação, protege a bola, adianta demais, perde o lance, fica pedindo uma falta, o árbitro que não foi nada não, segue o jogo, Fernando, o zagueirão já traz a equipe do Tombense mais uma vez pro campo de ataque, fez o passe pela direita, o Wesley, vem carregando a bola, rola a bola pela direita, mais uma vez com o Jonathan Renan, o Jefferson Renan, fez o passe com o Henrique ali, devolve a bola no Jefferson, deu um tapa mais uma vez ali pelo meio, trabalha a chegada do João Vitor, fez o passe lá pelo lado esquerdo, todo mundo ao redor da grande área, hein? Os 22 jogadores estão ao redor da grande área, lançamento pra grande área, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, mas a bola espirrada sobra com Wesley, mantém Tombense no campo de ataque, aluga meio campo, vem pra cima, o Guarani só se defende, ataque contra defesa, trabalha mais uma vez Tombense, ali pela intermediária, vai trabalhando a chegada, ali com Fernando, deu um tapa na bola lá pelo lado esquerdo, por ali, mais uma vez trabalha o Kaique, devolve pela meia, João Vitor, fez um tapa na bola, buscou de um lado, de outro, o Guarani fica todo fechadinho, a equipe do Tombense vai tocando a bola, 44-40, cruzamento na segunda trave, a bola desviada pelo meio, chega a zaga, para fazer o quarto, mas não tá valendo nada disso.
O impedimento foi marcado no ataque do Tombense para sorte do Guarani. Adriana Almeida. Impedimento do Júlio Henrique lá pela lateral direita, no momento em que Matheus Costa mexe de novo, até para dar uma esfriada nos ânimos do Tombense, aquela mexida para parar o jogo mesmo e colocar mais um defensor, porque sai o camisa 8, Giovani, foi ele quem furou ali no primeiro gol do Tombense, para a entrada do 13, camisa 13, Lucas Rafael é quem está em campo no momento em que a arbitragem também já sinaliza. Vamos a 52. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Muito jogo pela frente. Tem mais 7 minutos pro torcedor do Guarani acender pelo menos mais umas 400 velas. Já temos aí umas 500 acesas, mais ou menos. Cabela. Fala, Júlio. A virada do Tombense desclassifica o Guarani, então o Guarani tem que pontuar hoje. Guarani tem que fazer esse pontinho aí. Tem algum resultado em andamento que pode atrapalhar o Guarani ainda mais, mesmo com o empate? Principalmente o Ituano virando contra o Náutico. Mas como o Guarani é o 7º nesse momento, tem que cuidar aí desse resultado, porque o Floresta tá ajudando, e torcer pro Confiança também. Não, Confiança não mudaria nada. O mais importante nesse momento é o Ituano mesmo. Principalmente por conta de uma virada contra o Náutico. Se o Ituano passar, o Guarani cai por 8º. Exatamente, se mantiver o resultado do Floresta assim, né? E dos demais. Torcedor do Guarani, bota o joelho no chão, acende mais uma vela aí, tá? É falta para o Bugrão ali pela esquerda. O Diego Torres está na cobrança ali, Adriano Almeida. Vem bola pra grande área, hein? Pelo lado esquerdo agora, e demora bastante para cobrar o Diego Torres. Jogadores do Tombense conversando muito com o árbitro. E vai vir bola pra área, quem sabe uma bola parada aí. Tá autorizada a cobrança, Diego Torres, levantamento, segunda trave, sobe a zaga, fez o desvio lá dentro, de cabeça, o Kaique, bota a bola pra fora, escanteio, pro Guarani, é lá pela esquerda, Adriano Almeida, aliás, pela direita, Adriano Almeida. É pelo outro lado agora, o Guarani sem pressa nenhuma, é o Diego Torres, que sai aqui do lado esquerdo, perto do meio campo, vai dando aquele trote maroto, para cobrar lá do outro lado, jogadores do Guarani os mais altos, todos na grande área. É o trote da vitória também esse, Carlão? É o trote da classificação, da classificação, muito bem. 47, escanteio, sexto escanteio do jogo para a equipe do Bugrão, primeiro nesse segundo tempo, hein? Diego Torres lá pela direita, pintou levantamento, vem bola para grande área, desvio de cabeça, para fora do gol! Subiu ali para dar uma testada da bola o Márcio Silva, bola subiu muito, foi para fora, Adriano Almeida. Subiu desequilibrado o zagueiro do Guarani, né? E tava bem marcado, a bola subiu demais, o Tombense tem pressa. Opa, fala aí, Lupe! Tem pênalti pro Londrina aos 46 minutos do segundo tempo. Wanderson derrubou o atacante do time paranaense. Oportunidade do empate, Eliel, camisa 7, ex-Ponte Preta. Não é ele que vem pra bola, e sim Iago Teles, atacante do Londrina. Pênalti pro time paranaense. Trabalha aqui pela direita, chegada do Tombense, bate em cima da marcação do Gabriel Silva, a bola vai pra fora, arremesso, Manoel já cobrado, Wesley, domina na perna direita, pinta levantamento, vai lá na segunda trave, foi lá, Dalberson, foi lá em cima pra fazer a defesa e botar ordem na casa do Guarani, Adriana. O Dalberson agora pegou com confiança, não esboçou a lesão da classificação e já repôs a bola. Já bota no campo de ataque, Guarani tenta chegar, chega a zaga do Tombense para fazer o corte. Na recuperação, Fernando fica com ela, protege. O Luiz Miguel vai para cima dele, comete a falta para o jogo lá no campo de ataque. Lupe, você tá liberado aí, Lupe. Vamos lá, o Iago Teles vem pra bola, ainda não foi autorizado, agora sim, Iago Teles, artilheiro da Série C, capitão da equipe do Londrina, a torcida vai, Diogo Silva tá no centro do gol, é pênalti pra equipe do Londrina. Iago Teles, atacante, correu, bateu, defende Diogo Silva, evita o gol de empate do Londrina, Diogo Silva defende a cobrança de pênalti do Londrina. Safa-se a Ponte, pretende tomar o gol do empate. Aqui tá 2-2, 49. Estamos chegando a 49. Deste segundo tempo, vem Tombense pra cima do Guarani. Trabalhando lá pela esquerda mais uma vez ali com quem chega ali é o Cleiton. Domina, rola a bola pelo outro lado com Wesley. Domina a bola. O zagueirão bota na frente, prepara o chute de longe, pra longe do gol. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. O capitão Wesley agora foi lá, quis dar uma de atacante, foi tentar resolver tudo sozinho, mas estava muito longe do gol. E aí a bola foi muito longe do gol. 49 minutos e 20. Vai fazer a reposição de bola o goleiro do Guarani, sem pressa nenhuma, o Dalberson.
Cheio de emoções essa reta final, hein, Carlão de Freitas? Muita emoção, né? E o Guarani me decepcionou esse segundo tempo. A postura do Guarani de ter se retraído, de não ter colocado um ritmo mais forte, até porque tem condição para isso, tem time para isso, fica um sinal de alerta sim para a próxima etapa da Série C. Vai lá, Lupe! Fim de jogo no Moisés Lucarelli, com emoção na reta final, a Ponte Preta vence o Londrina por 1-0. Diogo Silva, nos acréscimos, pegou o pênalti de Iago Teles. Macaca fecha a primeira fase com vitória, Cabela. E aqui vai dando empate. Tombense e Guarani 2-2. Tombense vem pra cima do Guarani, reta final de jogo. Últimos 2 minutos de bola rolando. A bola chega ali pelo meio, chega por baixo. Dá um bico nela, o Márcio Silva. Dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Ela vai sobrando com o Luiz Miguel, mas com falta. Falta que favorece a equipe do Tombense no campo defensivo. Tem pressa ali na cobrança o Kaique. Fica catimbando o Luiz Miguel. Kaique faz a cobrança, tem pressa, sai jogando ali pelo meio. Trabalha pela direita, vem pro campo de ataque o Wesley, zagueirão. Faz a abertura pela direita com o Júlio Henrique. Devolve, mais uma vez o toque feito. Vai tocando a bola a equipe do Tombense. Sim, vamos chegando a 51. Vamos entrar no último giro do ponteiro. Vai tocando a bola o Tombense. O Guarani fechadinho ali no sistema defensivo. Tá se classificando com esse empate, hein? 2-2, classifica em sétimo, é isso, Júlio? Em sétimo? Exatamente, em sétimo, e teremos derby na próxima semana se mantiver assim. Trabalha mais uma vez, Júlio Henrique faz a finta, vai na linha de fundo, preparou o cruzamento, bola na grande área, sobe Justen de cabeça para fazer o corte, ela sobrou à frente da grande área, preparou Fabrício Dias, a bola espirrada, correu para brigar por ela, sai fora da grande área, devolve a bola com o Júlio Henrique, vem cruzamento da grande área mais uma vez, de cabeça o desvio foi feito, pega o goleiro. Cuidado, Dalberson. Não brinca. Adriano, avisa ele que não é brincadeira esse trem aí, viu, Adriano Almeida? Mas o Guarani mantendo esse resultado, vai mantendo a invencibilidade do técnico Matheus Costa no comando. 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias. Guarani, então, na classificação com essa invencibilidade interessante, carregando para a próxima fase. Vai terminar o jogo em Tombos, com a classificação do Guarani, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo em Tombos, deu empate. Tombense 2. Guarani também 2. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. Empate, classificação do Guarani. O Guarani vai ao quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. E atenção, tem derby na próxima fase. Tem derby no próximo final de semana. Ponte Preta e Guarani vão duelar já no primeiro compromisso da fase final. Bugre avança com 7º lugar, 27 pontos. A Ponte avança com o 2º lugar, 36 pontos. Teremos derby na próxima fase. As emoções estão reservadas. Adriano Almeida, situação de momento, comemoração no Almeidão, André. Muita comemoração dos jogadores do Guarani e alívio, né, por essa classificação, apesar do empate contra o Lanterna e já rebaixado o Tombense. O Guarani conquista essa vitória e numa fase muito boa, com 5 jogos de invencibilidade. Poderia ter empilhado a 4ª vitória consecutiva hoje, mas um pontinho foi suficiente para um time que amargou a lanterna em algumas rodadas e por alguns momentos o temor do rebaixamento. O Guarani faz uma ótima recuperação e tá na próxima fase da Série C. Carlão de Freitas, com emoção, e o derby vem aí, Carlão. O derby vem aí, agora sim o bicho vai pegar, né? Mas o Guarani se superou nesta fase, uma fase cheia de complicações desde o início, né? Com a chegada do Matheus Costa, o Guarani conseguiu encontrar um rumo, né? Enfileirou vitórias e hoje teve uma situação confortável para garantir classificação. Deixa aí algumas situações que precisam ser ajustadas à próxima fase, mas isso a gente fala no decorrer da semana. Eu acho que hoje sim é o momento de valorizar, é o momento de parabenizar este grupo do Guarani, parabenizar a diretoria também, que de uma maneira emergencial, não sei se foi o ideal ou não, mas foi atrás dos reforços e os reforços ajudaram o Guarani na classificação, e vamos acompanhar o derby, né? E felizmente os dois na próxima fase, torcer para que os dois possam se classificar, né? Juntos, seria algo importantíssimo para a cidade de Campinas. Antônio Lupe. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com alguém na saída do jogo. Diogo Silva. A simplicidade sempre, confiando sempre no trabalho, na preparação.
para que as coisas dentro de campo nos jogos também saia como tem que sair. Sabemos que zera tudo agora e agora, mas claro, se nós não fizéssemos uma grande campanha, nós não estaria nesse quadrangular final, que é o mais importante. Obrigado. Tem derby, hein, Diogo? Bom para a cidade, né? Todo mundo gosta de jogar esse tipo de jogo e vamos nos preparar da melhor maneira para que a gente possa vencer e conquistar o grande objetivo da Ponte Preta. O maior objetivo da Ponte Preta agora é voltar para a Série B, entendeu? Independente de quem nós vamos enfrentar. Obrigado. Parabéns pelo jogo, o Diogo Silva tá aqui e o Elvis, o meio-campista da Ponte. Agora a gente tem que ter erro zero diante de todas as circunstâncias que estão acontecendo. A gente conseguiu acesso, que a gente tá aqui para isso. E o clássico, logo na estreia? Não muda nada. Eu vi do outro lado que falaram que queria pegar a Ponte Preta, né? Bom, isso é bom sinal. Então vamos pegar eles, vamos ver quem é quem. Daí o Elvis, meio-campista da Ponte Preta, já projetando aí essa possibilidade de clássico. Deixa eu chegar. O Arthur, rapidinho, hoje não jogou, estava suspenso, mas acho que a sua palavra é importante. Fim da primeira fase, quadrangular com um clássico que você conhece muito bem contra o Guarani. A gente sabe primeiramente enaltecer nosso trabalho hoje na nossa rapaziada do campo. Conseguimos sair com esse resultado positivo. A gente sabe, agora tem o quadrangular, tem clássico, a gente vai focar na nossa semana de trabalho, saber o que a gente tem que fazer para poder entrar nesse quadrangular firme e forte. Arthur, derby, por favor. No derby também. O Guarani durante a semana disse que... Já o derby agora, já nessa primeira rodada. Então, já tem que pensar já no derby já. Clássico é clássico, já falei isso, já é um jogo à parte. Vamos pensar nele, vamos muito focados para saber que a gente tem que ir bem e buscar sempre um resultado positivo para nós. E tem um detalhe. Daí o Arthur Toró, autor do gol, tá aqui também. Vamos ouvir o Toró. Saído vitorioso hoje. A gente vinha trabalhando para terminar essa primeira fase bem e conseguimos. Agora eu acho que é trabalhar bastante e focar na segunda fase para a gente conquistar o objetivo que a Ponte tanto almeja, que é voltar à Série B, né? Semana que vem já tem derby, bem o que falar. Cara, a gente tem que trabalhar bastante essa semana para no derby conseguir o resultado e sair vitorioso. Tá certo. Fala um pouquinho do seu gol que você marcou. Acho que parte dele tem que dar um bichinho aí, não sei nem se tá tendo bicho, né? O salário tá atrasado, enfim, mas tudo bem. Pro Luiz Felipe, né? Cara, o Luiz Felipe ali foi muito feliz no passe, né? Me achou e eu pude fazer o gol e ajudar a Ponte. Agora a gente tem a semana para trabalhar aí e, com fé em Deus, ganhar de quem vier pela frente da gente. Obrigado aí. Toro é o último jogador da Ponte Preta aqui no gramado. Volto com vocês aí no estúdio, Júlio. Bom, Antônio Lupe, bom pra cidade, né? E aí já começamos também com as provocações, né? O Diego Torres falou que queria pegar a Ponte. O Elvis falou, então, querendo pegar o Guarani, vamos ver quem é quem. O derby começou, o Carlão de Freitas. Isso aquece, né? Isso é muito legal. As duas estrelas, né, das equipes assumindo a responsabilidade. Diego Torres, o camisa 10 do Guarani, o Elvis, o camisa 10 da Ponte. É bom que eles sintam realmente o derby, né? Agora o campeonato zerou, é uma outra circunstância. O Guarani empolgado pelos últimos resultados, a Ponte empolgada também pelos últimos resultados, né? Claro que o ambiente da Ponte não é tão leve como o do Guarani, mas a Ponte enfileirou vitórias e ela terminou a primeira fase na segunda colocação. Mas é uma semana para trabalhar, uma semana para recuperar. Fizemos o jogo do Guarani, uma semana, principalmente aqui no nosso caso, para o Guarani ajustar algumas situações, porque não pode, diante da Ponte, cair de produção como caiu contra o Confiança e como caiu contra o Tombense. Mas é um outro tipo de jogo, é uma outra situação e a cidade realmente vai ficar num clima efervescente. Já começou, né? Com as declarações dos respectivos camisas 10 de Guarani e Ponte Preta. É isso aí, né, Cabela? Você que transmitiu a vitória, a classificação. Não deixa de ser uma vitória para o Guarani, né? No fim das contas, o que interessava era a classificação e agora o derby vem aí pela frente. Quanto para você impacta já um derby logo de cara, hein, Cabela? Eu acho que é um peso 2. Um derby logo de cara, porque já imaginou quem sai perdendo? Num derby, se for o Guarani é em casa, se for a Ponte Preta é fora de casa, mas mesmo assim que seja, é importantíssimo quem largar na frente numa reta final, num quadrangular como esse. E um detalhe, né? Tava aqui pensando, né? Todas as vezes que nós temos derby, é aquela história, né? O clube já vem se preparando 15 dias antes pro confronto, né? Poupando jogador, poupando aqui, poupando ali, tudo bem que a Ponte Preta poupou todo mundo hoje, mas o Guarani nem tanto. Precisava jogar o time completo hoje.
E aí não tem preparação de 15 dias, é a semana só de jogo. Ainda bem que ninguém perdeu o atleta, né? Essa é a sorte, então os dois times vão com força máxima para esse derby da semana que vem. Meu Deus do céu. Agora Júlio, Pois não, Lupe? Ajuda o Diego Alves aqui, que tá precisando gravar a passagem. O grupo da Ponte, por favor. Vamos lá, alô, Diego Alves. Alô, Diego Alves. Anote. Fala, Julião. Grande abraço pra noite você. Pra todo mundo que tá ligado na CBN. Vamos lá, hein? Vamos lá, Diegão. Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani. Beleza? Derby na próxima rodada. Muito obrigado, Júlio Nascimento, meu camarada. Valeu, grande Diego. O Oscarzinho também tá aqui. Agora pode gravar a passagem, porque o pessoal que tá querendo tirar ele aqui do campo. Não, mas tem muito trabalho pra fazer ainda. O Cabela tá falando aqui que a Guarani e Ponte não perderam ninguém em termos de suspensão. Em termos de lesão, hein, Antônio Lupe? Alguém preocupa aí ou não? Quem saiu machucado foi o Serjão, né? Serjão Rafael foi o único que saiu machucado ainda na primeira etapa. Do restante, não vi ninguém. O Arthur, que até ficou surpreso, né? Derby na próxima rodada já? Ele estava suspenso, por isso não jogou, mas não tem nenhum jogador assim que preocupe em relação ao jogo de hoje, com exceção do Sérgio Rafael. O derby vem aí, Adriano Almeida. Vem aí, confesso que eu também não estava esperando, assim como o Arthur, já a CBF deve definir aí entre segunda à tarde e terça de manhã, no máximo, a data, né, desse confronto, que a gente imagina ser sábado, domingo ou até segunda-feira, né, os horários e dias destinados aí ao brasileiro da Série C pelas empresas de TV detentoras dos direitos e como a gente já falava anteriormente, né, como há uma TV aberta que tem os direitos e o derby é a maior atração desse quadrangular final, obviamente a gente tem Caxias, tem Náutico, outros times aí com grande expressão no futebol brasileiro para esse quadrangular final da Série C, mas o derby campineiro obviamente vai ser o grande atrativo dessa fase final e até por isso a gente imagina que esse derby vai ser no próximo sábado, exatamente daqui uma semana, nesse horário mais nobre da Série C, das 17 horas, assim como a Ponte Preta tem pouquíssimas dúvidas aí do time base para esse clássico, o Guarani do Matheus Costa também, obviamente, não perde ninguém hoje, até ali no finalzinho ele poupou o Alan Santos e o Kelvin, que poderiam ser desfalques para a primeira rodada do quadrangular. O Cicinho volta, o Isaac volta, isso já deve ser certo, apesar da boa atuação do Lucas Justen hoje na lateral direita. A única dúvida deve ficar na reserva, o Dentinho tá com uma entorse no tornozelo, mas o Matheus Costa arrumou aí uma identidade, um time base do Guarani. Eu acho que vai ser essa grande base do Guarani que vai enfrentar a Ponte Preta. E o primeiro jogo no Brinco, né, Júlio? Exatamente, primeiro jogo no Brinco, e aí o jogo que a gente tá falando que pode ser um jogo histórico, no Majestoso, né? Porque pode ser um jogo que vai definir o acesso aí para um dos dois, ou até para os dois. Quem sabe? Seria algo incrível na história do futebol campineiro. Incrível, mas preferia uma final entre os dois. Mas é aquilo que a gente estava falando. Eles podem chegar ali na reta final, no Majestoso, decidindo um acesso ou os dois comemorando em campo o acesso juntos, né? Exatamente. Eu até estava aqui conjecturando aqui em off, né? Que um derby na quinta rodada, por exemplo, ele poderia ter mais impacto em termos de classificação e acesso do que um na última rodada, né? Porque na última rodada os dois times já vão ter enfrentado o Náutico, né? Às vezes, não, né, Júlio? Tudo vai depender do desenrolar, né, da competição. É que na quinta rodada é garantia, teoricamente, garantia não, aumentam as probabilidades dos dois terem chances. Exato. Na última rodada a gente vai ter que analisar quem é que vai estar bem. E o detalhe, né, Cabela? Os dois times chegam embalados. A gente tem falado muito do salário da Ponte. São 3 vitórias seguidas com o Marcelo Fernandes. E o Guarani, Adri trouxe que não perdeu com o Matheus Costa, né? 5 jogos? 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Então, são dois times que chegam embaladíssimos pro derby e para o quadrangular final também, Cabela. Olha, é derby, mas os 6 jogos que nós teremos pela frente de cada equipe são 6 jogos que vão ser de tirar o couro. O atleta vai ter que entrar em campo. Teve um atleta que semana passada falou que eram 7 finais do Guarani, não é? O elenco do Guarani tá encarando, né? Exato, e agora são 6 finais pro Guarani, mas são 6 finais pra Ponte Preta. E desses 6 jogos de cada lado,
Tem 2 derbys, ou seja, vai sair faísca. Não, com certeza, vai sair faísca demais. E você que gosta de estatísticas e gosta de pesquisar história e tudo mais, Júlio, olha, pelo menos do tempo que eu tô em Campinas, eu não me lembro de derbys, tantos derbys em um curto espaço de tempo como nós teremos agora, né? Porque vai ser aí num espaço de um mês, praticamente, 2 derbys, e a gente teve um outro derby menos de um mês atrás, né? Então, 3 jogos aí num período de menos de 2 meses. Acho que isso também é um fato diferente que a Série C nos proporcionou. Carlão de Freitas, tá muito quietinho aí, trabalhando bastante, Carlão de Freitas. Campinas, como você pedia, que era o mínimo, classifica pro quadrangular final, Carlão. É o mínimo, né? A gente tem a expectativa dos 2 se classificarem. Eu confesso que os 2 no mesmo grupo, acho difícil os 2 subirem. Acho difícil os 2 juntos subirem. Mas a possibilidade de um campineiro subir, ela é boa, ela é grande. Eu acho que dá para acreditar. Ponte Preta e Guarani, acho que terminaram em alta. Né? O Júlio tocou num assunto, que o ambiente da Ponte, o extracampo da Ponte dominou o noticiário, né, do time alvinegro. Mas dentro de campo, esses caras corresponderam, né? A Ponte vem de 3 vitórias consecutivas. Então ela termina em alta. Dentro de campo ela termina em alta, claro. De correr, né? Com os bastidores efervescentes, mas ela termina bem. E o Guarani termina também numa ascensão gigante. Né? Eu acho que o ponto um pouco fora da curva foi o segundo tempo de hoje, em que correu risco, não um risco de desclassificação, mas fez um jogo ruim, um jogo burocrático, um jogo que serve de alerta para a próxima fase. Mas tirando esse momento, esse ato do Guarani negativo, né, neste segundo tempo, eu acho que as 2 equipes entram com o moral lá em cima para a próxima fase da Série C. Vamos ter um grande derby logo na abertura aí do quadrangular decisivo. Tô dando uma olhada aqui na classificação, Júlio, falando em estatística, né? O Guarani tem fechou com 27 pontos, assim como o Floresta também, né? 7 vitórias, assim como o Floresta também, 6 empates também, igual o Floresta, não é isso? E 6 derrotas, igualzinho. Isso. Aí, saldo de gols, 0 pro Guarani, 0 para o Floresta. No limite, Cabela. Foi no limite. O Guarani, ele fez mais gols. Tem 5 gols a mais. Por isso que o Guarani ficou em 7º. Porque senão o Guarani ficaria em 8º, não teríamos esse derby. Falando do grupo de Ponte Preta e Guarani, nós não podemos esquecer do Brusque, né? O Brusque é um time chatíssimo de jogar lá na casa dele. Lá em Brusque é muito chato de jogar. Pode ser o fiel da balança aí no meio, Brusque, hein? Exatamente, bem lembrado, né? Esse grupo é o grupo da morte. Porque a gente olha pro outro lado, a gente tem Caxias, Londrina, que são times com bons... que eu gosto da filosofia dos técnicos. Inclusive, Roger estará aí na briga pelo acesso. Quem? Roger. São Bernardo, que é um trabalho consolidado, e o Floresta, que vem numa arrancada. Então, na teoria, existe um caminho aqui tranquilo pro Caxias ser um dos times que vai conquistar o acesso. Até merece pelo que tem feito. Só que nas últimas edições, Carlão, geralmente o primeiro tem patinado na... E o Caxias, embora tenha terminado na liderança e merecido essa liderança, ele terminou mal, né? Os últimos jogos do Caxias, perdeu alguns jogadores também nesta reta final, jogadores importantes que fizeram parte dessa construção de bela campanha do time lá do Sul. Mas é outro campeonato, né? Tem a estrutura do São Bernardo, esse emergente Floresta, o Londrina também, que está se estruturando, está com o Roger, que é uma grata surpresa realmente como treinador, vem se consolidando, né, neste patamar, numa Série C, numa Série B de Campeonato Brasileiro. Eu acho que aos poucos o Roger vai chegar num patamar legal no futebol brasileiro, tem demonstrado isso, o início promissor do Roger, principalmente lá no Atlético, né? Mas o grupo da morte, sem dúvida alguma, é o grupo C, até pelas torcidas, né, Júlio? A gente tem, tudo bem, tem o Brusque aí que não tem torcida, mas tem uma bela estrutura. Agora, Ponte Preta, time de torcida, time de massa. Pega o Náutico, um time de torcida, um time de capital. Guarani, time de massa, time de torcida. Ou seja, é o grupo que chama mais atenção, né? Pela tradição, pela torcida, pelo derby, né? Que vai chamar a atenção do futebol brasileiro. Eu acho que a Série C tem muito a ganhar
com estes 2 confrontos. Então, sem dúvida, vai ser aí, eu acho que o grupo, né, o nosso grupo aqui vai chamar a atenção do Brasil. Eu acho que hoje a Série C, com este grupo, Náutico, Ponte Preta, Guarani e Brusque, a Série C ela ganha uma outra dinâmica, ela ganha uma outra visibilidade. Eu tenho certeza disso, que a Série C, essa reta final de Série C, principalmente o grupo dos campineiros, ela ganha uma visibilidade tão importante como a Série B, pela tradição das equipes que estão compondo aí, principalmente o grupo dos campineiros. Ô Carlão, e você falava, né, do grupo da morte, olha que e a gente fala isso sempre quando um time cai. O primeiro ano dele na divisão inferior geralmente é um ano para bater e voltar por conta do investimento, né? Daquele resquício ali de grana que tem, jogadores de qualidade que ainda permanecem por carinho ou por outros motivos. Então, e no ano passado, além da Ponte do Guarani, o Brusque foi o outro que caiu. Então, são times aí que bateram e estão tentando voltar porque ainda tem, né, aquele DNA mais recente de brasileiro de Série B. E o Náutico, não que ele caiu ano passado, mas é um time ali cascudo e que tá sempre entre uma divisão e outra. E obviamente que a massa de torcedores do Náutico é até maior do que dos demais, sim, né, do clube, sim, do grupo da morte. Em termos de projeção, aí com todo respeito aos nossos clubes, né, o Náutico ele tem, né, por ser um clube de capital, a gente sabe da tradição do Guarani, é um campeão brasileiro, a gente sabe da tradição da Ponte, 2 equipes fortes do estado de São Paulo, mas o Náutico tem uma tradição, ele chama atenção, né? E tem um comandante que é especialista, né, nesse tipo de divisão de acesso, que é o Hélio dos Anjos, que ele mexe, que ele contagia, uma identificação tremenda com o Náutico. Então não tem como fugir. Com todo respeito aos 4 clubes do outro grupo, mas eu acho que esse grupo da Série C, esse grupo vai mexer com o Brasil. Eu acho que muda até as atenções da Série C, elas mudam em virtude deste grupo aí. Ponte Preta, Guarani, Náutico e Brusque. Olha, Carlão, pode ser que eu me engane o que eu vou dizer aqui, mas o Náutico também não é tudo isso, não. Mas é porque o técnico é forte. Camisa, né? Tradicionalmente, sim, mas... Cuidado, Cabelo, isso aí vai virar corte, hein, em algum momento aí. Mas olha, eu acho que o Náutico não é tudo isso, não. Na verdade, Cabelo, eu acho tá assim, equiparado. Por ser Série C, eu acho que não tem nenhum bicho-papão, né? Não tem nenhum bicho-papão, entre os 8 não tem, até pela limitação do campeonato, né? É um campeonato bem nivelado por baixo, né? O próprio Guarani, que me chamou a atenção nas últimas rodadas, ele faz um jogo contra o Tombense, tudo bem, um jogo que valia muita coisa, mas ele faz um jogo burocrático, que deixa um sinal de alerta, né? A Ponte, ela vive esse momento extracampo muito difícil que de repente pode impactar, né, dentro do vestiário, como a gente sabe que já impactou e está impactando em algumas situações. O Náutico é esse time assim que ele passa por dificuldades, ele vive um momento de cobrança com fracassos, né, com os últimos fracassos em termos de rebaixamento em Série B, o não acesso em Série C. Então eu acho que fica tudo igual. A gente fala do Náutico assim pelo respeito à camisa. O Júlio citou, o Hélio dos Anjos é um cara talhado para esse tipo de competição. O Brusque a gente não acompanha de perto, mas é um clube que chama atenção pela estrutura, que tem investimento e vai jogar lá no Sul, é difícil. Lá é machadada, a gente sabe disso, não é fácil, né? De repente o Brusque pode correr por fora, as atenções dedicadas à Ponte, Guarani, Náutico, e o Brusque pode se aproveitar até dessa rivalidade, né? Porque geralmente um derby, um Corinthians e Palmeiras, um São Paulo e Corinthians, Flamengo e Vasco, né? O Vasco de repente numa outra situação, mas normalmente a tendência de empate. E aí os adversários podem se aproveitar, por isso que eu tenho assim como ideia assim, eu acho difícil os dois subirem em virtude dos 2 derbys. Tendência de empate. Agora, se um ganhar, por exemplo, o Guarani ganha no Brinco, a Ponte ganha no Moisés e tudo corre como a gente deseja no decorrer da competição, aí sim, acho que aí os 2 têm condições de subir. Mas eu acho que se houver um empate entre os 2 ou 2 empates, eu acho que fica comprometida o acesso dos 2. Eu acho que um tem boas condições de subir. Agora os 2, em virtude dessa matemática, eu acho um pouco mais complicado. Quero estar redondamente enganado, mas eu acho difícil Ponte Preta e Guarani subirem juntos. Vamos lá agora votar em quem se destacou nos jogos. Guarani empatou com o Tombense, mas está classificada. Ponte Preta venceu, Londrina está classificada. Tem derby semana que vem, meu caro Bolacha. O craque do jogo. O chão vai tremer, mas eu quero falar de Guarani 2, Tombense também 2. Adriano Almeida, você que já está com suas anotações aí prontas, quem que se destacou
nesse empate com classificação do Guarani? Júlio, o cara que participou dos 2 gols do Guarani, né? E que saiu do banco de reservas. O Lucas Justen fez o primeiro, deu assistência, roubou a bola e deu o passe para o segundo. Então não tem como, acho que é aquela dor de cabeça boa, né? Do Matheus Costa. Acho que o Cicinho ainda retorna na próxima rodada. Mas o Lucas Justen aí é uma bela opção que ele ganha para reserva imediato, né? Substituto imediato. Maravilha, daqui a pouco tem Marcelo Fernandes, só rapidinho aqui o voto do Cabela. Justen. E o seu voto, Carlão? Fecha, Justen. Jogaço. Justen, então, com 3 votos. Marcelo Fernandes, professor Marcelo falando, pois não, Antônio Lupe? Vamos ouvir o técnico da Ponte Preta em coletiva. O que você pretende planejar essa equipe da Ponte durante a semana? Uma semana curta até, né, se for ver, porque até então não sabia se teria derby ou não, mas tem o Guarani logo de cara e principalmente como que fica para você, Marcelo Fernandes, pensar para trabalhar essa equipe, tendo ideia que você sabe bem como que o Guarani joga e principalmente os jogadores que tem lá. Primeiramente, boa noite, né? Falar da vitória também hoje, que foi muito importante. A equipe precisava fazer um jogo como fizemos, com volume, saber sofrer quando sofreu. Tem uma parte do jogo que a gente não teve bem, mas esses caras aí dentro são homens, dizendo português bem claro. Depois do jogo lá de Maceió e hoje aqui, né? As dificuldades, muitos jogadores que a gente sabe que não poderia perder e a molecada entrou bem, querendo tudo. E classificamos, tudo começa do zero. Temos na chave Brusque, Guarani e Náutico, né? E todos os adversários vão ser tratados da mesma maneira. Se o primeiro jogo é lá embaixo, é contra o Guarani, a gente vai preparar muito bem pra gente fazer um grande derby. Nada se resolve nesse jogo, muito pelo contrário, são 6 partidas, 6 decisões e a Ponte Preta vai estar muito preparada para tudo isso. Boa noite, Marcelo. Eu queria que você falasse o fato de você ter trabalhado no Guarani. O que você pode tirar de vantagem e mostrar para os jogadores da Ponte do que eles têm de defeito, a qualidades para poder anular a qualidade deles? Qual é essa vantagem que você tem conhecendo o grupo do Guarani? Sim, não, é assim, a gente vai trabalhar como trabalha como qualquer outra equipe. A gente vai estudar o adversário, ver o que eles têm de bom, ver o que eles têm para nos incomodar e o que a gente pode usar para que a gente consiga o êxito, né, nessa primeira partida. Volto a dizer, são 6 jogos, essa é a primeira, é uma decisão para nós, todos ali dentro estão cientes disso. E vamos jogar o jogo como se fosse uma final, e eu volto a dizer, a Ponte Preta vai estar muito bem preparada, não só para esse jogo, mas para os outros 5 que vão ter. Boa noite, Marcelo. Thiago Sanches da Mosaico Esportivo. Parabéns pela vitória, inclusive, do jogo de hoje. Como você avalia agora o nível de confiança dos jogadores da Ponte, né, com essa vitória, finalizando a primeira fase e visando já também essa próxima fase? Todos sabem, né, dos problemas que tem aqui, mas eu quero deixar bem claro também que a diretoria está fazendo muito para tentar resolver isso, a gente tem que deixar bem claro isso. E os atletas também estão cientes disso. A confiança nossa está muito grande, os jogadores estão muito conscientes. Eu estou muito feliz também pelo jogo que eles fizeram, principalmente quando perde a bola, na pressão pós-perda, a gente melhorou bastante, eu fiquei muito feliz. O Elvis, como capitão, se destacando muito também. O próprio Serginho que entrou, fez um segundo volante na hora que eu mais precisei, que o Luiz ali estava sentindo. Então, são jogadores comprometidos, né? Tendo em vista aquele jogo de Maceió, que a gente ficou com 10 jogadores a partir dos 19 minutos do primeiro tempo, e a equipe fez a partida que fez. E hoje não foi diferente. Falamos que era uma partida importante pra gente, uma importante para consolidar uma bela campanha no primeiro turno, na primeira fase, que não vale absolutamente de nada, mas nos dá essa confiança que você falou, por tudo que esses meninos estão fazendo. Então, essa molecada lá dentro tá de parabéns, porque são profissionais ao extremo e estão fazendo de tudo para honrar essa camisa da Ponte Preta. Boa noite, Marcelo. Elias Aredes, da Rádio Brasil e do Correio Popular. Eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Você tem um elenco que tem as duas pontas. Você tem 15 ou 16 jogadores acima de 30 anos e você tem garotos. Como é que será a sua abordagem no dia a dia de treinamento em relação ao preparo emocional desses jogadores? Eu estou fazendo essa pergunta porque certamente a conversa com um jogador de 30, que já passou por tanta coisa, é diferente com um garoto. Como é que você vai conciliar isso com as necessidades do dia a dia de treinamentos táticos e técnicos? Assim, o importante de ter um grupo tão qualificado como a Ponte tem é exatamente para dar estrutura e pilar para essa molecada que está subindo. Hoje jogou o Matheus, o Gustavo mais uma vez, que já tinha jogado, e o Caio.
E assim, sempre tem a primeira vez. Nós todos aqui também da imprensa, quando teve a primeira oportunidade para trabalhar, você sente aquele frio na barriga, aquela coisa, o que eu vou falar, não vou, é a mesma coisa molecada. Eram 2 jogos que a gente poderia fazer esse tipo de como que eu posso dizer, essa oportunidade, né? Para tentar dar casca para esses moleques, porque são muitos bons jogadores, né? E com a deficiência que a gente tava no grupo, eu não tenho problema nenhum, eu sempre trabalhei assim. Hoje eu tinha, acho que se não me engano, 9 contando no jogo todo. Então, assim, mas uma coisa eu deixo bem claro também que eu quero falar, que eu já falei pra eles. Não é porque tá aqui no profissional que vai esquecer na hora que tiver um jogo do sub-20. Tem que descer quando tiver que descer, honrar como tá honrando, porque eles só estão aqui pelo que eles estão fazendo lá. Então isso tá bem claro, a molecada é muito humilde. E o tratamento é esse que eu tô falando pra você, é falar a realidade, deixar os garotos tranquilos, falar pra eles que ele não é nada mais além, logicamente que tem a pressão, imprensa, tem estádio, tem tudo, mas nada é do que eles faziam quando eram garotos. É um dom que Deus deu e é uma oportunidade dessa, então não tem por que não colocar coisa ruim dentro do... Só colocar coisa boa, uma oportunidade num grande clube, numa equipe grande como a Ponte Preta, e eles estão sabendo assimilar isso. E os de 30 é que dão sustentação para esses moleques. Eles orientam no dia a dia dos treinos, eles são pessoas totalmente voltadas e comprometidas, como eu falei já, com a Ponte Preta e com esses garotos também. Então tem sido uma troca bem legal e a molecada tá bem à vontade no dia a dia com a gente. Boa noite, Marcelo, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, se você já chegou a analisar esse grupo que a Ponte vai pegar, até projetando, porque não só a rivalidade com o Guarani, mas também tem o Náutico e o Brusque, e é considerado o grupo mais difícil dessa fase. Eu queria que você falasse um pouquinho desse grupo, e mais do que isso, até agora você pôde fazer vários testes na Ponte. Nessa segunda fase, muda bastante até a maneira, a Ponte vai jogar da mesma maneira dentro e fora de casa, ou você pretende dar mais um padrão para jogar em casa de uma maneira, fora de outra maneira? Como que você está pensando isso? Assim, para ser sincero para você, a gente nem parou ainda para pensar. A gente já sabe que o grupo é Náutico, Brusque e Guarani. É essa a primeira impressão e a gente vai sentar com calma segunda-feira, a partir de segunda, traçar nossa estratégia, né? Porque são jogos... É outro campeonato, né? São um campeonato agora curto de 6 jogos. Então, e a gente tem que saber estudar muito bem o adversário, taticamente também pensar muito bem. E a gente está no caminho certo, só isso que eu tenho para falar. A gente está trabalhando muito, esses jogadores aí trabalhando muito, e a gente, a partir de segunda-feira, não tem estratégia. Estratégia vai ser todo jogo uma final. Isso aí não tem que você estudar bem o adversário, saber o que você vai fazer, tanto dentro como fora de casa, porque são finais. Da mesma forma que eu posso pensar que eu vou jogar fora de casa, o outro time também, quando vir jogar aqui, vai pensar da mesma forma. Então a gente tem que saber dar esse equilíbrio para que a gente tenha um equilíbrio legal, principalmente dentro e fora de casa, para que a gente consiga os pontos, consiga o acesso para Ponte Preta. Tudo bem, Marcelo? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar em relação ao jogador com você, que hoje eu acho que foi um dos melhores em campo, e ele já está há muito tempo aqui na Ponte, passou por altos e baixos, que é o Luiz Felipe, que deu assistência para o gol do Toró. E o posicionamento dele chamou a atenção porque ele caía pelo lado direito, de repente estava lá pelo lado esquerdo, marcando. Quando perdeu a bola, você deu uma bronca gigante nele, ele foi lá e recuperou. Como é que você recuperou esse atleta e o quanto ele é importante para o esquema tático que você trabalha para dar esse padrão para a Ponte Preta? É assim, né? O Luiz é um excepcional jogador, um jogador muito intenso, né? Intenso demais. E é um garoto que ele acaba até extrapolando o que ele precisa fazer. Você foi bem na sua pergunta, falando que a hora que ele tá na direita, a hora que ele tá na esquerda. E eu falava pra ele, você tem que estar do lado do Rodrigo para dar sustentação pro Elvis e pro Matheus que tava ali, né? E ele se sobrecarregava indo pra frente, deu passe pro gol, mas também quando perdia a bola, ele recompunha rápido. Então é um jogador que nos está nos ajudando muito. Tem outros atletas que, logicamente, vai estar a equipe da Ponte Preta é muito boa. E tem atletas como o Lucas Cândido também que tá para chegar, o próprio Serginho que entrou muito bem. Então, assim, não só o Luiz Felipe, eu gosto de englobar a equipe toda, foi muito bem. Todos os meninos que entraram, todos aqueles que também fizeram a grande partida. O Kevin também não tinha jogado nenhum jogo, hoje lateral esquerdo, foi muito bem na partida. Então, acho que quem ganha com isso é a Ponte Preta. A Ponte Preta tem um elenco bom, um elenco grande de jogadores que estão altamente comprometidos com a Ponte Preta. Isso aí me enche de orgulho e eu faço questão sempre de falar. O Everton Brito tem chance de jogar ou tá fora? O Everton é um problema médico, né? Que a gente sabe, a gente está tentando de tudo, principalmente o departamento médico, para tentar dar uma resolução. E vou ser sincero, né? Ele não está respondendo muito, até porque ele tem uma pequena lesão, mas é um jogador que a gente está tratando com carinho,
que para esses 6 jogos, com certeza, se ele tiver uma mínima condição, pelo menos a gente leva ele para uma alteração no segundo tempo, que ele vai nos ajudar muito. Valeu, gente. Marcelo Fernandes, técnico da Ponte Preta. Júlio. Professor Marcelo Fernandes, então, falando em técnico, né, Adriano Almeida? Professor Matheus Costa também falando depois da classificação do Guarani, certo? Sim, exatamente. Matheus Costa, lá na cidade de Tombos, no Almeidão ainda, respondendo aos questionamentos dos jornalistas. Vamos acompanhar. Por que o Renan Castro não foi relacionado hoje? Devido a uma lesão que ele teve na última partida, na verdade, no decorrer do término da partida, ele sentiu uma fisgada, ficou até o final da partida. E durante essa semana ele fez teste e não conseguiu ir para campo, vetando ele da vinda para cá. E qual a sua sensação? Deixou Ipiranga em 8º e classifica o Guarani. É sinal de um dever cumprido, né? E a equipe rival não conseguiu a sua classificação. Eu estou muito feliz hoje aqui no Guarani. Não tinha dúvidas quando eu recebi a proposta em vir para cá, pelo elenco, pela grandeza. E por eu visualizar que é um clube que tem condições realmente de estar disputando qualquer competição na parte de cima da tabela e brigando por coisas boas. Então, cheguei num momento muito delicado e muito difícil, realmente. Teríamos que fazer uma campanha de muito sucesso e fico feliz que a gente tenha conseguido isso e agora partir para uma segunda competição que a gente sabe que é duríssima, nos prepararmos bem para seguir em cima, seguir brigando por coisas grandiosas, o que realmente esse clube merece. Para finalizar da minha parte, tem uma estratégia especial para pegar o derby, que é o jogo primordial, né? Porque contra a Ponte Preta é um jogo difícil, tem uma estratégia sim para enfrentar a Macaca lá no Brinco de Ouro. Vamos nos preparar muito bem. A gente sabe que o Brinco é uma grande arma para o Guarani. Contamos muito com o apoio do nosso torcedor para realmente a gente ter toda essa energia voltada para a gente buscar a vitória desde o início da partida. Muito obrigado. Tá aí, então, o Matheus Costa, Júlio, a gente lembra que alguns colegas de imprensa acabaram aí perguntando mais sobre o Guarani mesmo do que sobre a disputa do derby, mas no finalzinho aí, ele foi meio liso, né, na disputa, na pergunta sobre enfrentar a Ponte Preta e tudo mais. Vamos ver no decorrer da semana as declarações do lado alviverde. Agora, detalhe, né? O Matheus, o técnico do Guarani, o Matheus, faz 30 dias que ele tá aí já? Ele estreia no derby, né? Então, ele estreou no derby. Foi dia 3. Foi dia 3. Ou seja, em um mês ele vai ter 2 derbys. 2 derbys. Olha, maluquice, né? Doideira, né? Em 2 meses, 3 derbys. E o que o repórter perguntou aí pro Matheus foi o que nós falamos no pré-jogo, do Matheus Costa ter sido o técnico mais regular do campeonato, porque ele manteve 2 times praticamente ali no período em que estava trabalhando no G8, né? Quando ele sai do Ipiranga, o Ipiranga sai do G8, chega no Guarani, que estava saindo da zona de rebaixamento, preocupado, na verdade, né? Ali com a proximidade da zona de rebaixamento, porque ele assume o Guarani tinha 2 de vantagem pro Z4 e 4 atrás do G8. Olha o que faz o Matheus Costa, então merece ser reverenciado o técnico do Guarani. E os 2 times chegam embaladíssimos. Júlio. Hoje eu não vou fazer pior em campo, não, tá? Hoje é festa, Bolacha. Os 2 times classificados. Ele fez 11 de 15. Isso, exatamente. 11 de 15. É um baita número, né? Sensacional. Pois não, Dri? A gente ainda tem que terminar o melhor em campo, né? Depois eu fiz um levantamento rapidinho aqui, matando a saudade dos tempos de produtora do esporte. Isso os desempenhos de Ponte Preta e Guarani contra os outros 2 times que eles vão enfrentar na chave aí, né? No caso, o Náutico e o Brusque e o Náutico. Eu fiz esse levantamento, já eu passo pra vocês. Na sequência, o Lucas Justen levou como melhor em campo com 3 votos em Tombos. Antônio Lupe tá na escuta. Alô, Antônio. Daqui a pouco o Lupe vem, porque eu vou querer o voto dele também. Do Ziriguidum. Pois não, até pra te liberar aí, tá, meu querido? Oi. O melhor em campo da Ponte aí, porque... Diogo Silva. Já respondo pra você na lata. Não deixou nem eu terminar de perguntar, cara. Calma aí, pô. Tá com pressa? Eu quero. A Vanessa já tá na área já? Não, eu tô aqui com o Rony. Né, Rony?
Rony tava me perguntando uma coisa que eu não tava prestando atenção. Perdão, pode fazer a pergunta. Porque teve o Jonas Toró fazendo gol e o Diogo Silva pegando pênalti, mas pra você, então, o peso maior foi a partida do Diogo, né? Foi do Diogo. Pra mim, o pênalti foi decisivo ali e acho que a comemoração dele foi mais do que do Toró, do gol. Luiz Felipe foi bem também, perguntei isso pro Marcelo. Luiz Felipe foi bem, mas eu fico com o Toró. Perfeito. Com o Diogo Silva. Ô, Lupe, mais algum detalhe? O derby vem aí, teremos uma semana agitada, hein, meu caro Antônio Lupe? Agitadíssima. Eu tava saindo da coletiva, encontrei com o Rodrigo Souza, que saiu no intervalo. Fiz aquela pergunta. Meu vizinho, hein? Tem que respeitar. Seu vizinho. Agora, né? Mas aí a gente vai entrar muito na tua vida pessoal. Eu já falei pra você não falar da minha vida pessoal no ar. Mas foi você que falou que é seu vizinho. Não, mas aí eu tô no meu limite. Então tá bom. Então vai, eu não sei Lupe. qual é o seu limite. Para de enrolar. Qual é o meu limite. E aí eu falei pra ele, você sentiu alguma coisa, foi opção? Ele falou, senti um pequeno desconforto, mas não é nada. Eu falei, tá bom então, obrigado, vai com Deus e boa semana. Por enquanto tem essa questão do Everton Brito e o Sérgio Rafael, que vai ser reavaliado. A Ponte Preta classificada, enfrenta o Guarani na primeira rodada do quadrangular final. Júlio. O derby vem aí, se prepare pra muitas produções. Durante a semana, Lupe. Uma semaninha aí pra você agitar. Mais 2 gols. Não, é bom pra... Quem falou isso mesmo? É bom pra cidade. Alguém falou aí, algum jogador aí. Bom pra cidade, foi o Arthur, né? Bom pra cidade, movimenta. É isso aí, o derby vem aí. O jogador, ele gosta, né? Pô, quando você sonha em ser jogador, todo mundo acho que sonha em ser jogador de futebol. O cara quer esses grandes jogos, né? Então, por isso... Carlão, tem uma teoria, muito legal, tem uma teoria da conspiração aí, não sei bem se é teoria da conspiração, na verdade, que... o derby pode ser bom para os jogadores da Ponte, né? Porque nós sabemos que o Eberlin é viciado em derby. Eu tenho falado isso desde a primeira semana, desde a última semana. Eu acho que o Guarani, por exemplo, se compararmos os dois momentos, o Guarani já está mais organizado, mais ajustado, a mobilização da torcida. Eu acho que o Guarani já está mais pronto. É um ambiente de maior calmaria. Isso, um ambiente mais leve. Então, por isso que eu não citei o Guarani, porque ele já está pronto, já está formatado para esses jogos decisivos. A Ponte não. A Ponte, ela vive esse momento turbulento. Tudo bem que dentro de campo as coisas aconteceram, estão acontecendo com o técnico Marcelo Fernandes, mas o noticiário da Ponte, ele é dominado por notícias ruins, né? Atraso de salário, jogador que sai todo dia, tal. Então eu acho que para o ambiente pontepretano, ter o derby para os jogadores também é algo importante, porque cria mobilização igual a do rival, igual a do Guarani. Eu acho que a diretoria vai correr ainda mais atrás de investimento, de um aporte aí para motivar essa rapaziada. E a Ponte, ela se motiva também para esse jogo. Então eu creio que os dois, eu acho que chegam motivados. A Ponte, com esse derby, eu acho que fora de campo ela vai criar uma unidade, porque para enfrentar o Guarani e os outros adversários, se a torcida não tiver junto, a Ponte se complica. E o Guarani já está pronto. O Guarani, eu acho que o que todo time sonha numa divisão de acesso é ter essa mobilização, essa ligação entre arquibancada e time. O Guarani já está. Segunda-feira, o que eu vi no Estádio Brinco de Ouro foi uma das coisas mais lindas dessa temporada no futebol de Campinas. Então o Guarani, ele já está pronto, já está formatado. E para a Ponte ter o rival no mesmo grupo, ter o Guarani no mesmo grupo, eu acho que cria também essa mobilização. Só que o Marcelo, na coletiva da Ponte, ele disse algo importante que serve para os dois. O campeonato não termina na primeira rodada, muito pelo contrário. Então muita gente já perdeu e subiu, muita gente já ganhou e não subiu. Então com calma para os dois. Calma no Brinco de Ouro, calma no Moisés Lucarelli. Em caso de vitória, ninguém é campeão, ninguém subiu. Em caso de derrota também, o sonho do acesso não vai ser interrompido. Ô Carlão, a gente tem visto a Ponte Preta fora de casa melhor do que jogando no Moisés Lucarelli. Vai jogar o primeiro jogo, é um derby fora de casa contra o Guarani. A gente sabe que um clássico, que é tudo diferente. Porém, na sua opinião, quem tem melhor banco de reservas? Eu acho que hoje, o Cabela, esse crescimento do Guarani me deixou assim, surpreso pelo lado positivo. É onde eu queria chegar, mesmo com a queda nesses dois últimos jogos, mesmo no segundo tempo. Mesmo com a queda. É que tem também a questão que a Ponte perdeu muitos jogadores. E o que seriam bons suplentes, hoje são titulares também. Eu acho que tecnicamente, mais uma vez, a Ponte, ela terminou bem, vencendo os jogos, mas eu acho que tecnicamente o Guarani, ele termina melhor.
Eu acho que o Guarani, não tô falando, gente, de favoritismo. Agora, o derby, tudo que você vai falar, você precisa explicar. É uma xaropice atrás da outra agora, hein? Não tô falando de... Já vão cortar, falar que você tá dizendo que um vai ganhar. Não é isso, Não estou gente, falando de favoritismo. Eu acho que o Guarani, ele chega... E até por ser em casa, eu acho que o derby, o fator casa, ele pesa muito. Até pela mobilização que o Guarani vai criar. Aquela festa contra o Confiança, que foi linda na segunda-feira, ela vai ser fichinha perto da festa que a diretoria vai armar, a torcida vai armar pro próximo final de semana. Então, esse ambiente, ele é favorável pro Guarani. Eu acho que as últimas rodadas, esse crescimento do Guarani faz com que, pelo menos na minha visão, eu acho que o Guarani chega mais inteiro, podemos dizer assim. A Ponte, com todos esses problemas, ela chega ainda, assim, cercada de desconfiança. Pois não, Adriano Almeida, você já fez aí o seu levantamento? Deu tempo aí já de anotar tudo? Sim, Júlio. Eu fui olhar os confrontos diretos, né, dos times que estão aí no grupo de Ponte Preta e Guarani. E vou começar pelo Guarani. A gente lembra que o Guarani e a Ponte empataram o derby, assim como o Náutico contra o Brusque também empataram. 0-0, Náutico e Brusque. 1-1, Ponte Preta e Guarani na primeira fase. O Guarani perdeu pro Brusque fora de casa na primeira fase e também perdeu pro Náutico no Brinco de Ouro. Ou seja, dos times que estão no grupo do Guarani, o Guarani ainda não conseguiu vencer essas equipes. De 9 pontos disputados, somou 1 no derby contra a Ponte. Já a Ponte Preta tem um retrospecto mais favorável, né? Empatou com o rival, o Guarani. Fora de casa venceu o Náutico por 1-0, mas depois veio em casa receber o Brusque e tomou de 4-1. Então é um retrospecto favorável, pero não mútil, porque tem uma goleada pro Brusque em casa aí no meio do caminho. Então a Ponte tem uma somatória de pontos melhor, 4 pontos aí, né, dos times que ela vai disputar, mas foram confrontos sempre muito equilibrados, né? Aliás, Dedri, ganhou do Náutico, perdeu do Brusque, a Ponte, e empatou com o Guarani. Pois é, né? Os 3 resultados. Os 3 resultados. Do lado do Guarani, perdeu do Náutico. Isso. Perdeu do Brusque. Perdeu do Brusque e empatou com a Ponte. No retrospecto, a Ponte leva melhor, leva vantagem. Porém, é outro campeonato agora. E o Náutico e o Brusque ficaram num 0-0 na primeira fase. Então, o que mostra ainda mais equilíbrio. Mas vamos ver, né? A gente viu ano passado, por exemplo, o Botafogo da Paraíba, né? Disparou, foi muito bem na primeira fase e ficou pelo caminho. E agora, esse ano, por exemplo, nem classificou, né? É isso, são 7h40. Daqui a pouco eu vou registrar aqui as participações. Deixa eu me despedir aqui de Carlos Cabela. Só pra te informar que teve Inter de Limeira hoje, em Série D do Campeonato Brasileiro contra o Goiatuba. Lá 0-0. Bom resultado pra Inter, pra voltar e classificar e conseguir o acesso no Major. Certo? Bacana a Inter numa Série C. Seria muito legal. Já raspou ano passado, né? Bateu na trave. Caiu pro Maringá. Subiu o Maringá, perdeu em casa, empatou lá em Maringá, subiu o Maringá. E agora empatou fora, vai decidir em casa. Boa sorte pra Inter, boa sorte pra nós, porque tem derby pela frente. Um abraço e até semana que vem. Maravilha, pois não, Antônio Lupe. Eu tava indo embora, mas aí antes de desconectar aqui, quem que caiu? CSA. Você tá brincando? É verdade, cara. E olha que loucura, o CSA entrou na rodada brigando pra subir. Isso. E aí, de repente, Itabaiana fez 1-0 no ABC, professor Jus. Galã, comemorar hoje, galã. Nossa, Itabaiana vai ficar pequena. O galã gosta, hein? Carro de bombeiro de Itabaiana já tá na churrasquinho é o mínimo, né? Galã, senta aqui, vamos lá no pub, galã. O Juninho tá com ele ou não? Não, viaja, né? Porque... não... Tá lá, tá com ele. Juninho e o Chá, né? Isso, um fiel escudeiro, né? O fiel escudeiro, Chá. E aí o Itabaiana vence, a Nápoles vence, sobrou pro CSA, pro ABC, pro Retrô e pro Tombense. E só pra gente falar desse rebaixamento do CSA, vamos pegar a temporada do CSA, semifinalista de Copa do Nordeste, perdeu agora há pouco pro Confiança, chegou às 8ª de final da Copa do Brasil, perdeu pro Grêmio, se não me engano, se eu tiver errado alguém pode me corrigir aí, e se não me engano chegou na final do campeonato lá de Alagoas, não tenho certeza, mas uma temporada que era pra ser comemorada termina de uma forma trágica para um dos maiores times do Nordeste do Brasil, que é o CSA, que isso sirva de lição, que às vezes o pessoal fica olhando outras competições, acha que tá tudo certo, no final deu tudo errado. Bom final de semana para vocês. Valeu, Lupe, abraço pra você, boa volta. Deixa eu aproveitar o bonde então, Adriano Almeida, pra te liberar também, né, depois aí do seu
trabalho espetacular hoje na reportagem de Guarani e Tombense. Que bom, né, Drick? Termina dessa forma positiva para os times de Campinas, com ambos classificados à próxima fase, Drick. Eu concordo com o que o Carlão falou anteriormente. Era o mínimo, né? Depois de amargar um rebaixamento terrível no ano passado, os dois fizeram o que tinham que fazer. Na minha opinião, nada mais do que as suas obrigações. Agora é outro campeonato, né? E aí, né, o destino reservou essa peça para nós campineiros, mas eu quero acreditar que vamos ter muita festa. Vai ser um mês aí agitadíssimo nos dois clubes, com bastidores efervescentes. Torço para que a situação financeira da Ponte melhore, porque aí a gente vê os dois times em situações mais iguais para se enfrentarem, né? Ninguém merece atrasos de salários e promessas que não são cumpridas. Por isso, torço também para o problema da Ponte ser resolvido, para que tudo entre nos trilhos e apenas o futebol interesse nesse último mês. Você é muito sempre generoso comigo, Júlio Nascimento. Muito obrigado, mas quem faz um belíssimo trabalho aqui é você. Muito obrigado. Hoje, o nosso trabalho coletivo funcionou, sempre empurrando o futebol de Campinas. Eu acredito, já vou iniciar a campanha, eu quero derby na Série B de 2026. Não sei como que isso vai acontecer, porque eu morro de medo do Náutico, tá, gente? O Náutico, o Cabela foi ousado dizer que o Náutico aí não é tudo isso, não. Eu, não, lá nos aflitos, lotado, Hélio dos Anjos, lá não gosto. Eu prefiro evitar. Mas não tem jeito, pra subir tem que fazer alguma coisa contra o Náutico também. E o Brusque também, time chato, como a Adri trouxe o retrospecto. Então, acredito aí no improvável, que é os dois times subindo. Teremos derby. Já começa assim, Dri, um derby. Brinco primeiro, lá na frente, na última rodada, no Majestoso. Se subir os dois, de repente, assim, no Majestoso, lá no outro derby, o Guarani comemora no campo também? Vai comemorar, né? Pode comemorar, lógico. Tudo bem, né? Se subir os dois. Gostoso. Mas se subir os dois, cada um vai... sim, tá. Mas não. Olha, o cenário os dois subindo, os dois comemora. sobem. O Guarani comemora lá no vestiário, entre eles. Eu acho que até pelo clima, se não houver invasão, e a gente olha só que as loucuras que a gente tá falando aqui, mas eu acho que se não houver, por exemplo, nenhum problema envolvendo torcida, o Guarani tem todo o direito de comemorar, mesmo se acontecer da Ponte não subir. Tem todo o direito, pelo amor de Deus, que não comece com essas loucuras que a gente sabe que elas existem. Mas esse ponto é um ponto de preocupação mesmo. A questão da segurança. Mas aí já tá, já tá viajando muito lá na frente. que a gente fica... que a gente se emociona com esse tipo de ideia. Mas assim, eu quero até deixar um recado, porque o Rômulo Amaro, o Eberlin já é cascudo nessa história. Sim. O Rômulo Amaro ainda é um presidente que vem fazendo um bom trabalho, mas não tem tanta cancha assim como o Eberlin. Mas deixa o meu recado aqui, se o pessoal do Guarani e da Ponte estiver ouvindo a CBN. Presidentes e diretorias, conversem, alinhem. É a possibilidade de Campinas voltar para a Série B, não é a Ponte ou o Guarani. Então a gente tem que pensar em polícia militar, sim, porque isso pode acontecer do Guarani subir, fazer festa na rua ali por perto, torcida da Ponte lotando Majestoso em Undé. Enfim, diretorias, conversem, façam previsão, façam projeção e pensem principalmente na paz e no bem dos dois clubes. O Bira Brito tá ouvindo aqui, meu parceiro, falou assim, se a Ponte subir, eu vou invadir. E acho que a torcida vai querer comemorar. Igual contra quem lá? ABC? Teve a invasão lá no gramado? Era ABC, né? Porque 2014 é Bragança, né? Que sobe, né? 14 Bragança. Então, é claro que o torcedor vai querer comemorar junto com o time. Mas enfim, gente, nós só estamos aqui empolgados com o fato dos dois avançarem ao quadrangular final. Depois a gente vai ser mais racional. O sábado hoje é comemorar. Hoje é de festa, hoje é comemorar. Pede uma pizza aí com a sua família. Sim. Vai aí pra lanchonete, pro bar. Abre uma gelada. Faz o que você quiser. Hoje é o sabadão. Nós vamos abrir, né? Já. Eu vou longe hoje aqui. Forte abraço a todos. Valeu. Então que o derby vem aí. Valeu. Só lembrando também que teremos VAR no próximo derby, a partir de agora, pra você que tá chegando meio perdido assim, na Série C não tem VAR. A partir do quadrangular final tem VAR. Então, o próximo derby já com árbitro de vídeo em todos os jogos que vão definir o acesso. Os dois melhores de cada grupo avançam. 7h46.
Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Olha só quem voltou. Serviço premiado Chevrolet. Aproveite ofertas especiais. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, só 2 vezes de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, 6 vezes de R$100. Agende já o serviço. Você ainda concorre a 2 Onix ou um Tracker zerinho no final. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Edilson Damião, vice-governador de Roraima. Onde tem republicanos, o Brasil avança de verdade. Em Roraima, atuo como vice-governador e secretário de infraestrutura, contribuindo para o desenvolvimento do Estado. Já são mais de 3.000 obras entregues em educação, saúde, segurança e infraestrutura. Seguiremos firmes pelos próximos anos de crescimento. Gestão eficiente é a nossa marca. Republicanos, 20 anos de trabalho pelo Brasil. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Aos domingos pela manhã, Guilherme Muniz recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. Manda um abraço pra galera que tá ouvindo a gente. Alô, Camila Godoy, uma das grandes jornalistas do Brasil. Tá já com o coração batendo forte, né, Camila? Obrigado pela audiência, abração pra você. Mandar um beijão também pra tia Edilane, mamãe da Carol, tá na audiência da CBN. Beijão pra você, pro Bira, boa volta, bom sabadão pra vocês. Vai abrir aquele vinho pra comemorar agora a vitória da Macaca. O banco de reservas da Ponte é melhor, aquele banco... Aquele banco de couro todo costurado foi trocado recentemente. Chuta quem que tá escrevendo isso aqui. É o rei dos xaropes. Renatinho Alves. Renato Alves. Pô, pior que você tem razão, viu, Renato? Eu não sei se é melhor que o do brinco, mas teve essa reforma aí no Majestoso. Quando você tá assistindo, até pegando o gancho do Renato, você tá assistindo algum jogo assim, você se apega assim a fora das 4 linhas? Por exemplo, a comemoração da torcida, sabe? Eu olho muito... Principalmente em Premier League, assim, eu gosto de comparar a cultura, assim, né? É muito legal. Como os caras se agem, os técnicos.
O posicionamento das torcidas, assim, eu acho legal, eu acho muito legal. Tem um cara que perguntou nesses dias na internet, tava vendo o vídeo, por que técnico sul-americano, quando faz gol, quando o time dele faz gol, ele começa a dar instrução pra alguém no banco, ao invés de comemorar. É uma mania, cara. Mas é bem pensado aqui pelo Renato. Boa noite, CBN. O Náutico traz boas recordações. Quem lembra de 97? Wagner de Hortolândia. O Náutico, eu acho que tirando os adversários tradicionais da Ponte, o Guarani, o Paulista de Jundiaí, os rivais, né? Eu acho que a rivalidade interestadual, no caso da Ponte, é o Náutico, né? O Náutico, ele traz boas recordações e más também, né? A Ponte já teve alguns dissabores enfrentando o Náutico, como na década de 80, lá em Mojimirim, um jogo polêmico em que o Náutico levou a melhor. Em 2013, a Ponte meio que encaminha o rebaixamento dela, perdendo para o Náutico aqui em Campinas. O vice traumático da Série B em 2014. Então ela tem boas recordações e más. O Guarani quem rivaliza, né, principalmente na década de 80, quem rivalizava muito com o Guarani era o Sport. Né, que duelos em Copas Libertadores, né, em vários duelo que foi a final do Campeonato Brasileiro também de 87, mas lembrou bem, a Ponte ela tem assim alguns bons momentos enfrentando o Náutico. O Guarani e a Ponte soltaram aqui as artes nas redes sociais sem o escudo. Começou com essa. Então a Ponte soltou primeiro, colocou lá os grupos, jogos, GFC. Aí o escudo do Brusque, escudo do Náutico e tudo mais. Aí o Guarani foi lá e respondeu na mesma moeda. O grupo C aqui, Guarani, escudo do Brusque, escudo do Náutico e a APP. Então, as provocações já começaram. Eu aprendi a entender que isso faz parte. Que rede social hoje faz parte esse tipo de... Enfim, não acho nada demais. Acho uma frescura. Mas em alguns momentos bem. Isso. Bom, fechou. Parabéns, Guarani, Derivaldo, aqui na Dom Pedro, ouvindo a CBN. Valeu, Derivaldo, obrigado pela mensagem. O Aelson de Cosmópolis estava feliz, porque ele tinha falado 2-0. Ele começou bem, só que aí o Guarani defensivamente não conseguiu segurar. O Ricardo, na atual situação hoje, quem estaria mais próximo do acesso? A Ponte pela campanha ou o Guarani pela evolução do campeonato? A gente vai falar disso durante a semana. Fica tranquilo. Acesso é difícil. Eu acho que o momento é mais leve do Guarani. Assim, é um momento de mais calmaria, de mais tranquilidade. A Ponte, embora tenha feito uma grande campanha na primeira fase, mas passa por uma turbulência, isso é inegável, não só a turbulência financeira com relação aos salários, a turbulência política também. E aí mais um lado positivo pro Derby em relação à Ponte. Eu acho que estes assuntos eles vão ficar em segundo plano, né? Porque a semana eu tenho certeza que ela vai ser dedicada ao assunto Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Bom, bora lá então com o comentário do jogo para finalizar o comentário de Carlos Eduardo de Freitas. O comentário do jogo. Em especial com o empate do Guarani, o jogo 1 da CBN hoje com a narração de Carlos Cabela, mas fica à vontade também para comentar a classificação dupla de Campinas, a próxima fase, Carlão. Ok, Julião, eu acho que com relação ao Guarani a gente falou bastante coisa, mas fica um sinal de alerta para a próxima fase. Não só porque pela frente tem a Ponte, né, que é um adversário tradicional, mas tem outros dois bons adversários e grandiosos, como o Náutico e o Brusque. Eu acho que se o Guarani quiser construir uma campanha vitoriosa como foi a reta final desta primeira fase, ele vai ter que melhorar em alguns aspectos, principalmente o segundo tempo, que me deixou preocupado. Contra o Confiança, acho que o torcedor vai se lembrar, o Guarani atuou desde os 5 minutos da etapa final com um jogador a mais e não conseguiu se impor. Hoje também complicou um jogo que era muito tranquilo, um jogo em que a vitória ela seria alcançada com naturalidade, e isso não aconteceu, em virtude também do time ter arrefecido na etapa complementar. O que tem me pegado muito é com relação ao posicionamento do Diego Torres. Eu acho que o Diego Torres, ele tem que assumir o papel de protagonismo. Ele veste a camisa 10 do Guarani, ele não veste qualquer camisa. Ele veste uma das camisas mais gloriosas do futebol brasileiro. Djalminha, Zenon, Neto, Amoroso e por aí vai, Fumagalli, por aí vai. Então eu acho que o Diego Torres, eu não estou comparando ele com esses caras, mas eu acho que o Diego Torres ele tem que assumir a responsabilidade, um protagonismo, jogar mais perto da área, ser o cara das assistências, ser o cara das bolas paradas, e até agora ele não tem mostrado isso, apesar de ter crescido com o Matheus, isso é inegável. Agora, ele joga praticamente como um segundo volante, Júlio, tocando de lado,
lado, ele não está fazendo aquela jogada mais clara de um camisa 10, de ter o lançamento, de ter um toque mais profundo, de marcar gols. Ele marcou um gol, se eu não estiver enganado, 1 ou 2. Né? Contra o... Foi aqui no brinco. Marcou 2 gols. Eu acho que ele precisa de mais. Teve contra a ABC também. Porque ele é bom jogador, ele é diferente. E eu creio que se ele colocar à disposição da equipe a qualidade dele, a responsabilidade que ele tem hoje como o craque do time, o Guarani tem muito a crescer. O Guarani entra sim como um candidato ao acesso. Por esta mobilização que criou, por essa simbiose que a torcida criou no jogo contra o Confiança, né? A maluquice no bom sentido, né? Toda a festa, um brinco de ouro lotado, com promoção, coisa e tal. Eu acho que isso é fundamental para conquistar o acesso. Então, o que era mais difícil, hoje o Guarani tem, que é a mobilização. E isso num campeonato de acesso é fundamental quase, faz parte. Todo time que subiu, ele teve essa mobilização nas rodadas que antecederam o acesso. Então, acho que falta pouco pro Guarani encontrar o caminho. Eu acho que encontrando o caminho, o Diego Torres protagonizando, com o Isaac agora já sendo esse jogador importante, e o Guarani mantendo a palavra da moda, a intensidade, né? O Guarani tem baixado muito no segundo tempo. Eu acho que se o Guarani permanecer com a intensidade parecida com o do primeiro tempo, né, que foi assim contra o Confiança, abrindo o placar e outros jogos também, eu vejo o Guarani como uma potência, o Guarani como uma força, sim, para conquistar o acesso. E outra, falando da classificação dos dois, eu vou falar um pouquinho do derby. Eu acho que o Guarani tem que aproveitar o fato do derby ser no Brinco de Ouro. Tudo bem, é um outro tipo de jogo, é a rivalidade, a Ponte ela vai crescer também, ela não vai ficar neste marasmo, mas o Guarani vai jogar no Brinco de Ouro e eu tenho certeza, com aquela festa muito mais bonita do que foi contra o Confiança. E o Guarani, em aproveitando isso e conquistando uma vitória logo na primeira rodada, não vou dizer que encaminha acesso, não, mas deixa sim uma situação muito legal, muito positiva pro Guarani aí engatar uma série de vitórias e ser realmente se configurar como um postulante ao acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Carlão, um abração para você. Bom descanso. Valeu, Julião. Segunda-feira tamo junto. Valeu. Hoje um trabalho muito legal, um trabalho de transpiração, e eu acho que nós fomos coroados com as classificações. A Ponte vencendo o jogo e o Guarani conseguindo essa classificação que há poucos dias ela parecia improvável. Então a gente tem que saborear sim este sábado à noite e claro, a semana, porque para nós é a nossa Copa do Mundo. Valeu. Um abraço pro Eduardo Rodrigues, está fechando os trabalhos técnicos aqui na CBN, que começou com o Nilson Belisário, e também tivemos o Naldo Araújo lá na técnica de externa no Moisés Lucarelli. Para você que esteve com a gente desde as 4 da tarde, um grande forte abraço. Segunda-feira estamos de volta. O derby vem aí. Grande abraço a todos. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Marcos Pereira, presidente nacional